provisórias que ainda não foram lidas e, portanto, ainda não podem ser submetidas à apreciação, podem ser discutidas, né? A lista de presença e, principalmente, é uma sessão destinada à lei do gás, ao projeto da nova lei do gás, que tramita desde 2013 e que parece encontrar agora o clima favorável à sua aprovação e já ter sido elencada pelo ministro Paulo Guedes como uma das prioridades da agenda econômica do governo. Vamos acompanhar então a nova sessão que se inicia a partir de agora. Pois não, deputado Alessandro Molon. Presidente, foi incluído na pauta, segundo a leitura de Vossa Excelência, um projeto de decreto legislativo de número 28 de 2019, que tenta mudar a demarcação de terra indígena por projeto de decreto legislativo. Em momento algum, o presidente da Casa conversou com a oposição a respeito desse PDL. Eu quero pedir a Vossa Excelência que consulte o presidente sobre a retirada do mesmo, porque, caso contrário, nós vamos obstruir toda a pauta da sessão da Câmara para que não se chegue a esse PDL que não foi informado à oposição e que é inteiramente inconstitucional. Nós não admitiremos a votação de um PDL que muda a demarcação de terra indígena por projeto de decreto legislativo. Isso é um escândalo e me espanta que isso tenha sido colocado sem que a oposição tenha sido consultada na pauta, presidente. Senhora presidente? Pois não, deputado Enio. Deputada Soraya, eu até me inscrevi, o deputado Alessandro Molon antecipou-se, mas eu faço dele as minhas palavras. Esse PDL 28 não estava em nenhum acordo de líderes, ele em momento algum foi conversado com a oposição. Os outros pontos, como o próprio 1485, nos dividiu, temos divergências, mas todos estavam previstos, eu tenho que reconhecer. Esse não. Além do que, não tem nem texto, quer dizer, no mínimo o texto 24 horas antes, esse texto não foi protocolado, e mesmo que tivesse, nós não aceitaríamos de maneira nenhuma essa pauta em um período como esse. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência não participou desse processo, que conversasse com o presidente Rodrigo Maia para que fosse retirado de pauta isso, por favor, imediatamente, sob pena que nós teremos que obstruir também a sessão, mesmo sabendo que a pauta restante tem construção de acordo. Deputado Enio e deputado Molon, muito embora eu já tenha registrado o número de presença, se Vossas Excelências concordarem, eu abriria um novo painel de presença, o tempo suficiente que eu possa fazer contato ao presidente Rodrigo Maia, que estava na condução dos trabalhos, antes da gente definir, ratificar ou retificar a pauta desse momento. Se Vossas Excelências concordarem, eu vou dar início ao processo de presença, a gente aguarda um instantinho, é o tempo que eu vou me comunicar com o presidente Rodrigo Maia. Agradeço pela sua compreensão, presidente. Muito obrigado. Se algum líder quiser usar a palavra, a hora é essa. Presidente Soraya. Se algum líder quiser fazer esse pedido, isso mesmo. Da minoria também me chegaram também essas questões sobre o PDL 28. Assim, a questão com relação a esse tema, quero reforçar só as palavras do deputada Jandira, deputada Joênia. Retirada de pauta desse PDL. Já foi colocada, deputada Jandira, deputada Joênia, até já dando satisfação a Vossas Excelências, mas é o tempo que eu tenho de consultar o presidente, eu estou reabrindo o painel, novo painel, e consulto algum líder, se quiser fazer uso neste tempo de liderança, também nos ajudaria muito. Obrigada. Presidente? 2h41. Parece-me que o líder Zaratini, por favor, consulte-o se ele está ligado aí ele poderia falar pela liderança para ganharmos esse tempo. Deputado Zaratini. Deputado Zaratini. Não está na sala, deputado. A deputada Soraya Santos, primeira secretária da mesa diretora da Câmara dos Deputados, busca o entendimento entre os líderes, especialmente da oposição, para viabilizar a pauta. A gente explica para você que este projeto de decreto legislativo não estava na pauta que anunciamos instantes atrás. O presidente da Câmara tem poder de incluir projetos de decreto legislativo, o que em geral faz depois de combinar com os líderes, para evitar processos de obstrução que podem ser demorados e inviabilizar a realização das votações. E como anunciado pelo líder do PSB
pelo líder do PT. Se não for feita a exclusão desse item da pauta, eles iniciarão um processo de obstrução que, entre outros elementos, traz a tentativa de não dar quórum para o início das deliberações, que precisa de 257 parlamentares presentes para o início de qualquer deliberação, mas há também outros instrumentos de obstrução, como a exigência da leitura da ata, uma sequência interminável de requerimentos, seja de adiamento ou de retirada de pauta, e por aí vai. Bom, o PDL em questão é o projeto de decreto legislativo 28 de 2019, que vem do Senado Federal, de autoria da senadora Messia de Jesus, do PRB de Roraima, e ele busca excluir da área indígena São Marcos a área urbana da sede do município de Pacaraima, lá em Roraima. Você deve se lembrar que a homologação das terras indígenas em Roraima gerou uma enorme celeuma, né? Especialmente a Raposa Serra do Sol, mas há outras terras indígenas homologadas já na região e demarcadas, e esse projeto de decreto legislativo busca alterar essa demarcação. Como colocado pelo deputado Molon, há uma enorme discussão sobre a constitucionalidade disso, já que, de fato, o Congresso Nacional tem o poder, por meio de projetos de decreto legislativo, de sustar atos do Poder Executivo, mas não de modificá-los, né? Ele não poderia modificar esse ato do Poder Executivo, excluindo uma área indígena. Ele poderia apenas sustar ou não esse ato. Há, inclusive, uma enorme discussão trazida à tona, especialmente pela bancada ruralista, de tirar do Poder Executivo e trazer para o Poder Legislativo a palavra final sobre demarcação de terras indígenas. Mas essa discussão não avançou, pelo menos por enquanto, e daí, digamos assim, as limitações constitucionais de um debate ainda intenso em torno do assunto para que o Congresso Nacional possa fazer essas modificações. É comum que quando o Poder Executivo, por meio de suas agências, seus órgãos, seus ministérios, tome uma decisão do qual os parlamentares discordam, eles apresentem um projeto de decreto legislativo de sustação da validade daquele ato normativo, mas não há histórico de tentativas de modificação do ato normativo. O que há, às vezes, é a tentativa de você, por meio de um projeto de lei, este sim com capacidade de se sobrepor aos decretos regulamentadores, portarias, instruções normativas e outras formas de legislação infralegal, que estão abaixo da lei. Nós temos a Constituição, as matérias constitucionais, as matérias infraconstitucionais, que são as leis, sejam elas complementares ou ordinárias, e temos as matérias infralegais, estão abaixo das leis, que são as portarias, as instruções normativas, são as resoluções de ministérios e órgãos, e estas sim podem ser sustadas ou adiadas, postergadas, por meio também de um dispositivo intralegal que o Congresso dispõe, que é o projeto de decreto legislativo. Um bom debate também em torno do que os técnicos aqui costumam chamar de legística, né? A lógica, as regras e o regramento que existe por trás da formulação das leis, que são baseadas principalmente no que diz a Constituição e no que dizem as leis que regram os processos legislativos, como é o caso da Lei Complementar 95, que diz como uma lei deve ser feita, e também os regimentos da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional, além de várias outras matérias correlatas. A deputada Soraya Santos continua buscando aí o contato com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, que fez a inclusão desse projeto de decreto legislativo. Enquanto isso, a gente pode falar para você de outros itens da ordem do dia de hoje. Repito, o mais importante, aquele que reúne praticamente todos os parlamentares, a atenção dos parlamentares no dia de hoje, é o 6407 de 2013.
que é de autoria do então deputado, hoje sem mandato, Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, mas tem a coautoria de um parlamentar com mandato, o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Vamos ouvir a deputada. Gostaria de lhe conceder essa palavra. A deputada pede que o deputado Henrique Mizasi, PV de São Paulo, faça uso da palavra. Marcelo, suspense aqui, que ele está achando que é um... Obrigado, presidente Soraya, por essa oportunidade. Desde a legislatura passada, foi criada, por iniciativa do presidente Rodrigo Maia, nesta casa, uma comissão destinada a organizar os festejos do bicentenário da independência que nós vamos comemorar em 2022. E nós estamos nos aproximando, daqui a uma semana exatamente, na verdade daqui a 6 dias, a gente vai comemorar os 198 anos do Grito do Ipiranga, os 198 anos da nossa independência. E por esse motivo, essa comissão, da qual sou coordenador, por designação do presidente Rodrigo, e que conta com a ilustre participação da presidente Soraya entre os seus quadros, o deputado Lafayette, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado Marcelo Caleiro, nós na sexta-feira vamos organizar um ato solene virtual às 14 horas, em comemoração aos 198 anos da independência. E especificamente esse ano, presidente Soraya, nós estamos comemorando os 200 anos da Revolução do Porto, que foi um evento fundamental para o desenvolvimento histórico da nossa independência 2 anos depois. Portanto, o tema central desse ano, da publicação que nós vamos fazer pela Edições Câmara, são os 200 anos da Revolução do Porto e o ideal constitucionalista que liderou e que serviu de norte para todo o nosso processo de independência. Portanto, eu convido todos os colegas e colegas parlamentares para participarem desse evento às 14 horas na sexta-feira, em comemoração dos 198 anos da nossa independência. Participarão, presidente, vários presidentes de associações e instituições culturais relevantes do nosso país, da Academia Brasileira de Letras, do Instituto Histórico Geográfico, da Academia Brasileira de Ciências, enfim, uma grande unidade nacional nesse período difícil, em torno de uma rememoração em conjunto do momento mais decisivo da nossa história. Eu agradeço essa oportunidade e reforço o convite a todos. Obrigado, deputado Henrico. E a gente não perde a oportunidade, né, de ser coordenado por Vossa Excelência num tema que é tão importante, que é histórico. Não há país sem memória e sem Senhora história. Presidente. É só um momentinho, Senhora por favor. Presidente, E o isso é deputado muito Marcos importante. Beltrão, do nosso partido, ele não Deputado pôde votar no Darcy, programa só um técnico, mas votou com a momentinho, gente. deputado Darcy, só um momentinho. Obrigada. Ver um jovem parlamentar não só com seu perfil, conteúdo, mas também com compromisso nessa história. Eu aproveito, antes de passar um minuto de palavra para o deputado Luiz Miranda, para informar que já conversei com o presidente Rodrigo Maia e está retirado, portanto, o projeto de decreto legislativo número 28 de 2019. Eu agradeço. Muito obrigado, presidente. Muito bem, presidente Soraya. Parabéns Obrigada pela aí. sua agilidade, presidente. Muito obrigado mesmo. Isso. Obrigada, presidente Soraya. A gente reforça o compromisso com a transparência, com a retidão e também com o equilíbrio que Vossas Excelências representam cada partido. Não é à toa que são líderes de cada partido. Esse projeto voltará no momento mais oportuno. Deputado Darcy, pois não? Senhora Presidente, o deputado Marcos Beltrão, da bancada do PSD, não pôde votar por questões técnicas com o projeto, mas votou com a bancada. Apoia a bancada. Deputado Darcy, a sessão anterior já foi encerrada, essa é uma nova sessão. Ele faz a justificativa. Eu indago... 2h51 minutos. Eu gostaria de consultar o Colégio de Líderes se Vossas Excelências vão manter os requerimentos de obstrução em cima das primeiras matérias ou só será em relação ao projeto de gás? De minha parte, já orientei a retirada de todos os requerimentos, presidente. Obrigada, deputado Molon. Senhora Presidente, o Partido dos Trabalhadores manterá apenas na medida provisória 964.
Obrigada. É só essa que tem obstrução. O restante não. O restante, contrário ou a favor, nós vamos debater a matéria, tá bem? Obrigada. Deputado Luiz Miranda, 1 minuto. Senhora presidente, gostaria de agradecer no dia de hoje a todos os parlamentares que votaram a favor do projeto 1485 da deputada Adriana Ventura do Novo, que aqui eu tive a honra e o prazer de iniciar a ordem do dia e ser o presidente naquele momento em que estávamos votando um projeto tão importante no combate à corrupção, principalmente da saúde e mais do que na saúde, na pandemia. Nós aqui aprovamos o projeto, mas foi de forma árdua. Infelizmente, por uma decisão de que era necessário estudar mais a matéria, alguns partidos entenderam que poderíamos postergar para a próxima semana. Respeito à decisão. Tanto que o meu partido pensou assim, porque nós queríamos um conteúdo ainda mais primoroso, mas a urgência falou mais alto, e naquele momento que me foi pedido como presidente para que fosse votação nominal de ofício, porque eu sabia que não era a opinião de todos os parlamentares, eu, como presidente, acatei naquele momento, em nome do presidente Rodrigo Maia, que também concorda que a matéria ela era importante ser votada em nominal, e não conseguiram retirar a votação, e nós conseguimos ter o êxito da aprovação do projeto. Então, parabéns a todos, e obrigado, presidente, por sempre nos dar essa oportunidade, porque quando o Rodrigo Maia não está aí, o presidente Rodrigo Maia confere esse direito àqueles que com ele estão na mesa, como a senhora Soraya, mas que também confia na minha pessoa para fazer esse trabalho em nome de todos. Muito obrigado. Passa-se a ordem do dia. Item 1, requerimento número 2144 de 2020, dos senhores líderes, que requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência para apreciação do projeto de lei número 6.537 de 2019 da Procuradoria-Geral da República, que dispõe sobre a criação da Procuradoria-Geral da República da 6ª Região e da outras providências. Para falar a favor, deputado Efraim Filho. Não, mas acho que eu sei qual é. Para falar contra, deputado Marcel Van Hatten. 14 horas e 54 minutos, enquanto o deputado Marcel Van Hatten se encaminha à tribuna, a gente esclarece que o requerimento de urgência não é a votação da matéria em si, mas sim a permissão para que a matéria venha a plenário pulando as comissões que não estão instaladas. Deputado Marcel Van Hatten na tribuna. Senhora presidente, caros colegas deputados, aquilo que nós alertávamos na semana passada confirma-se na sessão de hoje. O aumento de despesas no setor público em decorrência da criação de um novo Tribunal Regional Federal no estado de Minas Gerais. Há um projeto de lei de número 6.537 de 2019, encaminhado pela Procuradoria-Geral da República, prevendo a criação da Procuradoria Regional da República da 6ª Região e dando outras providências. E agora está aqui um requerimento de urgência, na esteira da aprovação de um novo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, um requerimento de urgência para que se aprove esse projeto. Eu quero chamar a atenção aqui dos colegas e pedir o voto contrário a esse requerimento de urgência do que se está propondo aqui. Está se propondo a criação de cargos de Procurador Regional da República. 18 novos cargos de procurador, ao custo unitário anualizado de R$ 565.606 por cargo. R$500 mil em salários penduricalhos e o que mais vem junto, por ano, por Procurador Regional da República, um impacto total de R$ 10.180.000, no meio de uma pandemia. Além disso, claro, como nós dizíamos, não só um tribunal é criado, outras coisas vêm e outros assessores, técnicos, analistas, cargos, 39 técnicos, 18 analistas, CC4, 18, função de confiança, FC2, 18, mais R$10 milhões. E na justificativa, a Procuradoria diz que a tal proposta buscou viabilizar um cenário com o menor impacto possível para o orçamento da União, e friso eu, diz o texto, de apenas R$21 milhões
R$ Apenas 21 milhões a mais para a conta do pagador de impostos brasileiro, criação de cargos, uma nova Procuradoria Regional da República em meio a uma pandemia. Todos aqueles que na semana passada, na aprovação do TRF-6, disseram aqui nesta tribuna que não haveria aumento de gastos, têm o dever de votar contra esse requerimento de urgência para não pautarmos esse projeto que, mais uma vez, visa aumentar as despesas do Estado, às custas do cidadão, que na pandemia já enfrenta uma crise econômica enorme, desemprego e ainda precisa pagar a conta da expansão do gasto público. Não é possível, senhora presidente. Obrigada, deputado Marcel. Orientação de bancada, como orienta o PT, deputado Enio. Senhora presidente, sobre esse assunto nós somos contrários à votação da urgência, somos contra a urgência. Como orienta o PSL. Deputado General Peternelli, como orienta o PSL. Essas coisas têm que ser simples. Como orienta o PL, deputado Cherini. Você não... Deputado Cherini, como orienta o PL. Como orienta o progressista. Como orienta o MDB, deputado Hildo. Duas horas e 58 minutos. Enquanto os líderes ainda não fazem uso da palavra para orientação das bancadas na votação desse requerimento, a gente esclarece que o requerimento 2144, ele busca trazer diretamente para o plenário um projeto de lei de 2019, o 6537, que foi enviado pelo Procurador-Geral da República para a criação da Procuradoria-Geral da República, Regional da República da 6ª Região, que não existe ainda e que seria criada porque o STJ encaminhou ao Congresso a proposta de criação de um Tribunal Regional Federal da 6ª Região, a criação da 6ª Região em Minas Gerais. Esse foi um compromisso da bancada mineira, buscado pela bancada mineira junto ao presidente Rodrigo Maia, que discorda no mérito da questão, mas fez um acordo de procedimento para garantir que a matéria iria à votação. Afinal de contas, ela foi proposta por ninguém menos que o Superior Tribunal de Justiça, no caso da criação do tribunal, e pela Procuradoria-Geral da República, no caso da criação da Procuradoria Regional da República, que é o braço do Ministério Público que atua no âmbito do Tribunal Regional Federal. E, portanto, como já houve requerimento de urgência da matéria referente ao tribunal, vai haver também no que diz respeito à Procuradoria-Geral Regional da República. Mas há muita resistência, porque acredita-se que isso possa gerar, sim, elevação de gastos no momento em que o país apresenta queda recorde de arrecadação e vários problemas financeiros. Há um compromisso das autoridades de que o dinheiro da Justiça Federal seria repartido e isso não significaria aumento de gastos, mas há desconfiança por parte de alguns atores políticos de que isso não seja possível e que algum aumento de gastos ocorrerá sim. Nosso líder Efraim para falar favorável ao projeto. Eu subentendo que se o líder é favorável, a bancada também é favorável, que a apreciação da urgência seja sim. Como orienta o PSB, deputado Molon? Muito obrigado, presidente. O PSB vota não a essa urgência, presidente, porque, ao contrário do que foi votado na semana passada, quando se tratava da transformação de cargos, e por isso a visão de que não importaria em aumento de gastos, nesse caso se trata da criação de cargos. Ainda que isso possa ser discutido, entendemos que isso não se deva discutir em regime de urgência, sobretudo num momento como esse. Por essa razão, o PSB vota não à urgência dessa matéria. Como orienta o PDT, deputado Pompeu de Matos? Como orienta o Solidariedade? Como orienta o PROS, deputado Gastão? Deputado Hildo, já está pronto para a orientação? Senhora presidente, a
proposta é de que, com a criação do novo Tribunal Regional Federal, tenhamos também os procuradores. Ora, não se funciona, Vossa Excelência sabe disso, não funcionando, não tendo Ministério Público, não funciona a Justiça. Então, é correta, logicamente que há impacto orçamentário, mas como nós temos a regra do teto de gasto, o gasto que será aumentado, se porventura houver, será do próprio órgão, ou seja, do Ministério Público Federal. Então, nós vamos orientar que seja aprovado o requerimento de urgência, pois trata-se realmente de uma matéria de urgência. Deputado Daniel, como orienta o PCdoB? Presidente, pelo PDT depois, presidente. Pois não, deputado. Eu estou vendo cada líder que está entrando na sala. Pode ficar tranquilo. PCdoB, deputado Daniel. Senhora presidente, o PCdoB considera que é importante nós fixarmos nesse período as votações que dizem respeito ao enfrentamento ao coronavírus. São graves os problemas decorrentes desta pandemia, na área do emprego, da proteção da vida, retomada da nossa economia, e esta matéria não se enquadra nesse critério. Quando se discutiu o TRF-6, nós votamos para que não houvesse a urgência, que ele fosse retirado de pauta. Adotamos o mesmo critério agora. Criado o TRF-6, é óbvio que haverá necessidade de ter a Procuradoria, mas não é urgente tratar desse assunto agora. Por isso, o nosso voto é não a esta urgência. Deputado Cherini, como orienta o PL? Deputada Soraya, está me ouvindo? Perfeitamente. Deputada Soraya, o PL encaminha não, deputado. Como orienta o PDT, deputado Pompeu? Presidente, pelo quanto sei, nosso deputado subtenente Gonzaga, que é de Minas Gerais, está no plenário e a senhora pode chamar ele em nome do PDT. Deputado Gonzaga, como orienta o PDT? Obrigado, deputado Pompeu. Veja bem, a aprovação do TRF-6, aqui na semana passada, é uma compreensão, nos parece uma compreensão do plenário de que, e todos aqui sabem como é que funciona a justiça, sabem que o Ministério Público sempre estará junto e deverá estar junto à justiça. Portanto, é necessário, para que o TRF-6 seja de fato instalado e funcione, que também se crie esta Procuradoria da 6ª Região. O que se discute nesse momento é o aumento ou não de despesa. Nós já temos que o teto de gastos será mantido e temos também indicativos que a própria Procuradoria irá propor um novo texto para converter vagas ao invés de criar vagas. Por isso o PDT vota sim. Como orienta o republicano, deputado Júlio? Senhora presidente, nós do republicano, a gente libera a bancada sobre esse requerimento de urgência. Como orienta o PSDB, deputado Samuel Moreira? Senhora presidente, o deputado Rodrigo de Castro vai encaminhar esta matéria. Deputado Rodrigo de Castro, como orienta o PSDB? PSL em condições de orientar, presidente. Só aguardar o PSDB. Deputado Rodrigo de Castro, como orienta o PSDB? Deputado Peternelli, como orienta o PSL? O PSL, presidente, entendendo perfeitamente a necessidade de adequar, mas preocupado com o aumento do custo de gastos, decide por liberar a bancada. Como orienta o PROS? Como orienta a Solidariedade? Presidente, Solidariedade orienta sim, presidente. Obrigada, deputado Zé Silva. Como orienta o PTB? PTB é contra a urgência, presidente.
PTB contra a urgência. Como orienta o Podemos, deputado Léo Moraes? Como orienta o PSOL? O pessoal orienta não, presidente. Como orienta o PSC? PSC orienta não, presidente. Não, deputado Aloysio. Como orienta a cidadania, deputado Rubens Bueno? Senhora presidente Soraya. Deputado Rubens, o áudio de Vossa Excelência... Deputado Rubens, o áudio está inaudível. Eu estou... Está me ouvindo? Agora sim, deputado Rubens. O Cidadania, presidente Soraya, orienta não. Até porque, ao aprovar o TRF6, ali nunca se falou da criação de cargos para carreiras essenciais da justiça. Orientar não da mesma maneira que orientamos não. Apesar do mérito, não é um momento como esse que vai se fazer gasto e criar cargos. Deputado Van Hatten, posso colocar não no novo ou Vossa Excelência vai orientar novamente? O Gilson gostaria de... Deputado Gilson Marques. Deputado Gilson Marques, como orienta o novo? Presidente, é interessante. Bastou uma semana para que a teoria de que não haveria aumento de gastos fosse por água abaixo. Uma consequência da criação do TRF6, que é a Procuradoria, agora com criação de cargos e com aumento de gastos escrachados. O peso do Estado é aquilo que ele gasta e não aquilo que ele cobra. Vão aumentar gasto para mais uma Procuradoria? O que esse Congresso vai escolher? Cobrar mais imposto ou tirar de um outro lugar, de saúde, segurança, educação? Qual vai ser a escolha? Aliás, sequer o TRF6 foi criado ainda. Vai para o Senado, pode ser que não seja aprovado. É botar os pés pelas mãos. Deu de criar coisas, de aumentar gasto, de aumentar o Estado, de criar privilégio para o pobre pagar. Ele é uma justiça que não funciona e que ele não usa. Vamos orientar não. Como orienta o PSD, deputado Darcy de Matos? Senhora presidente, o PSD é contra a urgência, portanto orienta não, senhora presidente. Como orienta o progressista? Como orienta o Avante? Como orienta o Patriota, deputado Fred? Alô. Vamos liberar aqui? Deputado Rodrigo Castro, como orienta o PSDB? Tá bom, então. Ok, vamos. Tá, seu microfone está desligado. Deputado Rodrigo, Vossa Excelência precisa ligar o microfone. Oi. Senhora presidente. Estou ouvindo bem, deputado Rodrigo. Quero dizer que é muito importante para Minas Gerais essa procuradoria, já que nós já aprovamos a criação do tribunal sem maiores gastos públicos para o nosso Estado, mas ao mesmo tempo também entendemos a posição de algumas pessoas do partido, portanto o PSDB libera. Deputado Henrico, como orienta o PV? Só um momentinho. Deputada Joênia, como orienta a rede? A rede orienta não, senhora presidente. Eu gostaria aqui de agradecer pela retirada do PDL 28 e também compartilhar algumas informações relacionadas a isso, porque trata-se de uma matéria totalmente inconstitucional, uma vez que se tenta modificar a demarcação de terras indígenas já consolidada há mais de 20 anos. A terra indígena São Marcos foi homologada, registrada em 1991. O fato de ter uma área urbana, inclusive discutida em ação no Supremo Tribunal Federal, ela não pode ser retirada, ser modificada através de um PDL. É muito grave isso, pode ocasionar uma insegurança jurídica e outras terras indígenas pelo Brasil afora, qualquer momento pode ser questionada. Se a gente deixar passar esse PDL da forma que está proposto, vai gerar
vários atos inconstitucionais e vai colocar em risco ainda direitos já assegurados aos povos indígenas que são constitucionais. A orientação é não, senhora presidente. Deputado Henrico, como orienta o PV? Presidente Soraya, a Câmara dos Deputados fica com essa votação e com essa urgência numa situação delicada, porque se nós aprovamos a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nós temos que aprovar uma procuradoria que trabalhe diante dele. Mas o Partido Verde, como não se comprometeu com essa votação, foi um dos únicos partidos que encaminhou o voto não naquela, nós vamos encaminhar o voto não aqui também, pela urgência, mantendo a fidelidade ao que nós pensamos. Mas entendendo a situação peculiar em que nós estamos. Eu quero esclarecer ao plenário que, tendo em vista já o encaminhamento das lideranças, eu vou retirar de ofício esse requerimento já sobre a batuta do nosso presidente Rodrigo Maia, que se faz presente aqui em plenário. Passamos, então, ao primeiro item da pauta. Portanto, diante da maioria das orientações contrárias ao requerimento de urgência, o requerimento foi retirado sem votação pela deputada Soraya Santos, que está presidindo a sessão. A gente já explica o que aconteceu. Das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, número 1, de 2020. O processado da medida provisória 961 de 2020, que autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o uso de regime diferenciado de contratações públicas, RDC, durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Informa ainda que a medida foram oferecidas 177 emendas. Nesse momento, passo a presidência para o deputado Rodrigo Maia. Bom, a gente explica então rapidamente o requerimento de urgência para a criação da Procuradoria Regional da República da 6ª Região parecia contar com o acordo da maioria, uma vez que, na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que vai destacar Minas Gerais do TRF1, que hoje atinge quase todo o norte e nordeste do país, mais o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, já que 35% dos processos são de Minas Gerais. Mas a aprovação do projeto referente ao TRF6 contava com a modificação de cargos juízes substitutos que seriam transformados em juízes titulares. Não é o que acontece no caso da criação da PRR6, que tem criação de cargos, e aí, por conta disso, a maioria dos líderes não viu urgência e espera, deu uma demonstração aí de que a Procuradoria mude a postura e, em vez de criação de cargos, proponha a alteração de cargos, a modificação de cargos. Retirado, portanto, esse requerimento de urgência que traria diretamente para o plenário a matéria e que provavelmente vai ensejar um diálogo aí entre a Câmara dos Deputados e a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral Augusto Aras, a sessão passou então para os seus itens de deliberação. Há 4 medidas provisórias que devem ser lidas hoje e iniciado já o processo de discussão e talvez a deliberação. A primeira delas é essa que foi chamada agora e que trata de uma flexibilização das regras de licitação durante a pandemia, a medida provisória 961. Essa medida provisória, ela autoriza que, em caso de licitações e contratos, sejam feitos pagamentos autorizados, o que tem sido exigidos em muitos casos, dada a urgência, né, da importação de medicamentos, de equipamentos para o enfrentamento da Covid-19, os pagamentos antecipados que são vedados por lei. Então, essa MP autorizou esses pagamentos antecipados. Em alguns casos, a gente está vendo aí que empresas têm agido de má fé e não têm entregado os equipamentos, mas o fato é que a medida provisória tinha esse bom propósito de acelerar a aquisição de equipamentos. E foi autorizado, então, pagamentos antecipados nas licitações, nos contratos, a aplicação também do regime diferenciado de contratações durante o estado de calamidade pública. Fazer a leitura do voto. E aí, essa matéria estava pendente, né, de apreciação pelo plenário, cujo relatório vai ser lido agora. O presidente, inclusive, convida
um deputado para fazer a leitura do relatório, já que o relator mesmo não está para fazer a leitura. O deputado General Peternelli vai fazer a leitura do voto, do relatório do voto. Leitura do voto. Pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória 961 de 2020. B. Pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória 961 de 2020 e das emendas apresentadas perante a comissão mista, com a ressalva das emendas número 1, 18, 50, 76, 78, 121 e 129, as quais consideramos serem inconstitucionais. C. Pela adequação orçamentária e financeira da medida provisória número 961 de 2020 e das emendas apresentadas perante a comissão mista. Quanto ao mérito, pela aprovação da medida provisória número 961 de 2020 e das emendas números 3, 5, 23, 25, 48, 52, 54, 62, 66, 77, 102, 107, 108, 110, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 139, 140 e 152, acolhidas parcialmente ou integralmente na forma do projeto de lei de conversão, em anexo, e pela rejeição das demais emendas. João Campos, vice-líder do Republicanos. Passa essa discussão. Quem é que está aqui? O Arlindo? Deputado Arlindo Quinalha, para discutir a matéria. Primeiro orador inscrito. Boa tarde, senhor presidente, e ao cumprimentá-lo, cumprimento todas as senhoras e senhores parlamentares. Bem, essa medida provisória, ela trata, num dos seus pressupostos, de ampliar limites orçamentários e que permite a dispensa de licitação para qualquer, digamos, obra de engenharia ou não, chegando a triplicar esses limites. Então, por exemplo, obras e serviços de engenharia de 33 passa para 100 mil. E no caso de outros serviços, compras e alienações, de 17,6 para 50 mil. Pois bem, a inovação é que há a expansão desses limites. No texto original da medida provisória, é permitido também que haja alienação de bens, o que nós somos contrários. Se entendemos bem, o senhor relator acatou esta emenda para impedir a alienação de bens, não só porque estamos em período de pandemia, como este é um tema que pode causar prejuízo aos cofres públicos. Bom, há outras previsões, por exemplo, como o pagamento antecipado para aqueles que vierem ou a vender ou a prestar serviços para o Estado. A justificativa é que, durante a pandemia, para comprar máscaras, por exemplo, ou para comprar respiradores, houve quem exigisse o pagamento antecipado. Aí há que ter cautela, e me parece que também o relator elencou
algumas cautelas. Então, diante disso, nos parece que, tendo as garantias, tendo a triagem adequada, o objetivo é criar as condições de um regime especial de contratação no momento da pandemia. E aí nós somos favoráveis, porque entendemos que é adequado para este momento, e queremos finalizar dizendo o seguinte, que se num debate já anterior do projeto de lei que aumentou as penalidades, nós queremos registrar novamente que não é o aumento de penalidade que descobre o criminoso, é ter um sistema eficaz de controle, que neste caso, que nós não estamos discutindo penalidades, nem mudança, nem alteração do Código Penal, o que tem que valer são os instrumentos de controle para evitar que haja prejuízo aos cofres públicos. Deputado Pompeu de Matos, 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, na verdade, presidente, essa medida provisória, ela altera a Lei 8666, é a lei das licitações, e ela, de certa maneira, muito positivamente, flexibiliza. E nós, naturalmente, somos a favor dessa flexibilização em tempos de pandemia, exatamente permitindo, primeiro, que na compra das EPIs, o equipamento de proteção individual, por conta da grande demanda, a gente sabe que as empresas não têm disponível no estoque para fornecer esse material. Via de regra, também não tem dinheiro para comprar esse material. Então, o que se pretende aqui é fazer uma flexibilização de tal maneira que o poder público faça a contratação, antecipe o pagamento para que a empresa que vai fornecer o material possa comprar o material, ter em estoque e fornecer para o Poder Executivo, enfim, para quem fizer a contratação e a compra. Eu acho isso positivo. O segundo aspecto, presidente, é na questão do limite de gastos, no caso das licitações. Para obras, era 33 mil hoje, passa então para 100 mil reais. Eu digo sim, é razoável nesse momento essa flexibilização. Mais do que isso, é necessário que se flexibilize. Isso para as prefeituras, para o governo do estado e para o próprio governo federal. No outro aspecto, para serviços, o limite hoje está em R$ 17.600 e esse limite ele vai ser ampliado também significativamente, chegando a 50 mil reais. Também é outra flexibilização tão necessária nesse momento para que o poder público tenha uma certa autonomia e, ao mesmo tempo, a autoridade, a autorização, a legalidade para poder dar as respostas que a pandemia está a exigir do poder público sobre todos os aspectos. Então, esse regime, chamado regime diferenciado de contratação, ele se amplia, ele melhora e permite, então, que nesse momento o poder público tenha instrumento para enfrentamento da crise e seja mais ágil, mais célere, no sentido de buscar aquilo que é necessário para atender o cidadão, a cidadania em pandemia. A preocupação que fica, porque ali também a medida provisória permite alienação de bens. Nós, do PDT, historicamente, presidente, somos contra a alienação de bens, contra a venda de patrimônio público, contra a privatização. E eu entendo que o poder público não tem que vender nada nessa hora para comprar EPIs, enfim, o poder público tem o dinheiro necessário para dar o socorro que o povo precisa, merece e necessita. Eu sou a favor da medida provisória, presidente, mas com essa ressalva de que não precise vender patrimônio público por isso. Muito obrigado. Deputado Vicentinho, PT de São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa medida provisória, ela tem como objetivo flexibilizar normas de licitação para a contratação com a administração durante o estado de calamidade pública em razão do coronavírus. Por isso que tem essas autorizações para dispensar a licitação, ampliá-la, pagamento antecipado nas licitações de contratos, aplicação do regime diferenciado de contratações públicas,
mesmo que isso não seja diretamente ligado à questão da pandemia, mas é uma forma dentro da preocupação que essa casa vem adotando no sentido de propiciar e facilitar todas as possibilidades. Por isso que o nosso voto será um voto favorável. Entretanto, senhor presidente, além disso, o governo Bolsonaro anuncia que vai reduzir para R$300 o valor da contribuição que é dada hoje para o nosso povo trabalhador de R$600. Ele não queria nada, depois chegou a 200. De gente da Bahia inteira, posso pouco. Esse aqui é o problema. Tá com problema na conexão. Problemas na conexão em geral têm causado o que tem causado com todos os brasileiros que se veem submetidos a realizar reuniões de trabalho virtuais, que é as reuniões travarem em razão de quedas de conexão. Eu aproveito para falar o que acaba de um nobre colega do PT dizer que o governo Bolsonaro reduziu. É muita maldade. O governo Bolsonaro aumentou o auxílio emergencial. No início eram 3 meses, passou para 5 meses de 600. E a mulher que comanda a família, 1.200. É maldade. Para que tanta maldade? Eram 5 meses. O governo, com muito esforço, com o ministro Paulo Guedes, aumentou mais 4 meses de R$300. E é bom dizer, para a esquerda, por exemplo, que só quer meus direitos, não pensa em seus deveres com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país, que esse auxílio emergencial não é uma aposentadoria, não é para a vida toda. Esse auxílio, já diz, auxílio emergencial, para um período de emergência. É isso que está acontecendo. E até o final do ano, os brasileiros terão esse auxílio de mais R$300 mensais e a mulher que comanda a família mais 600. Esta é a lógica. Este é o bom senso. Porque alguns querem viver a vida inteira recebendo. Quando alguém paga, alguém trabalha para pagar. Alguém recebe sem trabalhar, alguém está trabalhando para isso. É o caso do Bolsa Família, que eu falei há pouco aqui na sessão, que Bolsa Família é por um período, por um tempo, não o tempo todo. E tem pessoas, principalmente a esquerda, acostumada a benesses, meus direitos, e se esquecem de trabalhar pelo Brasil. Felizmente, nós já estamos vencendo a Covid-19. Em todo o Brasil, reduzindo o número de mortos, número de contágios. Até dezembro, nós já estaremos em bem melhores condições para que todos voltemos a trabalhar. E se tivessem ouvido o presidente Bolsonaro, e no início, quando tivessem os pequenos sintomas, já tomassem cloroquina ou hidroxicloroquina, teríamos muitos menos mortos no Brasil. Esta é a verdade. Tanto é que a China, tardiamente, começou a usar a cloroquina. Eu estou vendo que no meu lugar aí tem um deputado do PT, né? Mas quem está falando é o deputado Bibo Nunes aqui. Quem está aparecendo é ele, mas quem fala sou eu. Mas lembrando que esse auxílio não é uma redução, é um aumento. Um aumento que o governo Bolsonaro está dando para os brasileiros que necessitam. E deixo aqui meu protesto a brasileiros maus caráteres que se aproveitaram pegando esse dinheiro sem precisarem. É momento de união, de solidariedade por um Brasil melhor. Estamos vencendo a Covid-19. Vem aí um Brasil com mais saúde e muito progresso. Muito obrigado, nosso presidente Rodrigo Maia. Deputado Hildo Rocha, 3 minutos. Senhor presidente, essa medida provisória 961, que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro, ela flexibiliza os contratos, as aquisições e autorização de obras para serem realizadas nesse período da pandemia, com um valor de pequena monta, de até R$100 mil. Essa é a proposta da medida provisória, assim como também contratos de aquisição de produtos mais voltados à saúde, caso de medicamentos,
de equipamentos que são usados no dia a dia, principalmente equipamento de proteção individual, como é o caso de máscaras, de gorros e outros que são necessários. E isso facilita por parte dos prefeitos, dos secretários municipais, por parte dos secretários estaduais, dos governadores e também, muito menos, do Poder Público Federal, porque quase não se utiliza a Lei 8.666. O governo federal tem uma regra própria de licitação, de contratos, então ajuda muito os estados e os municípios. Sem dúvida nenhuma, a medida provisória é muito boa para acelerar a aquisição de equipamentos, a aquisição de produtos, mais voltados para o atendimento da saúde nesse momento, assim como também para a construção. Nesse momento de pandemia, foi necessário, ainda é necessário em alguns locais, construção de postos de atendimento para as pessoas afetadas com a Covid-19. Portanto, o MDB entende que é boa, eu defendo a matéria, a bancada já se reuniu, decidiu votar a favor dessa proposta do presidente Jair Bolsonaro, essa medida provisória. Portanto, senhor presidente, eu defendo a aprovação da medida provisória 961. Érica Cocai. Parabéns mais uma vez. Não, o senhor não fala. Municipal. Deputado Rogério Correia. Boa tarde, presidente. Essa medida provisória já foi defendida aqui pelos deputados do PT, mas eu queria reforçar. É claro que durante esse período de pandemia, flexibilizar para possibilitar o combate à pandemia é algo que precisa do nosso apoio, precisa que a Câmara respalde. Agora, é preciso também relembrar o que disse aqui o deputado Vicentino. Nós estamos, no Brasil, com mais de 120 mil mortos. Embora agora a pandemia comece a mostrar números menos terríveis, o faz diante de um quadro de um genocídio acontecido. 120 mil mortos é um número completamente excessivo. E o pior, é possível que nas condições que são postas pelo governo federal de pouca atenção com a ciência, isso amplie. Porque até hoje, deputados bolsonaristas e o próprio presidente continuam insistindo que basta o povo brasileiro tomar cloroquina ou hidroxicloroquina, o que não tem comprovação científica nenhuma. Quando fazem isso, incentivam o povo brasileiro contra a ciência a ir se aglutinar, não tomar os cuidados necessários e ampliar o número de mortos. Portanto, Bolsonaro tem sim responsabilidade nesse genocídio. O Brasil foi o pior país a enfrentar esta pandemia. Então, quando uma medida provisória veio como essa, é claro que nós aprovamos. Mas, olha, sinceramente, retirar os R$600 e diminuí-lo pela metade é mesmo muita maldade. Um deputado disse aqui, é muita maldade, e é mesmo. R$600 é algo que é o mínimo para se sustentar uma família numa época dessa, e mais do que isso, buscar também aquecer a economia. E isto, evidentemente, diminuiu o impacto negativo da pandemia durante o processo da economia. Uma proposta feita por nós. O presidente Rodrigo Maia mesmo foi um entusiasta desta proposta e isso, de fato, salvou pessoas, salvou vidas e, mais do que isso, aqueceu a economia num período muito difícil. Mas não é esse o entendimento da equipe econômica e muito menos do presidente Bolsonaro, que agora se apressa em diminuir pela metade num procedimento onde o Brasil, de novo, teve mais um trimestre de recessão econômica. Então, o que se aponta para o futuro é ainda
muito perverso, é muita maldade com o povo brasileiro. Nós não podemos concordar com essa diminuição desses valores. A nossa proposta é que, pelo menos até dezembro, se mantenha R$600 e se discuta realmente uma renda mínima para o Brasil, até no sentido de recuperar a nossa economia. Somos a favor dessa medida provisória, mas completamente contrários à diminuição da renda básica no Brasil. Está encerrada a discussão. Para oferecer parecer às emendas de plenário apresentadas às medidas provisórias, conforme o parágrafo 1º do artigo 3º do ato conjunto da mesa da Câmara e do Senado, concedo a palavra ao deputado João Campos. Senhor presidente, nós temos 5 emendas de plenário. A primeira delas, a nossa manifestação é favorável, tanto do ponto de vista da constitucionalidade, da técnica legislativa, quanto do mérito, até porque ela resgata parte do que continha a MP 951, que caducou em data recente, para possibilitar, como forma alternativa à dispensa de licitação, a adoção do registro de preços, portanto, com mais segurança para a administração pública. Manifestação, portanto, favorável. A emenda número 2, a manifestação e o nosso parecer é contrário, até porque ela repete diversas outras emendas apresentadas extra plenário que já foram por nós rejeitadas, já que ela pretende restringir para que aquilo que está sendo proposto alcance apenas os procedimentos relacionados com a pandemia. A emenda de número 3, de iniciativa do subtenente Gonzaga, com quem eu havia dialogado anteriormente e preliminarmente havia concordado no mérito, mas dialogando com setores técnicos do governo, chegamos à conclusão de manifestar contrariamente no mérito, porque ela amplia o prazo de 6 meses, 180 dias para 360 dias, para execução de obras, o que implica dizer que trata-se de obra de maior volume, de maior custo, e aí necessariamente teria que submeter ao processo licitatório. A emenda de número 4, no mérito também desfavorável, até porque pretende fazer alterações à Lei 8666, de 93, de caráter permanente. E esse não é o objetivo da medida provisória, que trata em matéria de natureza penal, o que não é próprio para a medida provisória, e também não tem pertinência no mérito. Essa é a nossa manifestação. Vou continuar aqui. Portanto, favorável à aprovação apenas da emenda número 1. Continuar, vou passar aqui para os oradores inscritos, para que a gente tenha tempo para analisar as emendas. Deputada Jandira Fegali. Aí tomou. Roberto. A gente está passando lá, dos partidos grandes lá. Você está acompanhando a apreciação da medida provisória que flexibiliza as regras de licitação durante a pandemia, medida provisória 961 de 2020. Deputada Soraya Manato. Deputado Zaratini, pela liderança do PT, quer falar? Deputado Evair de Mello, pela liderança do bloco do PP. Pelo governo, né? Presidente, pela liderança da minoria, ponha logo aí. Calma, Zé.
Calma, Zé. Posso falar? Calma, Zé. Zé Guimarães, pela liderança da minoria. Bom, presidente, até para ganharmos tempo, já que a coisa está meio lenta, mas é importante, senhor presidente, nós, nesse momento, fazermos uma reflexão sobre esta decisão do governo de reduzir pela metade os benefícios sociais oriundos do auxílio emergencial que nós aprovamos na Câmara Federal. Lembro ao país e àqueles que nos assistem neste momento que o governo encaminhou inicialmente o auxílio de R$200. Depois evoluiu e nós tínhamos apresentado a proposta de um salário mínimo. Nós da oposição, em diálogo com Vossa Excelência, nós acertamos o auxílio emergencial ficaria em torno de R$600 e esta casa incluiu a mãe solteira para receber o auxílio em dobro de R$1.200. O governo atual viu-se no emaranhado de disputa política. De um lado, aqueles que pregam e defendem a continuidade da chamada austeridade fiscal, para não furar o teto do gasto. E de outro, aqueles que, como o ministro do Desenvolvimento Regional, que veio ao Nordeste semana passada e deu tanto azar que abriu a comporta do projeto da barragem de Jati, inaugurar uma obra do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, terminou levando azar, talvez porque o governo Bolsonaro não colocou um centavo nessa obra, veio fazer festa com chapéu alheio, veio dizer que os investimentos públicos estariam retomados, e agora a barragem estourou. E o que é pior, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, vejam que a peça é apenas um parêntese. Aquele discurso que o governo retomaria o investimento público como forma de retomar as obras, o orçamento que chegou à Câmara ontem, tudo previsto para o investimento público em 2021, nada mais do que 28 bilhões de reais. Isso é recurso? Isso é investimento público ou é um arremedo daqueles que querem fazer demagogia perante a opinião pública brasileira? É claro que terminou prevalecendo, em certa medida, a posição do ministro Paulo Guedes, que impôs uma dura derrota à ala do governo que quer fazer farra fiscal com chapéu alheio. E já, até porque, meus caros parlamentares, essa PEC do teto, aliás, esse teto do gasto já está furado faz tempo, porque esse governo é o governo da irresponsabilidade fiscal, não tem meta coisa nenhuma, abriu já tudo, portanto, não comporta mais se falar em teto do gasto, porque já furou esse teto e continua furando. E agora ainda tem a disfarçatez, ainda tem a coragem de anunciar ao país a redução para R$300, eu vou repetir, reduzir de R$600 para R$300 o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, senhoras e senhores parlamentares, ele sustenta, ele induz o funcionamento da economia real nas pequenas e médias cidades. Como é o Bolsa Família, para cada R$1 investido, gera 1,78, conforme o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, os institutos e órgãos que avaliam o impacto dos benefícios sociais num país de miseráveis como o nosso, termina influenciando e dando um certo crescimento da economia brasileira. E agora, o governo, de forma perversa e cruel, reduz, eu vou repetir para a base do governo, reduziu para R$300 os R$600 que as famílias cearenses brasileiras estavam recebendo. A mãe de família que tem 4, 5, 10 filhos, que é mão solteira, estava recebendo R$1.200 e agora ele vai reduzir para R$600. Tudo foi reduzido
e anunciam que no próximo ano vão criar um outro programa para garantir talvez 200 ou até menos reais para essas famílias que vão sair da pandemia de forma muito mais pobre do que o início desta pandemia. É, portanto, uma lógica escravista, que é tornar o povo escravo e ainda mais e ainda quer capitalizar politicamente, como se os nordestinos, como se os brasileiros que moram nas periferias das grandes cidades pudessem viver com esse auxílio de R$300. Quando nós criamos o Bolsa Família e estabelecemos as condicionalidades para a família ter acesso, eram duas questões que sustentavam a economia brasileira. Primeiro, o pleno emprego. Na época dos governos Lula e no primeiro governo da presidenta Dilma, o emprego, nós geramos 20 milhões de empregos. Portanto, com os empregos gerados e o Bolsa Família, a economia girava. E, portanto, por isso que teve em 2010 o crescimento médio da economia brasileira de quase 8%, coisa rara na história do Brasil. Não se retoma crescimento de economia de país algum com esse tipo de visão tacanha. Faz não porque o país tem um programa de desenvolvimento social, mas faz porque tem um programa eleitoreiro, porque quer ganhar o eleitor do Nordeste, das periferias, como se ele tivesse algum compromisso com as pessoas que mais precisam de proteção no Estado. Eu escuto uma heresia dessa, alguém dizer no plenário, nos microfones desse plenário, Ulisses Guimarães, que o Brasil está vencendo a pandemia, que nós vencemos a pandemia. Como? Já mais de 115 mil pessoas que faleceram, que morreram, sob o olhar impiedoso desse governo, sob a crueldade desse governo, que a única coisa que fez foi mandar o povo tomar a tal da cloroquina. Esse não é o país que os brasileiros e brasileiras esperavam do atual governo. Esse não foi o país que as famílias brasileiras, que o enviado de Deus, acima de tudo, diz defender as famílias brasileiras. O rei está nu. O mercado impôs ao governo que não podia aceitar e não deixava o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não podia continuar se ele continuasse com o auxílio emergencial de R$600. O governo, portanto, viveu essa encruzilhada e vai viver mais, porque, vejam, a peça orçamentária que o governo enviou para esta casa, que a Comissão de Finanças e a Comissão de Orçamento e Obras e Orçamentos Públicos vai ter que discutir, é um orçamento pífio. E onde é que o governo resolveu meter a tesoura? Em primeiro lugar, o salário mínimo, porque não teve aumento real, só repôs a inflação, 2,58%. O salário mínimo, que era de R$ 1.079, reduziu R$12 e passou para R$ 1.067. Meteu a tesoura na educação e cortou da educação mais de 4 bilhões. Como defender o SUS e cortar mais de 2 bilhões do Sistema Único de Saúde? Esse orçamento é uma tentativa de dizer para o país e para o mundo: nós estamos preservando o teto do gasto, mas não está preservando coisa nenhuma, porque esse é o governo da gastança irresponsável, que não tem planejamento, libera recursos sem saber com qual objetivo, e é por isso que o Brasil entrou em recessão, conforme os dados do último trimestre. É um país que não tem horizonte. É um país que não vê perspectiva nenhuma de crescimento da economia brasileira, porque tem um governo incompetente na gestão da crise sanitária e é incompetente na gestão da crise econômica, que vai se avolumar. Nós não vamos, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, vacilar nessa questão. O país está ouvindo todos falarem, e a pergunta que não quer calar: por que reduziu de 600 para R$300? Por que essa maldade? Por que essa perversidade toda? Ele não disse que tem compromisso com os mais pobres, com aqueles que precisam de proteção do Estado? Por que não prorrogou com o mesmo R$600? A medida provisória que vai chegar na Câmara, nós vamos ter que discutir, nós vamos colocar lá no isso para mostrar que esse governo não tem qualquer compromisso com os pobres. Se tivesse, ele não reduziria o salário mínimo, não tirava dinheiro da educação, da saúde, como está
peça orçamentária que chegou à Câmara Federal nesta noite de segunda-feira. Portanto, senhor presidente, fica aqui o nosso protesto e a nossa solidariedade às famílias brasileiras que vão perder R$300 no seu orçamento familiar. Muito obrigado, senhor. Vamos lá. Passa-se a votação. Ele não deu parecer, não? Para oferecer parecer às emendas plenárias apresentadas a medida provisória, conforme o parágrafo 1º do artigo 3º do ato constitucional. Já fez o que eu estou dizendo. Acho que você está mais doido que eu hoje. Passa-se a votação. Em votação, parecer da comissão mista na parte que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Por favor e contra, não tem ninguém inscrito. Orientação de bancada. PT. Boa tarde, presidente Rodrigo Maia. Boa tarde, senhoras e senhores parlamentares, povo brasileiro que nos assiste. A nossa orientação, presidente, será sim. Entretanto, vamos seguir destaque do PDT. Veja, o PT criou o regime diferenciado de contratações para o PAC, depois para a Copa, depois houve ampliação para o PAC e outras obras, e eu próprio, em muitas oportunidades, defendi essa ampliação no plenário. Somos a favor, preenche os pressupostos de relevância, mas há dispositivos que estendem para além do período da pandemia em todas as obras. Vamos votar agora sim, ressalvados os destaques. Obrigado, presidente. PL. PSL entende que são atendidos os pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória. Portanto, orienta sim. PL. Senhor presidente, o PL considera essa medida provisória extremamente importante nesse momento de pandemia, nesse momento de orçamento de guerra. Nós temos que encontrar sempre melhores fórmulas para facilitar a vida do gestor nesse momento. E também, é claro, nós sabemos que tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, tem controle interno, que vão fazer os controles para que não haja desvio de recursos públicos. Então, o PL, em relação aos pressupostos constitucionais, vota sim, senhor presidente. PP. Se você chegar em Boa Vista, eu vou pegar um advogado para a gente conversar. MDB. Senhor presidente, são atendidas todas as necessidades legislativas do processo legislativo nessa medida provisória. Portanto, nós vamos orientar sim, o MDB é a favor da flexibilização das regras para se contratar e se licitar nesse momento de pandemia, assim como também nós já trabalhamos no sentido de mudar toda a legislação de licitação e contrato, votamos favorável à nova proposta que está no Senado. Lá no Senado está dormindo numa gaveta, não sei qual é a gaveta de quem é, mas se já tivesse sido aprovada aquela proposta de mudança que se constrói uma nova legislação de contratos e licitações, nós não precisaríamos nem sequer estar perdendo tempo de estar votando, ou o presidente Jair Bolsonaro editar a medida provisória para flexibilizar, porque a proposta que existe, que está no Senado, flexibiliza os contratos e licitações. Portanto, o MDB orienta sim. PSD. Senhor presidente, o PSD entende que a flexibilização é fundamental para que o gestor possa agir rapidamente. Portanto, o PSD também orienta sim, senhor presidente. Republicanos, deputado Júlio César. Senhor presidente, nós também do Republicanos votamos sim, parabenizando o relatório do nosso nobre deputado João Campos. E quero aproveitar, senhor presidente, que hoje é dia 1º de setembro, é o dia da educação física. Então, quero aqui parabenizar todos os professores de educação física do nosso país. Obrigado. PSDB. Senhor presidente, PSDB vota sim. PSDB vota senhor sim. Presidente, PSDB. Senhor presidente, o PSDB vai orientar sim. Nós achamos que a medida provisória traz alterações no regime diferenciado de contratações
ele permite utilizá-lo aí neste período da pandemia, altera também a lei de licitações no que se refere à dispensa de licitações e autoriza pagamentos antecipados no período da pandemia. Nós vamos votar favoravelmente, ressalvados destaques para debater um pouco melhor a questão dos objetos, do que realmente vai ser tratado para essas exceções. A orientação é sim, senhor presidente. PDT. Presidente, a orientação do PDT também é sim, até porque a medida provisória em tempos de pandemia é um remédio bem importante para enfrentar os problemas da burocracia no que diz respeito a aquisições de material, obras, enfim, compras que o serviço público e o setor público precisa fazer. Ela muda os patamares na questão das licitações de 17.600 para 33 mil, aliás, para 50 mil reais, de 33 mil no caso de obra para 100 mil reais, ou seja, flexibiliza de maneira bem importante. O regime diferenciado de contratação também possibilita, e o pagamento antecipado, tão necessário nessa hora, porque as empresas não têm o produto para ofertar no seu estoque, a empresa tem que pagar, ou seja, comprar o produto para depois entregar ao setor público. O setor público pode colaborar fazendo pagamento antecipado. Então, nós estamos legalizando uma força-tarefa de enfrentamento da pandemia com superação das dificuldades, das barreiras econômicas e legais. Muito obrigado. DEM. Solidariedade. Senhor presidente, solidariedade orienta sim. PROS, deputado Gastão. Orientamos sim. É a próxima. Vai lá, a esquerda tá. PTB. Então tu conseguiu uma façanha inédita. Senhor presidente, podemos, vota sim. PSOL. Essa medida provisória altera regras nos modelos de licitação, como, por exemplo, triplica os valores em que dispensam licitações, autoriza o pagamento antecipado de licitações, mas o grande problema dessa medida provisória é que, ainda que se alegue que a vigência seja para o período da pandemia, há questões nelas que, na verdade, aplica para qualquer regra, para qualquer tipo de contrato, de compra, inclusive de alienação, ou seja, de venda de imóveis. Por isso, a bancada do PSOL vota não. Como vota o PSC? O PSC encaminha sim, presidente. Como vota o Cidadania? Cidadania, PCdoB. Senhor presidente, o PCdoB considera que é uma medida necessária, porque nesse período de pandemia nós temos que dar agilidade aos contratos, encurtar prazos, e a antecipação é uma medida também providencial para agilizar a contratação e recebimento de produtos, e a medida vem exatamente da segurança jurídica, dar garantias aos gestores que não sejam cobrados posteriormente por ações que podem prejudicar os municípios, prejudicar as ações que os gestores estão adotando para garantir a prestação do serviço. Portanto, ela é necessária. A nosso voto da bancada do PCdoB é sim. Como voto Cidadania, deputado Rubens Bueno. Tá aí, gente? Rubens Bueno. Presidente, o Cidadania vota sim, até porque nós vivemos estado de calamidade pública, e isso vai até dezembro, com possibilidade de prorrogação.
E é neste momento que nós temos que agilizar muitos processos. Isso não impede a lei de acesso à informação. O RDC é um ponto importante para evitar a burocracia num momento tão grave como esse. Votamos sim. Como vota o novo? Diego, como é que faz você? Oi? Hein? Avante. Que emenda que não chegou? Avante, patriota. Estava engatilhada para sair, máscara não vai. Presidente, o PV encaminha o voto sim. Material esportivo. PV sim. DEM. Deputado Luiz Miranda. Bem pequenininho. Tá? Falou? Não sei se já... Senhor presidente, o DEM orienta sim, somos favoráveis ao parecer do relator e aproveito a oportunidade para pedir para que todos os parlamentares, nossos pares, assinem a CPI do coronavírus. Hoje, nós aprovamos um projeto de combate à corrupção no setor da saúde, principalmente nesse momento de pandemia. Não podemos deixar que não assinemos a CPI do coronavírus, que irá nos ajudar a, no futuro, investigarmos para onde foram os recursos que nós destinamos nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Como vota a rede? Estava chegando. Boa tarde, senhor presidente. A rede vai orientar, sim, pelos pressupostos constitucionais. Minoria. Oposição. Minoria, presidente, encaminha o voto sim. E lembro aos meus pares que em 2011 fui eu que relatei o RDC na época do governo da presidente Dilma. E é bom lembrar que essa medida provisória, preservando os destaques, ela é, na verdade, o legado de tudo aquilo de bom que nós fizemos para dar agilidade na gestão pública. Portanto, as bases desse RDC foi aquilo que nós fizemos em 2011. Inclusive, eu fui relator, onde eu ouvi muitos discursos contrários ao RDC. E hoje, o país está se valendo de um legado que fizemos em 2011, quando relatei esta medida provisória. Por isso, a minoria, respeitando o voto do PSOL, presidente, libera, mas o meu voto é favorável, porque eu relatei essa matéria em 2011. Oposição. Governo. Governo orienta sim, presidente. Em votação. Aqueles que forem a favor, permaneça como se acha. Pelo PP. Aprovado. Entendeu? Água. Já está aprovado? Vou checar isso aqui. Em votação, o parecer da comissão mista, na parte que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002, Congresso Nacional. Para encaminhar o parecer, a favor, deputada Érica Cocai. Érica Cocai. Tá bom. Não custa. Só um momentinho que a gente vai liberar. Presidente, nós somos favoráveis a esta medida provisória que diz respeito a uma flexibilização necessária para que nós tenhamos o regime diferenciado de contratação com alargamento dos seus limites em até 3 vezes, mas que se possibilite também as compras antecipadas. Isso é importante porque nós estamos reconhecendo que há um regime de emergência, nós estamos reconhecendo que há um estado de calamidade no Brasil. O Brasil está com 121 mil mortes. E nós temos agora o resultado do segundo trimestre do PIB, uma queda de 9,7%. Então, portanto, há um genocídio do ponto de vista do CPF, um genocídio do CNPJ, um genocídio de esperança. E um genocídio que se caracteriza com esta proposta orçamentária. Só para se ter uma ideia, nós saímos de um valor
para a educação durante o governo Dilma de 46,8 bilhões e chegamos a um valor para 2021 de 20 bilhões. Há uma restrição do orçamento das despesas discricionárias da educação em 8,6% e um crescimento das despesas discricionárias para a defesa. Então, há uma lógica invertida neste país. E agora recebemos o anúncio de que o presidente da República vai comprimir o auxílio emergencial. Se nós temos essa queda de 9,7% do PIB no trimestre, se nós não tivéssemos o auxílio emergencial, que o governo queria em R$200, e que nós conseguimos aprovar em 600, em 1.200 para as mulheres que são líderes de famílias monoparentais. Mas se não tivéssemos, se calcula que nós teríamos ainda um decréscimo muito mais agudo no PIB. Alguns falam em até 15%, outros falam em 12%, em 13% de retração do PIB nesse trimestre. Se avalia que durante o ano o impacto positivo do auxílio emergencial representará uma não redução do PIB em por volta de 4% ou 5%. Nós queremos saber, e está muito claro para quem serve este governo, nós queremos saber a quem serve o governo Bolsonaro. Seguramente não é o povo brasileiro. Não é ao povo brasileiro. É um fracasso do ponto de vista do enfrentamento à pandemia. É um fracasso do ponto de vista do enfrentamento à própria economia. Nós temos a redução, praticamente a redução imensa dos recursos para investimentos nesse país. Não há projeto de desenvolvimento do país. O Brasil está à mercê dos interesses do capital financeiro, do capital rentista, e o presidente da República me parece preocupado tão única e somente com aquilo que ele falou naquela reunião ministerial, aquela que mostrou as vísceras do próprio governo e o seu desprezo para com a República, a democracia e para com o povo. Ali ele dizia: eu preciso de quem ajude os meus filhos e ajude os meus amigos, naquela intervenção nítida que ele estabelecia a Polícia Federal, como está fazendo a intervenção no conjunto do Estado, como se o Estado estivesse a seu mercê e ele preocupado única e exclusivamente com as eleições e ao mesmo tempo em proteger seus filhos. Para encerrar, presidente, eu apenas faço a pergunta que não quer calar. Quem mandou matar Marielle Franco? E faço também uma outra pergunta, porque a primeira-dama, Michele, recebeu R$89 mil da conta de Fabrício Queiroz. Orientação de bancada. Como orienta o PT? Posso orientar, senhor presidente, pelo PL? PT já está a postos, por gentileza. Tá bom. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o PT vai orientar, sim, ressalvados destaques. Nós que, a partir do ano de 2011, com as obras inicialmente da Copa, e depois do PAC, e depois na educação, por exemplo, adotamos isso que podemos chamar de regime de contratação integrada. O nome pode ser esse. Ele possui, portanto, um conjunto de dispositivos que, restritos à pandemia, inclusive a antecipação de pagamentos de serviços, melhor preço ou garantia de fornecimento de bens e serviços para o combate à pandemia, é uma opção adequada. Por isso o PT orienta assim. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Como orienta o PSL? PSL, presidente, concorda com o relator, aprova o parecer e orienta sim. Sim. PL. Senhor presidente, eu também quero fazer a mesma pergunta que eu estou ouvindo o tempo todo. Quem mandou matar Marielle? Mas eu quero fazer uma outra pergunta que a oposição deveria fazer também. Quem mandou matar o presidente Bolsonaro? Vamos fazer as duas perguntas? E aí fica melhor. Às vezes eu não entendo muito a oposição, porque a oposição defendeu o isolamento social, o lockdown, como fosse científico. E diz que a cloroquina não é científico. Já tem conhecimento científico
2A para a hidroxicloroquina como tratamento precoce. A ivermectina também tem conhecimento científico. Tratamento precoce, que o próprio presidente Bolsonaro disse, não faça um lockdown, vamos continuar trabalhando. E agora são os pais do auxílio emergencial. Que coisa engraçada, eles estavam no governo agora há pouco tempo atrás e pagavam para a população com o dinheiro do Estado. E agora estão na oposição e estão pagando com o dinheiro do Estado. Mas quem é que paga o dinheiro do Estado? Quem paga o dinheiro do Estado? Não é o cidadão? Então, e quem vai pagar é o Poder Executivo, não é a oposição. Então, senhor presidente, é bom esclarecer isso. Quem mandou matar a Marielle? Quem mandou matar o presidente Bolsonaro? Nós votamos sim, o PL vota sim, senhor presidente. Muito bom, obrigado, deputado Cherini. Como vota PP? Pensa aí, ligue lá para o pessoal também, se você conhece. PP. MDB, como vota o PMDB, deputado Hildo Rocha? Senhor presidente, o MDB vai orientar sim, logicamente que a medida provisória é muito boa, oportuna, tem urgência, tem relevância. Foi em boa hora que o presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão de baixar essa medida provisória para facilitar a aquisição de medicamentos, aquisição de insumos hospitalares e também construções que sejam necessárias de pequena monta serem feitas de forma rápida para atender as pessoas cometidas pela Covid-19. Então, vamos orientar sim, e quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para alertar os pescadores do Brasil inteiro de que não está sendo feito registro dos pescadores, desde que a CGU tomou essa decisão. Enquanto o governo não tiver construído e instalado um novo sistema, quem está fazendo está fraudando e é possível de ser preso. Portanto, muita atenção, pescadores que inocentemente estão sendo levados por pessoas que estão fraudando o sistema da pesca, da Previdência Social e fazendo com que o seguro-defeso continue a ser fraudado. Muito obrigado, MDB sim. Muito bom. Como vota o PSD? Deputado Diego. Líder Diego Andrade, como vota o PSD? PSD vota sim, presidente. Muito bom. Como vota Republicanos? Senhor presidente, Republicanos vota sim nessa matéria e não posso deixar de, mais uma vez, parabenizar o relatório brilhante do deputado João Campos, nossa grande liderança no estado de Goiás. Obrigado, senhor presidente. PSDB, o amigo Samuel Moreira. Samuel Moreira, líder do PSDB, como vota? Oi, senhor presidente, o PSDB orienta sim. PSB, como orienta? Presidente, antes de orientar pelo PSD, eu gostaria de, em respeito aos colegas, fazer uma ponderação. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal alertou o presidente da República de que, se ele continuasse fazendo propaganda de um remédio sem eficácia comprovada, que ele poderia ser responsabilizado, inclusive criminalmente, pelas mortes. Eu receio que alguns colegas estejam incorrendo no mesmo erro do presidente e que amanhã ou depois possam ser processados, inclusive criminalmente, pelas mortes causadas por quem acreditar nessa mentira que está sendo dita no plenário da Câmara. A nossa imunidade não nos dá direito a receitar remédios sem eficácia comprovada. Eu alerto aos amigos, aí, aos colegas deputados, por amizade, para que amanhã ou depois eles não venham a ser responsabilizados do que pode vir a ocorrer. O presidente Eu agradeço muito, deputado, pela sua sugestão. Tempo do orador, mas o senhor por cuida gentileza. do seu mandato, que eu cuido do meu. Para manter a ordem, por favor, nosso líder Giovanni Cherini respeitar a palavra que está franqueada ao líder Alessandro Molon. O presidente da República atendeu essa recomendação do Supremo e parou de falar da cloroquina. Percebam que até o presidente da República, que é um insensato e um insano, começou a se comportar em relação a isso com medo de processo criminal. Eu quero alertar os colegas
que nós não temos o direito de receitar remédio, sobretudo remédio sem eficácia comprovada. Isso pode levar à responsabilização criminal Como orienta de o PSB? colegas pelo mau uso da tribuna. O PSB orienta assim. Sim, muito obrigado, agradeço a gentileza de ambos. Como vota o PDT? Presidente, essa medida provisória 961, ela realmente preenche todos os requisitos de urgência, de relevância, de importância, porque na hora da pandemia, presidente, ela vem flexibilizar o sistema de licitação, exatamente para que dê agilidade ao serviço público, no sentido de que possa comprar as EPIs, equipamento de proteção individual, enfim, todo tipo de ação de enfrentamento ao coronavírus. Quem tem a doença tem pressa de ter um remédio, e remédio receitado por médicos, não por vereador, nem por prefeito, nem por deputado, nem por governador, nem por senador, nem por presidente da República, receitado pelo receituário médico, e que o poder público tem que fornecer de acordo com a receita. Então essa medida provisória flexibiliza a ação, a atitude dos prefeitos, dos gestores, dos administradores, amplia os valores das licitações de 33 para 100 mil reais, de 17.600 para 50 mil reais. O regime diferenciado de contratação melhora, ou seja, nós temos um avanço bem importante, por isso que nós concordamos com a medida provisória, porque ela é o modelo do exemplo de como nós, homens públicos, temos que fazer para facilitar a vida de enfrentamento do coronavírus, atendendo às demandas do nosso povo. Claro que ressalvados destaque para aperfeiçoar melhor essa medida provisória, porque o PDT também tem destaque nessa medida provisória. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Como orienta o DEM? Foi impactado pela pandemia. Solidariedade. Tá? Passa para ele. Deputado Thiago Dimas. Senhor presidente, pelo Solidariedade nós vamos encaminhar o voto sim, medida provisória extremamente relevante e importante para desafogar e desobstruir a enorme burocracia que envolve todos os gastos e as contas públicas no nosso país. Inclusive, quero saudar o relator pelo brilhante relatório, inclusive com o acatamento de 2 emendas de nossa autoria que foram acatadas e que vão auxiliar aí, né, na maior celeridade de todos os órgãos para que isso aconteça. Portanto, nós, de Solidariedade, encaminhamos o voto sim. Obrigado. Para orientar pelo DEM, deputado Luiz Miranda. Senhor presidente, me escuta bem? Muito bom. Continue. Perfeito. É sempre bom ver um amigo aí presidindo essa cadeira que é tão importante para nós. Obrigado. Presidente, a matéria é importante, óbvio, né? Nós estamos tratando de flexibilização nas licitações num momento tão necessário. Só que essa flexibilização é público e notório, causou uma quantidade de dinheiro nunca vista antes na história, com exceção dos problemas que apresentaram aí na Lava Jato. Excetuando a Lava Jato, nós vamos ter uma Corona Jato daqui uns dias. Eu vou começar a publicar nas minhas páginas, tenho só 4 milhões de seguidores, estou caladinho, já tem um bom tempo. Não quem é contra, mas aqueles que assinarem, para poder prestigiar aqueles que estão assinando a CPI do coronavírus. Basta ir no Infoleg e digitar CPI do coronavírus, vai estar lá, assina, apoia, vamos pegar os corruptos. É inadmissível que nós flexibilizamos o encaminhamento de recursos para todos os estados, para os municípios, tenhamos ajudado a população e não estamos levando a sério a questão de combater a corrupção. A CPI está aí, eu peço para que os pares assinem e vou colocar toda semana a lista dos nomes daqueles que acreditam que o dinheiro público tem que ser levado a sério e prestigiar esses em prol da CPI do coronavírus, o Corona Jato. Obrigado, presidente. Muito obrigado. O DEM orienta sim. Como orienta o PROS? Olha, o senhor tem a primeira agenda lá. Orientação do PTB. PTB sim, presidente. PTB sim. Como orienta PSOL? Presidente, o pessoal orienta não. Eu só queria fazer uma observação, porque teve um deputado que foi à tribuna, foi ao microfone, zombar da reivindicação que
o Brasil e o mundo inteiro faz, na verdade, por justiça pela nossa companheira vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Se o deputado é incapaz de compreender o significado político do assassinato dela, porque era uma parlamentar que no exercício da sua função foi covardemente assassinada, uma mulher honrada, uma mulher honesta que nunca fez nada por ninguém, que foi assassinada por grupos perigosíssimos que atuam no Rio de Janeiro e que estão querendo se instalar, inclusive, em outros estados do Brasil. Por isso, o sentido político, mas que tenha pelo menos respeito pela sua família, pelos seus filhos e por todos aqueles que choraram pelo assassinato da nossa companheira. O pessoal orienta não e lamenta muito que exista esse tipo de deputado 900 dias depois que ainda tem coragem de zombar do assassinato da Marielle. Obrigado, deputada Sâmia. Como orienta o PSC? Deputada Luísa. O PSC orienta sim, presidente. PSC, parabenizando sim. Vossa Excelência, que lhe cabe muito bem essa cadeira aí, viu? Muito obrigado, deputado Luiz. Como orienta o Cidadania? Deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, o Cidadania encaminha sim, até já fiz o comentário anterior, para mostrar a posição do partido. Em momentos de pandemia, de grave crise como estamos vivendo, é necessário ter medidas excepcionais. Daí o RDC, neste momento, como já votamos em outras ocasiões. O Cidadania vota sim. Muito bom, deputado Rubens Bueno, muito obrigado. Como orienta o PCdoB? Senhor presidente, o PCdoB encaminha sim a essa medida, considera que é compatível com a necessidade de um momento de pandemia, de emergência, de soluções mais ágeis e com maior segurança jurídica. Muito obrigado, deputado Daniel. Orientação do Novo. Deputado Paulo Ganimi. Presidente, Novo orienta sim. Novo orienta sim. Avante. Orientação do Avante. Patriota. Como orienta o Patriota? PV. Orientação do Partido Verde. Deputado Henrico ou deputada Joênia? Rede. Como orienta a deputada? A rede orienta sim, senhor presidente. Rede sim. Maioria. Como orienta a maioria? Quem está na maioria? Tá. Minoria. Orientação da minoria. Como orienta a oposição? E governo, orientação do governo, deputado Evaí? O PP orienta sim, presidente. PP sim. Orientação do governo? O governo orienta sim, presidente. Governo orienta sim. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado, passa-se ao mérito. Em votação, a subemenda substitutiva oferecida à medida provisória número 961 de 2020, ressalvado os destaques, orientação de bancada. PT. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós do PT defendemos o regime de contratação integrada, e chamado de RDC. Implantamos no país. É uma solução para a celeridade de contratação. Entretanto, há destaques que encaminharemos favoravelmente, porque a regra aqui de orientação do PT tem sido não aprovar mudanças permanentes a pretexto da emergência, da calamidade da pandemia. Por isso, o PT orienta sim os destaques. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Afonso. Como vota o PSL? Deputado General Peternelli. O PSL concorda com o relator e rejeita a... Concorda com o relator. Sim. Vota sim. Muito obrigado, PL. Deputado Cherini. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu sempre divido o Brasil em bons brasileiros e maus brasileiros. Para mim, os maus brasileiros, se dizendo que estão com a ciência, e eu estou com a ciência, mas estamos vivendo uma pandemia. E aí mandaram as pessoas para casa e morrer em casa. Elas morreram por causa disso. No isolamento social, use máscara e vai para casa.
Infelizmente fizeram isso. E é proibido falar em remédio. Agora, para receitar remédio tem que ser médico, é verdade. Mas para dizer que o remédio não funciona, pode ser qualquer um. Por favor, caixão não vem randomizado cientificamente. Nós poderíamos ter salvo, se nós tivéssemos tratado com remédios e tratamento precoce, mais de 50 mil brasileiros. Foi isso que o presidente Bolsonaro disse. E eu vou continuar dizendo aqui. Eles têm que ter coragem, são políticos de uma nota só. Tem que ter remédio sim para essa doença e já tem remédio para essa doença. Então, o PL vota sim, mas estou respondendo aos deputados que eu tenho coragem e digo no parlamento, eu sou deputado de 152 mil votos, ninguém vai botar palavras na minha boca. Digo o que eu quero. Obrigado, e o que eu penso. Essa é a minha consciência. Obrigado. Obrigado, deputado Cherini. Como vota o PP? Sim, presidente. Sim, PP sim, MDB. Como vota, deputado Hildo Rocha? Sim, senhor presidente. PSD, deputado Diego, nosso líder. PSD vota sim, presidente. Republicanos, como votam republicanos? Quem que está no Republicanos que não apareceu? É o Jonathan? Não, vamos passar. Como vota PSDB, deputado Samuel? Sim. Vota sim, senhor presidente. PSDB sim, PSB, líder Molon. Como vota? PDT, como vota o PDT, deputado Pompeu de Matos? Alô, presidente. Presidente, está me ouvindo, presidente? Alto e bom som. Continue, por favor, deputado. Não, presidente, só para reafirmar a minha visão, presidente, de que nessa pandemia a gente tem que ter um respeito com o cidadão e, no mínimo, consigo mesmo, para que a gente possa estabelecer uma boa relação. Porque o respeito que eu dou é o respeito que eu recebo. A compreensão que eu tenho é a maneira de ser compreendido. E eu procuro, presidente, exercer o mandato com a formação que tenho de advogado, no curso de Direito. E é como tal, eu me manifesto. Eu não sou médico, eu não sou da área da medicina, eu não receito remédio, eu não dou receita para ninguém, não tenho preconceito com nenhum remédio. Se o médico me dá um remédio, eu só pergunto, doutor, qual é a dose, eu vou tomar. Eu não tenho preconceito com remédio. Agora, eu tenho respeito para com os profissionais, e eu sou um profissional do direito, e como tal, eu peço o respeito e dou o respeito que peço. Agora, em relação àqueles que receitam medicamento e que não têm informação para tal, ele acaba perdendo o meu respeito. Eu precisava passar essa visão, presidente. Tá bem, a orientação é sim, é isso, deputado? Sim. Sim, PDT orienta sim, deputado Molon, PSB. É preciso ficar claro que a lei que nós aprovamos nessa casa estabelece que quem pode receitar remédio é médico. E mais do que isso, é muito grave se usar a TV Câmara para desmerecer o distanciamento social, como um colega fez recentemente, dizendo que não havia comprovação científica disso. É a única coisa que há comprovação científica até o momento. E, de outro lado, gente recomendando remédio que não tem eficácia comprovada. Isso é muito grave, presidente. Isso está indo pela TV Câmara para o país inteiro. Não pode a Câmara dos Deputados ser conivente com isso mais. Basta dessa irresponsabilidade. Já basta o presidente da República, que é um irresponsável e um insensato. Agora a TV Câmara vai ser usada para isso também? Pelo amor de Deus. É preciso que se tome alguma atitude em relação a isso. O PSB vota sim em relação a essa medida provisória. Obrigado, deputado Moron. Como orienta pelo DEM, deputado Luiz Miranda. Senhor presidente, nós vamos acompanhar o relator, como dito antes, nós concordamos com a matéria. Foi importante essa MP, aprová-la, só daremos continuidade àquilo que nós acreditamos, mas voltamos a dizer que dinheiro público não é capim. Nós não podemos permitir que esse árduo trabalho seja exclusivamente da Polícia Federal e das polícias judiciárias espalhadas por todo o nosso país, que estão tendo um árduo trabalho, inclui-se aí a Polícia Civil, tendo que, junto ao Ministério Público, combater corrupção, onde nós, parlamentares, muitas das vezes somos subjugados
de forma medíocre, porque nós não somos corruptos. Nós queremos salvar o país, nós queremos fazer com que as pessoas tenham a chance de salvar suas vidas nessa pandemia. Liberamos recursos e precisamos agora cobrar. Volto a pedir apoio para a CPI do coronavírus. Basta digitar isso no Infoleg e assinar, ou a não ser que você concorde com a corrupção que vem sendo aí desmascarada em todos os estados do Brasil, com quase sem exceção. Obrigado, presidente. Muito bom, agradecemos. Como encaminha o Solidariedade? Solidariedade ausente, PROS. Orientação do PROS. PTB, deputado Pedro. PSOL, pelo PSOL, deputada Sâmia. A deputada Fernanda vai orientar pelo PSOL, presidente. Ok, por favor. Deputada Fernanda Melchiona. Boa tarde, presidente. Deputado Léo, que preside a sessão. Quero dizer que é muito grave, né? Que a gente veja gente sem formação médica usando a TV Câmara para receitar medicamentos sem nenhuma comprovação científica, que a gente veja sistematicamente deputadas sem máscaras aí nesse plenário e casualmente são daqueles que reproduzem uma linha obscurantista que piora a situação da pandemia no nosso país, né? O maior responsável, o pai dessa escola, se chama Jair Messias Bolsonaro, que é pai da escola do obscurantismo e pai da escola também de proteção de uma verdadeira quadrilha que está no Palácio do Planalto agora querendo reduzir o valor do auxílio emergencial para R$300. Ele que já havia sido derrotado, porque queria só 200, nós conquistamos R$600, e agora busca reduzir a metade esse valor que foi fonte de subsistência e tem sido para mais de 60 milhões de brasileiros. O pessoal orienta não, porque nós não achamos que tenha racionalidade flexibilizar o processo de licitações, flexibilizando os poucos controles que se tem de recursos públicos. Flexibilizar licitações é sim a porta aberta para a corrupção, além do que flexibiliza para além dos tempos da pandemia. Então, sequer tem o argumento de que seria necessário para enfrentar a pandemia, o pessoal é não. Muito obrigado, deputada Fernanda. O pessoal é não. Pelo Podemos, deputado Zé Medeiros. Senhor presidente, me ouve? Alto e bom som, prossiga, deputado. Senhor presidente, eu volto a dizer, de pedrada de doido e coice de burro, ninguém se livra. Eu estou vendo aí deputados que não entendem nada de segurança pública, deputados que nunca pisaram numa delegacia, pedir ao STF que não faça operações contra o crime organizado. Isso é irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade porque gera mortes. E aí ficam aí chamando o presidente da República de irresponsável. Sobre o projeto, senhor presidente, aliás, Vossa Excelência está muito bem nessa cadeira. Sobre o projeto, a orientação é sim, é necessário nesse momento de pandemia esse projeto. Muito obrigado, deputado grande líder Zé Medeiros. Como orienta o PSC? Presidente Léo Moraes, o PSC vai orientar sim. PSC sim. Pelo Cidadania, deputado Rubens Bueno, como orienta? Senhor presidente, o Cidadania orienta sim ao texto do relator, ressalvando os destaques da bancada. Nós temos destaques do deputado Marcelo Caleiro, da Paula Belmonte e do deputado Arnaldo Jardim. Votamos sim ao texto do relator, ressalvados os destaques. PCdoB como orienta? Senhor presidente, o PCdoB encaminha o voto sim. Tem destaques que nós queremos apreciar, que seguramente melhorarão o conteúdo desse texto. Portanto, nessa matéria, votamos mais uma vez para a deliberação. Votamos sim. Obrigado, deputado Daniel. Orientação do novo, deputado Gilson Marques. Novo de Santa Catarina. Presidente, esse projeto ele tenta flexibilizar, relativizar a burocracia de compra em tempos de pandemia. Repito, só em tempo de pandemia. E qual é o risco? O risco é que todos da casa sabem de que existem governadores, prefeitos, enfim,
que vem cometendo atos ilícitos, corrupção, e por isso esse nosso receio de liberar, mesmo em tempo de pandemia, a relativização desse tipo de compra, de contrato. Porém, tivemos a felicidade de hoje de, em parte, resolvermos esse problema. A Adriana Ventura teve o sucesso aí de nós aprovarmos o 1485, que remedia em parte esse tipo de problema. Então, nós orientamos sim a esse projeto, esse texto, já que o 1485 também foi aprovado anterior a esse. Obrigado, deputado Gilson. Como orienta o Avante? Patriota. PV, deputado Henrico Mizassi. PV encaminha o voto sim. PV sim. Rede, deputada Joênia. PTB sim, presidente. PTB sim. A rede vai orientar sim, senhor presidente. Eu queria aproveitar aqui esses minutos, aliás, esses segundos que eu tenho, para reforçar para o senhor presidente que é necessário ter um diálogo com os povos indígenas e com os parlamentares, principalmente da Frente Parlamentar Indígena, ao qual tem se debruçado, e ajudar a implementar medidas de proteção à vida dos povos indígenas, principalmente nesse momento que ainda não estão salvos. A pandemia continua e até hoje, senhor presidente, não tivemos notícia de um plano de emergência eficaz que possa combater o coronavírus dentro das aldeias. Pelo contrário, as vítimas estão aí, cada vez mais o vírus entrando nas aldeias indígenas, e é necessário um plano que realmente possa combater. E é isso que a Frente Indígena está oferecendo, o diálogo junto com as organizações indígenas e de entidades que trazem ações positivas para implementar o projeto, aliás, a Lei 1421. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Joênia. Como orienta a maioria? Minoria. Pela minoria, deputada Alice Portugal. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Primeiro dizer que esse PLV, ele de fato amplia os limites da dispensa de licitação, permitindo pagamento antecipado, com algumas garantias. Né, e o RDC é ampliado também, garantindo pregão eletrônico, compras eletrônicas, o que fortalece o distanciamento. Agora, a base da minoria, temos apenas um partido votando contra, nós vamos liberar, presidente. No entanto, eu gostaria de, nesses 30 segundos restantes, dizer o seguinte: eu sou farmacêutica. 80% dos envenenamentos no Brasil se dão por drogas lícitas. De fato, o médico é o prescritor. O farmacêutico orienta, dá a assistência farmacêutica, ensina como usar o medicamento, alerta para os perigos e pode orientar medicamentos que são isentos de receituário, os chamados MIPs, medicamentos isentos de prescrição. É um absurdo querer prescrever pelos microfones da Câmara dos Deputados. É algo temerário, é no mínimo antiético, é absolutamente fora de padrão fazermos isso para a população brasileira em relação a drogas não comprovadamente atuantes sobre o novo coronavírus. Minoria libera. Minoria libera. Oposição. Orientação da oposição. Senhor presidente, o Republicanos também quer orientar. Republicanos. Solidariedade na sequência. Republicanos, posteriormente. Senhor presidente, Republicanos orienta sim por entender que essa medida provisória vem em um momento oportuno, entendendo as circunstâncias do momento. Portanto, recomendamos sim. Republicano sim. Solidariedade. Presidente Léo, primeiro quero manifestar aqui a minha satisfação em vê-lo presidindo a casa num momento tão importante. Você, como líder do Podemos, tem contribuído muito com o Brasil e nessa matéria em específico quero saudá-lo pelo cargo aí na presidência. Mas o Solidariedade vai encaminhar o voto sim. Essa é uma medida que vai desburocratizar. Inclusive, eu falava há pouco das emendas aprovadas pelo nosso relator, o deputado João Campos, e que vai dar mais segurança. Agora, a deputada que me antecedeu falou dos pagamentos antecipados. Exatamente uma das emendas que foi aprovada é para que esses pagamentos, caso sejam feitos e tenham que ser devolvidos por um descumprimento contratual por parte de quem ganhou a licitação,
seja devolvido com correção monetária. E uma outra emenda visa outros dispositivos de seguranças contratuais fundamentais para que o zelo e a responsabilidade com os recursos públicos sejam elencados. Essa medida provisória vai de encontro a isso, facilitando a vida de muitos cidadãos através de diversas prefeituras, e então o Solidariedade não poderia deixar de orientar e solicitar aos nossos colegas que votem. Encaminhamos então o voto sim. Muito obrigado, deputado. Como orienta o governo? Deputado Evaí. O governo orienta sim, presidente. O governo orienta sim. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Está aprovada a subemenda substitutiva na forma do projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques. Destaque de bancada número 3. Requer nos termos do artigo 161, 2 e parágrafo 2º, RICD, destaque para a votação da emenda de comissão de número 16, do PDT, para encaminhar o requerimento. Autor do destaque, deputado Volney Queiroz. Deputado Volney, como autor do destaque para encaminhar o requerimento. Passaremos então à orientação de bancada. Como orienta o PT? Deputado Afonso Florencio. Presidente Léo, senhoras deputadas e senhores deputados, a contratação integrada, o RDC, a título de obra, por exemplo, permite que projeto seja desenvolvida pela empresa de projeto dentro do contrato de obra. A empresa vencedora contrata o projeto da empresa de projeto. Há uma novidade nessa MP que autoriza pagamento antecipado. O que é a emenda do PDT? E eu quero saudar o PDT, esse destaque o PT encaminha a favor, que a aquisição de bens e serviços que podem ter esse pagamento antecipado estão restritos àqueles destinados ao combate à pandemia do Covid. Então, esse destaque é muito oportuno, por isso o PT orienta sim. Muito obrigado. O PT orienta sim, como orienta o PSL. Deputado General Peternelli. O PSL ainda está concluindo o estudo da emenda, junto com o relator, solicita orientar em seguida. Tá bem. Como orienta o PL em nome do deputado Cherini? Senhor presidente, eu tenho o maior respeito aos meus colegas. Eu sou da área da saúde, sou terapeuta, sou especialista em saúde pública e meio ambiente. Em nenhum momento aqui eu vou indicar ou receitar remédio. Mas eu sei que eu mexi no vespeiro. A oposição não quer falar em tratamento precoce. E diz que falar em tratamento precoce é indicar remédio. Não. Eu estou falando, deputada Joênia, a solução para a questão indígena é tratamento precoce. Buscar nos 10 mil médicos que estão indicando. Senhor presidente, eu peço que reponha o tempo que o deputado Pompeu de Matos está falando com o microfone aberto. Opa, por gentileza, mais 30 segundos para o deputado Cherini, por gentileza. Então eu estava respondendo que 10 mil médicos dizem que o caminho é o tratamento precoce. Por que a oposição não quer debater o tratamento precoce, só quer tratar do isolamento social, só quer tratar de usar máscara e ir para casa morrer? Eu estou perdendo muitos amigos por causa disso. Vai lá no hospital e o médico não receita os remédios que deveria receitar. O paciente tem o direito de pedir o remédio que ele quer tomar, porque quem toma o remédio é o paciente. E falar em vacina, nesse momento, é iludir o povo. A vacina não vai chegar, porque esse vírus um dia é vermelho, outro dia é rosa, na semana que vem é azul. Então, por favor, vamos discutir tratamento precoce, vamos trazer para a Câmara os médicos que defendem o tratamento precoce e vão salvar vidas nesse país. Não vamos esperar a ciência morrendo milhares de pessoas. Então, é isso. Não botem palavras da minha boca. Eu não disse e não indiquei remédio. Eu digo que tem tratamento precoce, sim. O PL vota não, senhor presidente.
PL vota não? Não. PL vota não. Obrigado, deputado. Como vota e encaminha o PSL? Deputado General Peternelli. Presidente, o PSL, no que se refere a esse pagamento antecipado, ainda está concluindo, mas no momento a orientação é contrária, concordando com o texto do relator. Ok, PSL não. PP, como orienta? Não, presidente. Deputado Evaí, não. MDB, deputado Hildo Rocha, orientação. Senhor presidente, a medida provisória ela é muito bem elaborada. O presidente Jair Bolsonaro acertou na medida. Essa mudança que está sendo proposta através desse destaque, ela tira todo o efeito que tem no sentido de se antecipar pagamento. Só podemos antecipar pagamento para aquilo que é de extrema necessidade e que é necessário ser feito antecipação para que se receba aquele insumo ou aquele produto. Portanto, nós somos contra a emenda, somos contra o destaque e nós orientamos não. MDB contra é não. PSD, deputado Diego. Senhor presidente, Opa. Senhor presidente, se o deputado Diego não estiver aí, eu oriento. Deputado Diego está presente. Obrigado, deputado Darcy. Obrigado, presidente. Sempre nos dando apoio também juntos aqui no plenário. O PSD orienta não, presidente. Não, PSD. Obrigado. Como orienta os republicanos? Senhor presidente, republicanos, essa medida que foi aprovado o texto principal agora, que tem como relator o deputado João Campos, que altera a Lei 8.066/93, ela é de suma importância nesse momento da pandemia, né, onde nós sabemos que nós estamos enfrentando essa pandemia e as licitações é o que faz a compra, que efetua a compra dos remédios, dos medicamentos, dos alimentos, de tudo. Então, esse texto foi muito bem construído, muito bem trabalhado nessa medida provisória. Nós fomos a favor do texto e nós somos contrários ao destaque. Então, é não ao destaque. Republicanos é não. Obrigado, deputada Aline. Como orienta o PSDB, deputado Samuel Moreira. Orientação do PSB, deputado Alessandro Molon. O PSB vota sim, senhor presidente. Entende que esse destaque do PDT aperfeiçoa o texto do relator, por isso o PSB vota sim. PSB sim, orientação do PDT. Senhor presidente, eu só quero aqui destacar, presidente, que eu estava inscrito para encaminhamento e não sei, lamentavelmente não fui chamado. Chamaram o deputado Volney e não me chamaram. De qualquer sorte, eu quero deixar esse registro, até porque esse destaque, presidente, é um destaque do PDT. E ele vai exatamente no sentido de aperfeiçoar essa medida provisória, que, repito, ela é boa, ela é necessária, ela tem urgência para nós, ela tem relevância, ela tem importância, ela flexibiliza tanto o regime diferenciado de compra quanto a questão do pagamento antecipado, a questão dos limites também, mas a preocupação que o PDT tem, presidente, é que o pagamento antecipado tem que ser mais cuidadoso, e essa é a proposta do líder Volney, que estou a defender, que ele se refere especificamente a bens e serviços comprado diretamente para o combate ao Covid, ou seja, tem que ter um direcionamento específico, não pode ser meio um geralzão, porque a urgência e a relevância se dá, presidente, em função da pandemia, em função da doença e em função dos medicamentos, dos insumos, dos equipamentos que precisam ser comprados, que não tem no mercado, que as empresas não têm no estoque e que nós temos que, em conjunto, poder público, iniciativa privada, empresários, digamos assim, nos ajudarmos para que nós tenhamos o dinheiro, a verba, o recurso necessário para comprar esse equipamento e disponibilizar no setor público. Por isso que nós queremos, presidente, limitar tão somente a bens e serviços ligados diretamente ao combate do Covid, e não fazer um geralzão aí, como parece ser. Essa tão somente é a preocupação, presidente,
do nosso líder Volney na emenda que apresentou e que eu defendo com muita convicção, porque a medida provisória é boa, mas nós estamos aí melhorando-a, aperfeiçoando-a, e é isso que é necessário, dando mais segurança jurídica e evitando que escancare a porta e que se exagere nessa flexibilização, fazendo algo assim muito seguro, presidente, muito equilibrado. Essa é a nossa... Obrigado, deputado. Nossa posição, obrigado, deputado Pompeu. O PDT orienta sim. DEM, deputado Luiz Miranda. Ainda. Oi, Miriam. Deputado nosso amigo Thiago Dimas, orientando pelo Solidariedade. Presidente, essa questão dos pagamentos antecipados, ela é importante, é relevante, porque nós estamos num período de pandemia e todos quem conhecem as dificuldades dos gestores públicos de perto sabe que muitos dos produtos, dos insumos, houve um aumento no preço significativo. Portanto, a empresa que ganha a licitação, ela tem sim dificuldade em poder estar cumprindo com eventuais requisitos. Uma dificuldade evidente é a tão falada relacionada aos respiradores, né? Tem que comprar na China, mas tem que pagar à vista antecipada. Então, esse pagamento antecipado, em parte, inclusive, eu quero relembrar aqui aos pares, mais uma vez, a emenda nossa que foi acatada, que, havendo discordância, esses pagamentos eventualmente feitos terão que ser restituídos com correções monetárias, ou seja, sem causar nenhum dano ao erário público, eles têm que ser considerados e levados em conta. Então, esse trecho tem que ser mantido e nós, do Solidariedade, encaminharemos o voto não. Voto não, Solidariedade, encaminhamento do PROS. PTB. Como orienta o PSOL? Deputada Sâmia. Presidente, o PSOL orienta sim, porque esse destaque do PDT, restringe a possibilidade de pagamento antecipado para bens, serviços e insumos diretamente relacionados à necessidade de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Portanto, nós somos favoráveis. Obrigado, deputada Sâmia. Como orienta o PSC? Deputado Aloysio Mendes. Caminhar pelo PSC, presidente. O encaminhamento é não. Orientação. PSC não. Cidadania. Deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, o Cidadania encaminha o voto sim à emenda, porque esse destaque do PDT indica claramente a responsabilidade que tem num momento como este, sabendo que mesmo com pandemia não pode deixar ser utilizado sem nenhum rigor do ponto de vista da lei. Por isso votamos sim à emenda. Sim, a emenda da Cidadania. Como orienta o Podemos? Deputado José Medeiros. Orientação PCdoB, deputado Daniel. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo aos nobres deputados que estão acompanhando, porque este destaque do PDT, ele busca exatamente deixar claro, para aperfeiçoar o texto. O texto tem a pretensão, o objetivo é de permitir que se antecipe pagamentos para aquisição de bens, serviços e insumos. Mas o texto não deixa isso absolutamente claro, transparente. E isso pode, inclusive, ter brechas para insegurança jurídica. O texto deixa claro, só se pode antecipar para bens, serviços e insumos e diretamente relacionado com o coronavírus. Qual é o problema de votar isso? Eu acho que merece apreciação e merece o voto dos parlamentares para esse aperfeiçoamento. Por isso, o voto do PCdoB é sim. PCdoB sim, como orienta o Novo. Deputado Gilson. Deputado Gilson. PTB não. PTB não. PTB não. Deputado Gilson Marques. Presidente, elogiar a emenda do destaque do PDT, Pompeu de Matos, aliás, saudade da CCJ, dos nossos debates. Mas, enfim, esse destaque, ele deixa claro, o sentido da SMP é justamente proteger o cidadão para que ele não fique à mercê das compras necessárias em época de pandemia, mas, por outro lado, proteger o caixa público.
E só tem sentido abrir a exceção em época de pandemia para compras relacionadas à pandemia. E é exatamente isso que diz o destaque. É óbvio que nós vamos orientar, sim, a emenda. O novo orienta sim, como orienta pelo DEM, deputado Luiz Miranda. Tem que preparar uma pessoa para ir lá estava lá no Barra do Corda mesmo, lá no papo, falar comigo. Senhor presidente, obrigado por nos conceder aí a palavra nesse momento. Deixa eu lhe explicar que nossa visão é a seguinte: o texto relatado, apresentado pelo relator, ele contempla na nossa visão o necessário encaminhado pelo Palácio no SMP. Então nós não acreditamos que seja necessária essa emenda, apesar de respeitar os colegas que aqui orientaram sim, mas o Democratas vai orientar não a emenda. Muito obrigado, deputado Luiz Miranda. Como orienta o Avante? 400 mil resolve. E o de prédio, o que é que falta? Patriota. PV, deputado Henrique Mizassi. Presidente Léo Moraes, o PV encaminha o voto sim à emenda. Obrigado, deputado. Rede, deputada Joênia. Senhor presidente, a Rede vai encaminhar sim também a emenda do PDT e eu quero aproveitar, senhor presidente, até mesmo com o direito de resposta, que um deputado, não lembro qual, mas fez uma menção ao meu nome, então ele me identificou falando que eu estaria impedindo o uso de cloroquina junto aos povos indígenas. Eu quero afirmar aqui, senhor presidente, que é uma irresponsabilidade, sim, do governo ter gastado milhões de reais enquanto a gente está aí com ações emergenciais não implementadas, saber que não existe uma comprovação científica, tampouco respaldo de médico para encaminhar vários medicamentos, como cloroquina, para as aldeias indígenas, que já têm uma vulnerabilidade histórica, epidemiológica, e ainda não tem um plano emergencial responsável, trabalhado e eficaz que responda às demandas dos povos indígenas. Aqui, quem está impedindo é justamente o que já é comprovado em lei, é comprovado pelos cientistas, pelos médicos, e que há uma investigação. E eu peço que os órgãos que fiscalizam esses usos de medicamento, que têm uma responsabilidade sobre a vida das pessoas, possam responsabilizar essas declarações também. Não cabe aqui culpar um ou outro, mas cabe atender o que as orientações médicas fazem. Cloroquina não é comprovado cientificamente. É preciso fiscalizar o uso, sim. E eu espero que todas as ações relacionadas aos povos indígenas não sejam desconsideradas. Obrigado, deputada Joênia. Como orienta a maioria? Orientação da minoria. Deputada Alice. Senhor presidente, a minoria vai encaminhar, sim, ao destaque do PDT, um destaque que faz uma elaboração mais precisa do texto, e toda a minoria votou contra. Quero, no entanto, senhor presidente, ainda dizer que a Federação Nacional dos Farmacêuticos e a articulação da área de saúde, do Conselho das entidades que formam parte do Conselho Nacional de Saúde, entraram com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que o governo explique o uso de milhões para a compra do famigerado kit Covid, que na verdade ilude os incautos, ilude a população leiga, porque infelizmente não há nenhuma comprovação científica de medicamentos preventivos para a Covid-19. Nós temos que investir em leitos hospitalares, temos que investir em analgésicos e anestésicos para intubação, que andou faltando em lugares de alto surto. Nós temos que investir no esclarecimento da população, na nova etiqueta respiratória, na nova etiqueta higiênica para as mãos. Então, é isso que temos que fazer até que possamos vacinar em massa a nossa população. Obrigado. Vamos ter responsabilidade com a saúde do povo e o governo precisa explicar, né, como é que gastou em uma medicação que não segue os parâmetros da medicina, que sejam os parâmetros da experimentação e da comprovação das evidências. Deputada. Concluo, senhor presidente, para que nós possamos concluir essa falácia. Sim. Obrigado, deputada. Oposição. Orientada. Como orienta a oposição? Sou prós é não, presidente. Prós é não. Obrigado, deputado Gastão.
Governo, como orienta? Deputado Evaí, orientação do governo. Sim. Orientação do governo é não, presidente. Orientação do governo, não. Deputado, o senhor ficou sabendo? Provavelmente ele encerre. Pode encerrar hoje. Há um relativo equilíbrio, então, nas orientações de bancadas em relação a essa matéria. Pela aprovação, permaneça como se acha. Rejeitada a emenda. Sigamos. Destaque de bancada número 7. Requer, nos termos do artigo 161, inciso 2 e parágrafo 2º, RCD, destaque para a votação da emenda de comissão de número 49. Requerimento do PSB, autor do destaque, Alessandro Molon. E autor da emenda, primeiro signatário, deputado Júlio Delgado. A palavra está conferida ao líder Alessandro Molon. Muito obrigado, presidente. Eu passo a palavra ao deputado Júlio Delgado para que ele faça o encaminhamento como autor do destaque, como autor da matéria. Obrigado, presidente. Nosso colega deputado Júlio Delgado. O deputado Júlio Delgado ainda não se encontra no sistema remoto. Ele está dizendo que quer... Deputado Molon, tem interesse em Vossa Excelência mesmo encaminhar e orientar pela autoria do requerimento do PSB, deputado Molon? Pois não, presidente. Vou orientar pelo PSB. Zaratini participou, eu participei. Mas não está bom ainda o texto. Por gentileza. Eu recebi uma mensagem que talvez o deputado Júlio entre daqui a pouco, presidente. Eu prefiro aguardar. Se quiser, passamos para as orientações dos partidos. Obrigado, presidente. Pode orientar pelo PSB, caso tenha interesse de imediato, e aguardamos daí o deputado Júlio Delgado para fazer a apresentação enquanto autor. Mas tá bom, eu estou aí. Então sigamos como orienta o PT, deputado Afonso Florencio. Presidente Léo Moraes, o PT orienta sim saudar a emenda do PSB, inclusive em consonância com jurisprudência do TCU. A emenda estipula 3 requisitos para os pagamentos antecipados. O primeiro deles é a natureza indispensável daquela prestação de serviço a ser contratada e paga com antecedência. A segunda é a garantia de que haja economicidade, economia, uma compra com pagamento antecipado, porque o poder público obtém melhor preço. E a terceira é quando houver já depósito do financeiro em contratos de repasse, convênios, na administração pública. Por isso, então, o PT orienta sim a emenda. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Como orienta o PSL, deputado general Peternelli? O PSL estudou a emenda, ficou em dúvida em alguns aspectos quanto à clareza da emenda e a opção foi para rejeitar a emenda. E, portanto, a orientação é não. É não. É não, PSL. Deputado Cherini, pelo PL. Senhor presidente, o PL vai orientar não a essa emenda, porque não concorda com o pagamento antecipado sem licitação. Então, mas eu só quero dizer que, pelo jeito, eu mexi num vespeiro, né? Falar em kit Covid é proibido. Falar em tratamento precoce dessa doença é proibido. O que é permitido é falar, fique em casa, morra em casa. E ganhe dinheiro do governo para poder viver, não trabalhe. Essa é a dica que eu escuto muito aí. Agora, quem sabe não deu esse acordo. Kit Covid, vamos deixar de lado. Tratamento precoce, vamos deixar de lado. Vamos falar sobre imunidade. Quem sabe a gente possa fazer no Brasil um trabalho de imunoterapia para melhorar a imunidade do brasileiro. E aí nós podemos proteger o cidadão de todos os tipos de doenças, da quantidade de remédio que o brasileiro toma, sem receita, é verdade, sem receita, milhares de brasileiros. Então, quem sabe a gente faça esse acordo. Vamos fazer exame de imunidade do povo brasileiro. O que vocês acham? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Cherini. Como orienta o PP? Não. Não. Orientação do MDB, deputado Hildo Rocha.
Senhor presidente, o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, ele tem o costume de fazer intervenção nos conselhos regionais. O COREM do Maranhão já sofreu várias intervenções. A alegação são várias, mas o motivo é um só, é para tirar o dinheiro dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem do Maranhão, que pagam para que suas profissões sejam respeitadas. E o presidente do COFEN, por último, fez a intervenção, botou uma comissão interventora lá no COREM, já venceu o prazo, não pode ser renovado, segundo a nossa legislação pátria, mas continua essa comissão mesmo, ilegal, realizando atos de ofício sem que possa ser realizado esses atos. Então, totalmente ilegal, é um ato irresponsável do presidente do COFEN, que tem que fazer as eleições e respeitar os profissionais da enfermagem do Maranhão. O MDB orienta não, senhor presidente. MDB não. Como orienta o PSD? Oi. Orientação do Republicanos. Deputada Aline. Senhor presidente, a medida provisória já contempla essa antecipação em um dos seus artigos, desde que seja algo indispensável para a compra. Então, nós já fizemos essa alteração no texto principal, por isso não há necessidade desse destaque, né? As regras já foram estabelecidas, muito bem feita e debatida e trabalhada pelo relator. Então, a gente vota não. Republicanos orienta não. Como orienta o PSDB? Deputado Samuel Moreira. Não a emenda. Não a emenda PSDB. Como orienta a PSB? Deputado Alessandro Molon. PSB orienta sim, presidente. PSB sim. Orientação do PDT, deputado Pompeu de Matos. Presidente, o PDT também orienta sim. A emenda, presidente, na nossa percepção, ela tem razão de ser. A exemplo da emenda que o PDT havia apresentado anteriormente, essa tem a mesma diretriz, qual seja, de que em caso de pagamento antecipado, a gente tenha mais transparência, a gente tenha mais segurança, de que, primeiro, no caso da emenda do destaque agora, que o poder público, exemplo municipal ou mesmo estadual, tenha recebido o devido repasse para a conta necessária para onde vai ser transferido o recurso. Não pode passar um recurso a descoberto. Então, isso dá uma segurança contábil e dá também uma proteção da lei. Além daquele aspecto que nós estamos primando, porque o pagamento antecipado não é convencional, presidente, é algo excepcional, é algo extraordinário, emergencial, como requer o momento, ele é emergencial. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter os cuidados, devida transparência e a segurança necessária. Por isso nós votamos sim, presidente. O PDT orienta sim, como orienta o DEM, deputado Luiz Miranda. Solidariedade, deputado... Solidariedade é não, nobre presidente. Obrigado, deputado Thiago Dimas. Solidariedade não. PROS, como orienta? Deputado Gastão. PTB não. PTB não. PTB não. Todo mundo viu. Tem que ativar o som, deputado Gastão. O PROS é não, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gastão. PROS não. Como orienta o PSOL? Deputada Sâmia Bonfim. Sobre o 399, você me dá um... Presidente, o pessoal é sim, e eu só gostaria de reforçar o que alguns colegas meus já disseram a respeito do perigo que é um parlamentar utilizar os canais da TV Câmara, inclusive, para propagar uma mentira, ou seja, orientar a utilização de uma substância que a comunidade internacional científica afirma que não só não é útil para o tratamento da Covid-19, como pode piorar o quadro do paciente, tendo em vista que pode surtir efeitos colaterais, como, por exemplo, aumento do batimento cardíaco, numa situação em que isso já acontece em função dos efeitos do vírus. Portanto, é absolutamente criminosa essa postura do presidente da República, mas tem dos parlamentares que reproduzem esse discurso.
Nós também já estamos com representante no MPF, todos aqueles que reproduzem essa mentira respondam pelos seus crimes, e vocês sabem, foram gastos R$1,5 milhão no Exército para a produção de cloroquina. O nosso objetivo é que seja destinado para o tratamento de malária, de lúpus, de doenças em que realmente a cloroquina faz efeito, e não para a Covid-19. Todo mundo quer uma vacina, mas a gente precisa ter paciência e acreditar na ciência, e não na mentira de um deputado. Obrigado, deputada. Pessoal, sim. Como orienta o Partido Podemos, deputado Zé Medeiros. Senhor presidente, eu estou vendo esse debate de fundo aí. É incrível como tem uma facilidade de prescreverem até maconha como medicinal, sem comprovação científica também. Nesse momento de pandemia, eu vejo tanta gente falando sobre o que entendem tão pouco. Essa questão dos remédios para tratamento precoce, existem divergências, inclusive na comunidade científica, inclusive sobre esse remédio que está aí, sobre divergência. Então é irresponsabilidade quando um grupo fica pedindo criminalização de quem defende o tratamento precoce. Eu estou vendo gente que se autodenomina dono dos indígenas, defendendo que não se dê tratamento precoce aos indígenas. E, ao mesmo tempo, pedem no STF que proteja os indígenas na pandemia. Ora, querem o quê? Querem mortes para poder fazer palanque político? Aliás, nunca vi gostarem tanto de cadáveres para fazer palanque político. Então, senhor presidente, é lamentável esse tipo de debate. E encerro a votação, a orientação é não, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Medeiros. Podemos orienta não. Como orienta o PSC? PSC orienta não também, presidente. PSC não. Cidadania, deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, o Cidadania orienta não, sabendo que, apesar da boa ideia, isso vai mais confundir do que ajudar e trazer insegurança jurídica. Daí, o Cidadania vota não à emenda. Obrigado, deputado Rubens. Como orienta o PCdoB? Deputado Daniel. O PCdoB encaminha, sim, senhor presidente. Nós achamos que o texto aprimora, melhora o conteúdo e deixa claro, muito ao contrário, dá mais segurança jurídica para aqueles que vão contratar. Muito obrigado, deputado Daniel. Já vi o deputado Darcy de Matos apostos. Como orienta o PSD, deputado Darcy? Senhor presidente, o PSD também orienta não à emenda, senhor presidente. PSD não. Como orienta o Partido Novo, deputado Gilson Marques? Presidente, essa emenda ela ficou confusa. Olha só, abre aspas. Os recursos repassados pela administração pública através de convênio ou contrato de repasse, vírgula, desde que os valores referentes às parcelas ou à integralidade destes já tenham sido depositados na conta corrente específica no plano de trabalho. Não ficou claro a redação, ficou prolixo, confuso, e nós tínhamos a esperança de compreender melhor no encaminhamento do PSB, porém ele não foi feito, e para minha surpresa, na orientação de voto também não foi explicado. Então, por conta disso, infelizmente, a nossa orientação vai ser não. Novo orienta não. Como orienta, em nome do DEM, deputado Luiz Miranda? Presidente Léo Moraes, parabéns pela condução dos trabalhos, tocando aí na velocidade muito boa. E para facilitar o seu trabalho, nós vamos ser breves, nós vamos orientar não a essa emenda. Muito obrigado, deputado Luiz Miranda. A orientação do Avante. Patriota. PV, deputado Henrico Mizassi. A orientação do Partido Verde é sim à emenda, presidente. Partido Verde, sim. Rede, deputado Joênia. A rede vai orientar sim a emenda do PSB, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Joênia. A maioria como orienta? Minoria. Minoria, deputada Alice. Ativar o som.
Pois não, senhor presidente. A minoria tem clareza que o destaque aprimora o texto. A emenda inclui uma condição nova que não está prolixa nem oculta. Está muito bem explicada. A condição é que, caso o recurso para pagamento seja feito diretamente na conta específica atrelada ao convênio, ela não pode mudar, caso o pagamento seja de fornecimento previsto em convênio. Então, aprimora o texto, os partidos da minoria têm uma posição favorável. E ainda, senhor presidente, dizendo que é fundamental que no dia de hoje, para além de preservar a saúde, a vida, né, que é fundamental nesse período de pandemia, nessa circunstância inusitada, em quase um século não acontecia algo de forma planetária que atingisse a sanidade pública como um todo, nós temos que tratar de emprego e de salário. É um absurdo a redução em 50% do valor do auxílio emergencial. Isso mata, como mata o vírus. Isso puxa as pessoas para a rua para buscarem a sobrevivência. É um absurdo. O país está absolutamente estarrecido com a crueldade do governo Bolsonaro. Minoria, vota sim o destaque do PSD. Muito obrigado, deputada Alice. Como orienta a oposição? Orientação do governo, deputado Evaí. O governo orienta não, presidente. Obrigado, deputado Evaí. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitada a emenda. Destaque de bancada número 5, requer nos termos do artigo 161, inciso 1 e parágrafo 2º, destaque para votação em separado do inciso 3 do artigo 1º da MPV número 961 de 2020, para fins de supressão. Autor do requerimento, PSOL, para encaminhar. Deputada Sâmia Bonfim. Senhor presidente, nós do PSOL apresentamos esse destaque porque o regime diferenciado de contratações públicas foi feito na época dos grandes eventos dos esportes olímpicos, da Copa do Mundo, e serve para ter um modelo de licitação simplificada. Só que nessa medida provisória, a proposta é que esse modelo simplificado possa ser ampliado para todo e qualquer tipo de obra, de compra, e a gente acha que isso é muito preocupante, porque a gente está falando, claro, de um momento de muita sensibilidade, a gente sabe que são necessários esforços e celeridade para poder responder às demandas da pandemia da Covid-19, mas, ao mesmo tempo, é necessário ter muito cuidado com o erário público e com o tratamento que se dá a essas despesas. Portanto, a nossa proposta é suprimir que esse regime diferenciado possa valer para todos os casos. E eu queria aproveitar esses 2 minutos que me restam também para novamente repudiar o anúncio que foi feito pelo governo Bolsonaro de redução do valor do auxílio emergencial. Nós sabemos que foi uma grande luta no Congresso, uma grande luta da oposição para que o auxílio emergencial tivesse o valor de R$ 600. Hoje, mais da metade das pessoas que recebem o auxílio utilizam ele primordialmente para compra de alimentos, ou seja, para poder colocar comida na mesa dos seus filhos. Uma pesquisa recente do Datafolha mostra que quase a metade dos beneficiários do auxílio emergencial simplesmente não tem outra fonte de renda, ou seja, dependem muito e exclusivamente desse benefício que nós conquistamos através de muita luta. E no dia de hoje, o presidente Bolsonaro vai a público dizendo que vai ter uma redução de 600 para 300 reais. Isso é uma crueldade com a população mais pobre. Isso é não reconhecer a realidade da população desempregada, daqueles que são trabalhadores informais. É não entender, inclusive, os impactos a curto, a médio e a longo prazo das consequências econômicas da pandemia da Covid-19, porque as previsões são as piores possíveis. A gente sabe que muitas dessas pessoas, infelizmente, vão seguir desempregadas por um tempo e por culpa do governo Bolsonaro, que já não queria ter pago o auxílio emergencial desde o início da pandemia, vão ter que passar a viver com 300 reais. Isso é absolutamente inadmissível, principalmente tendo em vista que nós votamos nessa Câmara o orçamento de guerra. Nós, inclusive, defendemos a política de uma renda permanente,
mas uma renda que seja robusta, porque as pessoas elas precisam sobreviver, elas precisam ter dignidade. Isso é bom, porque isso combate a fome, combate a miséria, mas isso também ajuda a economia, porque as pessoas consomem mais, e só assim o Brasil pode voltar a crescer, presidente. Muito obrigado, deputada Sâmia Bonfim. Vamos para a orientação de bancada, a iniciar pelo PT, deputado Afonso Florencio. Presidente Léo, senhoras deputadas, senhores deputados, povo brasileiro que nos assiste. O governo Bolsonaro mandou o projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional. E, pasmem, nesse ambiente de pandemia, de retorno a atividades letivas em 2021, com demanda de investimento, uma redução de aproximadamente 9% na educação e mais de 12% na saúde. Além disso, uma redução do valor do salário mínimo. É o segundo ano. 2 anos de governo Bolsonaro, 2 anos de redução do salário mínimo. Não surpreende. O PT e a oposição tinham proposto para a renda emergencial salário mínimo, R$ 1.045. O governo Bolsonaro queria apenas R$ 200. Com muita pressão popular e atuação da bancada de oposição, conseguimos 500 e no final, é verdade, o governo cedeu e foi a R$ 600. Agora, nós do PT queremos a renda emergencial até 31 de dezembro com R$ 600. Mas o governo Bolsonaro quer somente 300. Esse governo faz mal ao povo que mais precisa. O PT orienta sim ao texto do relator. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. O PT orienta sim pelo PSL, deputado General Peternelli. O PSL entende que o regime de contratações, diferenciado de contratações, é o ponto mais importante da medida provisória. A retirada descaracteriza. E esse regime diferenciado de contratação não está livre de todos os aspectos da administração pública, de legalidade, de moralidade, de impessoalidade, de publicidade. Então, dessa forma, o PSL orienta sim ao texto. Muito obrigado, deputado General Peternelli. Passamos ao PL pelo deputado Luiz Carlos Mota. O PL também orienta sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. O PL orienta sim. PP, como orienta? Orientação do MDB. PP, deputado Evaí, que está de pé. Pode passar. Pelo MDB, orientação. PSD. Republicanos. Deputada Aline Gurgel, contra-se no plenário. Senhor presidente, o relator, ele faz uma ampliação necessária ao regime diferenciado de contratação, né? Tendo em vista o período de pandemia. Por isso, o Republicanos vota sim ao texto do relator. Muito obrigado, deputada Aline Gurgel, em nome do Republicanos, e passamos agora para o PSDB. Me parece que o deputado Domingos Sávio já está a postos. O PP é sim, presidente. PP sim, deputado Evaí. PP é sim pela manutenção do texto. Manutenção do texto. Então... É sim, como está. É isso aí, trocou. Ó, sim, para deixar registrado, o sim mantém o texto. Tá bem? Isso mesmo. Então o PT é não. Exatamente. Deputado Domingos Sávio, por gentileza. Presidente, eu encaminho sim pelo PSDB pela manutenção do texto. Muito obrigado, deputado Domingos Sávio. Orienta sim. PSB, deputado Alessandro Molon, como orienta? PSB orienta sim, presidente. PSB sim. Pelo PDT, deputado Pompeu de Matos. Presidente, o PDT vota pela aprovação e a favor do destaque do PSOL. Consequentemente, a votação é não, porque ela consubstancia na supressão do texto. Então, o voto realmente é não pela supressão do texto, consequentemente a favor da emenda do PSOL. Muito obrigado, deputado Pompeu de Matos. Como orienta o DEM, deputado Luiz Miranda?
Está presente? Senhor presidente. Senhor presidente, por gentileza, a palavra, por deputado favor. Luiz Miranda. Deputado Darcy, tenha paciência, vai chegar a sua vez. Deputado Léo Moraes, meu presidente, nós vamos manter o texto, vamos orientar sim pela manutenção do texto e responder aqui para os colegas, até porque estamos aí na Rádio Câmara, na TV Câmara, o que é esse pedido de CPI do coronavírus. Nada mais é do que uma solicitação para que seja analisado sobre preço de vários produtos durante a pandemia, que ficam caracterizados aí possíveis desvios e, obviamente, crimes de corrupção contra os recursos públicos que foram destinados por esse parlamento. Nós, parlamentares, liberamos recursos para salvar vidas e não para serem desviados por criminosos. Então, é disso que se trata o requerimento de pedido de CPI do coronavírus, no qual há pouco eu estava pedindo para que os senhores buscassem no Infoleg e assinassem. Volto a reforçar o pedido. É necessário, é importante e demonstrará a responsabilidade que essa casa tem com o dinheiro público. Obrigado, presidente. Como orienta pelo PSD, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, o PSD orienta sim ao texto, portanto não ao destaque. Como orienta o PTB, deputado Pedro Lucas. Orientação do Podemos, deputado José Medeiros. Senhor presidente, eu tenho ouvido o PT e os puxadinhos tratando de assuntos da saúde, da economia. É como se tivessem a solução para o Brasil. Falam com a certeza sobre assuntos de energia nuclear, astronomia, sobre segurança pública. Um partido aí que foi embrionado, embarrigado pelo PT, assim como as células são pelo coronavírus, o PT embarrigou vários partidos e está se multiplicando neles. Então eles passam a agir do mesmo jeito. Pediram até para que a polícia não combata mais os crimes. E eles falam sobre salário mínimo, sobre economia, quebraram o país e tem a cara de pau de vir falar sobre economia aqui. A orientação é sim, senhor presidente, manutenção do texto. Muito obrigado, deputado Zé Medeiros. Como orienta o PSOL, deputada Sâmia Bonfim. Deputado Edmilson vai orientar, presidente. Deputado Edmilson. A palavra está franqueada a Vossa Excelência para orientar em nome do PSOL. Deputado Edmilson. Enquanto o deputado Edmilson se posiciona, passamos ao PSC. Como orienta o PSC? PSC orienta sim ao texto, presidente. Sim ao texto. Pelo Cidadania, deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, a cidadania vota sim ao texto, até porque nós temos que dar, nesse momento, respostas rápidas. Estamos vivendo uma emergência sanitária. A cidadania vota sim ao texto. Muito obrigado, deputado Rubens. Como vota o PCdoB, deputado Daniel? O PCdoB encaminha não ao texto. Nós achamos que o destaque tem mérito e precisa ser aprovado para melhorar o conteúdo dessa matéria. Muito obrigado, deputado Daniel. Como orienta o novo deputado Gilson Marques? PTB sim, presidente. PTB sim. PCdoB não e novo, deputado Gilson Marques. Avante, como vota? Opa, eu. Deputado Gilson Marques, por favor. Presidente, a utilização do RDC é extremamente positivo. Ele possibilita contratar projeto e obra conjuntamente. Faz licitação eletrônica para obras. É um avanço. Agiliza, ainda mais em tempo de pandemia. Portanto, é sim ao texto. Presidente, eu registrei pelo PT sim ao texto. Vossa Excelência repetiu isso, mas parece que no painel
Está uma orientação distinta a que eu já corrigido. Já corrigido, deputado Afonso Florencio, perdão. Como vota o PV, deputado Henrique Missassi? Pela rede, deputada Joênia Webchana. Senhor presidente, a rede vai orientar sim ao texto e não ao destaque. Muito obrigado, deputada. Como vota a maioria? A minoria? Senhor presidente, a minoria vai liberar a diferença de entendimento nos partidos da base da minoria, mas eu gostaria de abordar ainda, senhor presidente, o aspecto econômico no Brasil. Lamentavelmente, o ministro da Economia tem sido apenas o interlocutor dos bancos. Ele não tem tido qualquer sensibilidade para a realidade dramática. O Brasil já se encontrava em profunda crise quando a pandemia nos abordou. Nós tínhamos 1,1% do PIB, que cai agora 7,9%, coisa dessa escala. O país entra, portanto, oficialmente em recessão. O mais alto índice de desemprego dos últimos 30 anos. Infelizmente, a cada semana essa Câmara dos Deputados realiza uma nova modificação trabalhista que tira direito dos mais pobres, dos trabalhadores, especialmente das mulheres, destacando a situação dramática das mulheres negras, que perderam mais de 1 milhão de postos de empregos domésticos, já que são a maioria nesse segmento. É preciso mudar a economia. Pior do que tudo, senhor presidente, é ser parasitado por Bolsonaro, a extrema-direita, algoz do povo, ultraconservadora nos costumes e liberal a ponto de se ajoelhar aos pés dos bancos. Minoria libera. Muito obrigado, deputada. Como vota a oposição? Caminhamento do governo, deputado Ivaí. O governo é sim, senhor presidente. O governo é sim, como orienta, e já com o tempo de liderança que foi concedido, o deputado Eros Biondini, em nome do PROS. Presidente Léo Moraes, presidente, o PV encaminha o voto sim ao texto. Opa, deputado Henrique, o voto sim, muito obrigado. Agora passamos a palavra para o deputado Eros Biondini, em nome do PROS. Eu gostaria de alterar o encaminhamento do PCdoB para sim. Muito obrigado. A alteração do PCdoB para sim já consta no nosso painel. Muito obrigado. Por favor, deputado Eros Biondini. Solidariedade sim também, presidente. Solidariedade sim, já registrado. Agora vamos conceder a palavra e respeitar a palavra do nosso orador, deputado Eros Biondini. Obrigado, senhor presidente. Por gentileza, recompõe o tempo e acrescenta de orientação. Nossa orientação é sim. Quero agradecer e parabenizar ao nosso deputado relator, João Campos, por ter acatado a emenda que contempla também as instituições filantrópicas de cunho social, de saúde, cultural. Isso é muito importante, porque também enriquece este debate e o projeto. Nada mais justo do que isso. Parabéns, deputado, relator. Senhor presidente, como presidente da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas de recuperação dos dependentes químicos, eu quero aqui voltar à tribuna para fazer um alerta, ao mesmo tempo uma convocação para todos os nobres colegas deputadas e deputados que são defensores da vida, na sua grande maioria, da juventude. E assim, nós sabemos que querem aprovar o uso das drogas no Brasil. Isso não é de agora. Isso não é de agora que há um lobby para a legalização das drogas no Brasil. Não só isso. O mercado internacional da maconha quer transformar o Brasil no maior produtor de cannabis do mundo. Logicamente, vendo o potencial que o Brasil tem em suas terras, suas águas, tudo isso. Mas isso à custa das vidas de milhares de jovens, de milhões de famílias que são afetadas pelo consumo das drogas no Brasil. 1% dos nossos jovens, aliás, 1% da nossa população é dependente do crack hoje. Ou seja, 2 milhões de jovens hoje estão nesse momento usando crack e matando os seus pais e as suas mães de preocupação, de tristeza. Eu mesmo tenho só na minha equipe 5 assessores que são ex-dependentes do crack. E eu tenho esse trabalho como o sentido maior da minha vida. Por isso, senhor presidente, não há cabimento
o projeto 399/2015, que prevê a liberação geral para o plantio de maconha no Brasil, sendo que a Anvisa mesmo já regulou, através da RDC 327-335, que já é permitido o consumo, é permitida a prescrição médica, a importação, a produção, comercialização do canabidiol, que realmente faz efeito para alguns casos de epilepsia em criança e algumas enfermidades nos idosos. E esse medicamento precisa sim ser fornecido e gratuitamente pelo SUS. Por isso hoje nós protocolamos, hoje não fizemos isso nesses últimos dias, à Presidência da República, pedindo que o Ministério da Saúde inclua na lista do SUS o canabidiol, para ele ser entregue gratuitamente às famílias cujas crianças respondem a esse tratamento. Nós queremos defender nossas crianças, queremos defender nossas famílias, mas o que querem aqueles que estão propondo esse projeto é abrir a porta de entrada para a liberação das drogas no Brasil. Nós sabemos que essa é a intenção, porque sabemos que toda vez que algum país propôs abertura para o consumo medicinal, isso avançou para a forma recreativa e depois a legalização das drogas. Estamos vendo o caos que está no Uruguai, onde liberaram as drogas e o traficante fica na esquina da farmácia oferecendo um produto mais barato e com o THC mais alto. Portanto, senhor presidente, hoje 1.300 instituições apresentaram um manifesto e nós entregamos na mão do ministro Onix, na mão de outros ministros, manifesto contrário ao projeto 399. Nós queremos proteger os nossos jovens. Não há sentido de propor um projeto desse, já que nós vamos conseguir que o Ministério da Saúde inclua no SUS o fornecimento do canabidiol importado e produzido no Brasil. Portanto, eu venho aqui fazer esse apelo. Também fizemos, em nome da Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas, uma nota, e também da Frente das Doenças Raras. Os ministérios já fizeram notas, todos contrário a esse projeto 399. Portanto, senhores deputados, não coloquem o seu currículo, não coloquem a sua digital, o seu nome, num projeto para aprovar as drogas. Muitos talvez sem saberem, até com boa intenção, mas agora estamos esclarecendo. Não há sentido para esse projeto. A Anvisa já autorizou o consumo, a produção, a comercialização do canabidiol. E nós queremos que o SUS ofereça de graça para as crianças que estão passando esse problema. Não tem necessidade de se apresentar um projeto que é um cavalo de Troia, para que daqui a alguns anos, quem votar a favor, olhe para trás e diga: puxa vida, até o crack foi liberado e eu participei disso. Que Deus nos livre desse mal, justamente no período de pandemia, num ano tão difícil. Vamos propor projetos que defendam a vida, a juventude e as crianças, e não que abram brechas para a liberação das drogas no Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado Eros Biondini, sempre muito atento, preocupado com essas questões dos valores das famílias. Quero passar a palavra para o deputado Hildo Rocha para orientar pelo MDB. Senhor presidente, nós orientamos em relação a esse destaque, número 5, da autoria do pessoal. Nós vamos orientar sim ao texto e não ao destaque. Muito obrigado, deputado Hildo Rocha. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitado. Aprovado e mantido o texto. Está vendo? Destaque de bancada número 2, que requer nos termos do artigo 161, inciso 2, parágrafo 2º, destaque para a votação da emenda de comissão de número 89. De autoria do Cidadania, que para encaminhar o requerimento nós chamamos o deputado querido Arnaldo Jardim. Agora é o destaque 2. Deputado Arnaldo Jardim, já ativado o som, isso mesmo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós queríamos pedir especial atenção ao nosso destaque. Ele visa exatamente estabelecer garantias para que esta ampliação da RDC não seja indiscriminada. Ela tenha critérios, limites objetivos. Nós votamos a favor do projeto, entendemos a necessidade que impõe hoje as circunstâncias excepcionais de ter uma flexibilização, mas consideramos que isso é um limite importante, razão pela qual pedimos o apoiamento ao nosso destaque, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Sigamos as orientações e iniciamos pelo PT. Deputado Afonso Florencio, a palavra está franqueada a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. A aprovação dessa emenda garantirá que a aquisição de bens, serviços e insumos será, através do RDC, será exclusivamente destinada ao combate à pandemia. Por isso, o PT, coerente com a sua posição em relação às votações da Casa durante o período da pandemia, contrário a mudanças na legislação, inclusive no que diz respeito aos direitos trabalhistas, previdenciários e dos povos e comunidades tradicionais, indígenas, fundo de fecho de pasto, agricultores familiares, orienta sim a emenda. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Afonso. Sim, a emenda e ato contínuo encaminhamos. Aliás, passamos a palavra para o PSL, deputado General Peternelli. O PSL, presidente, entende a preocupação do cidadania de restringir somente para os temas do Covid. No entanto, as demais ações de licitações, muitos órgãos estão trabalhando remotamente. Esse período de um parecer de determinado órgão, de ajuntar documento, dificulta e para toda a administração pública. Então, nós julgamos dessa maneira que é válido o que está previsto na medida provisória de ampliar essas atividades para os processos licitatórios. Relembramos sempre que isso deve cumprir todos os preceitos da administração pública. Não foge a isso porque está num regime diferenciado. Então, o PSL rejeita a emenda e orienta não. PSL orienta não. Como orienta o deputado Luiz Carlos Mota em nome do PL? PL também orienta não, senhor presidente. PL não, muito obrigado. PP, deputado Evaí? Não. PP também não. MDB, deputado Hildo Rocha? Embora seja meritória a proposta de emenda do Solidariedade, nós entendemos que nesse momento outras áreas também precisam de uma flexibilização, principalmente tratando-se de RDC. Por isso nós vamos orientar não, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Como orienta o PSD? Deputado senhor presidente, Dacide Matos. Senhor presidente, o PSD também orienta não, senhor presidente. Muito obrigado, Dacide Matos. Como orienta o Republicanos, deputado Aline Gugel? Senhor presidente, o Republicano orienta não a emenda. Nós somos a favor do texto do relator, a manutenção do texto. Então, não a emenda. Muito obrigado, não a emenda. Deputado Domingos Sávio, em nome do PSDB. Deputado... Presidente, o PSDB... Presidente, oi, o deputado. PSDB mantém o relatório original, portanto, não a emenda, mantém o relatório original. PSDB vota não a emenda. PSB, deputado Alessandro Molon. PSB vota não, presidente. Muito obrigado, deputado. Como orienta o PDT? Deputado Pompeu de Matos. Presidente, está me ouvindo, presidente? Em alto e bom som, prossiga. Os sinos batem e batem forte aqui em Porto Alegre, então me toca muito nos ouvidos. Mas para dizer, presidente, que na verdade o que se pretende aqui é tão somente mais transparência também no chamado regime diferenciado de contratação, para que ele tenha uma especificidade no que diz respeito ao próprio coronavírus, ou seja, é um regime diferenciado de contratação para o enfrentamento do coronavírus, e não, vamos dizer assim, uma medida geral. Eu sou daqueles que pensam, presidente, que nós precisamos mudar a Lei 8666, a Lei das Licitações. Nós precisamos, sim, aperfeiçoar o regime diferenciado de contratação. Nós vamos fazer uma adequação na lei em determinado momento. Mas eu entendo que esta aqui, e neste momento, eu compreendo que deveria ser só para o combate ao coronavírus e como tal, de maneira bem objetiva e específica. Por isso que nós votamos a favor da emenda, presidente, a favor do destaque. PDT orienta sim. Como orienta o DEM, deputado Luiz Miranda? Até porque se tiver algum defeito
Aqui, presidente, nós vamos orientar não a emenda e a favor do relatório, pela manutenção do relatório, por entendermos que o relatório ele está mais completo e atende perfeitamente o objetivo da MP. Muito obrigado, deputado Luiz Miranda. Bem orienta não. Solidariedade, deputado Tiago Dimas. Estou aqui em Brasília. Presidente, solidariedade, Zé Silva. Nós orientamos Zé Silva. não, presidente. Orienta não, né, Zé Silva? Orienta não, presidente. Me perdoe. Muito obrigado, deputado Zé Silva. Querido amigo. Como orienta o PROS, deputado Gastão? Não, agora já passou tudo. Já orientou tudo. Então, tem um problema. Orientação do PTB, deputado Pedro Lucas. Podemos, deputado Zé Medeiros. PSOL, deputada Sâmia Bonfim. Microfone, presidente. Deputado Zé Medeiros, a palavra está franqueada a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu fico pensando aqui o quanto de brasileiros não devem ter morrido nessa Covid, nessa pandemia, por causa dessa discussão tacanha, discussão que devia ser dos médicos. E quantos brasileiros gostariam de ter tratamento precoce, de ter sido atendidos e foram mandados para casa para quando tivesse falta de ar voltar. E quando voltaram não acharam UTIs. Então era imprescindível que essas pessoas que querem voltar ao poder ficassem quietinhas, já que não entendem de medicina. Deixem os médicos. Então, presidente, em relação à orientação, não, viu? Muito obrigado, deputado Zé Medeiros. Deputada Sâmia Bonfim. Deputada Sâmia, a palavra está franqueada a Vossa Excelência. Pessoal, orienta sim, presidente. Muito obrigado. Como orienta o PSC? PSC orienta não, presidente. PSC não. Cidadania, deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, eu quero agradecer ao deputado Rubens Bueno, que até esse instante falou pela liderança. Ele vai com um compromisso importante agora, acompanhará a votação. Eu retomo a orientação do Cidadania e, com ênfase, peço o apoio de todos para votarmos sim. Esta emenda, ela compreende o momento, se dispõe a acatar o regime diferenciado de contratações, mas deixa objetivamente determinado aquilo que foi a justificativa da própria medida provisória, que era algo excepcional no tempo para enfrentarmos a pandemia. Portanto, ela tem essa finalidade, é líquida, é clara, deveria até ser desnecessária, tá certo? Ou seja, tudo que justificou o envio da medida provisória foi a excepcionalidade do momento. E nós deixamos isso preciso, dizendo que a aquisição, a contratação, se volta a combater a pandemia. Solicitamos o apoio, votamos sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Como orienta o PCdoB, deputado Daniel? Senhor presidente, o PCdoB encaminha o voto sim a este destaque. Eu acho que o deputado Arnaldo Jardim pôde esclarecer de forma didática o mérito desta proposição. E faço um apelo, inclusive, aos pares que possamos ter o cuidado necessário para que a aplicação desse mecanismo, o RDC, seja com caráter específico, preciso e que dê segurança. Muito obrigado, deputado Daniel. Presidente Leão. Presidente Leão, deputado Zé Silva. De solidariedade. Atendendo aí esse parlamentar, exemplo para todos nós aí de liderança, deputado Arnaldo Jardim, solidariedade, nós vamos atender, até analisar com profundidade, tecnicamente, aqui a emenda do Cidadania. Solidariedade também nós votamos para aprovar a emenda do Cidadania. Solidariedade é sim. Então, sim. Como vota o novo deputado Gilson Marques? Líder Zé Silva. Deputado Gilson. Presidente, nós somos não à emenda. Entendemos que o procedimento do RDC, ele agiliza o processo
e o fato de nós termos rejeitado a emenda que possibilita o pagamento antecipado já é uma proteção suficiente. O fato do procedimento ser via RDC não corresponde a nenhum procedimento que comprometa além de um risco adicional. Então, portanto, não a emenda. Muito obrigado, deputado Gilson. Como orienta o Avante, Patriota, deputado Henrique Mizassi pelo PV. Presidente Léo Moraes, o Partido Verde vai encaminhar o voto sim à emenda do Cidadania. Muito obrigado. Orientação da rede, deputado Joênia. A rede vai orientar sim a emenda ao destaque do Cidadania, senhor presidente. Muito obrigado, deputada. Maioria. Minoria, deputada Alice Portugal. Vai orientar pela minoria a deputada Jandira Fegali. Muito bem, deputada Jandira. A palavra está franqueada a Vossa Excelência. Presidente, a minoria vai liberar, porque há divergência na base dos partidos que a compõem. E eu gostaria apenas de, nesse tempo que resta, registrar aqui a indignação dos partidos que compõem a minoria com o anúncio do auxílio emergencial reduzido à metade. Essa é a absoluta expressão do governo que nunca quis o auxílio de 600 e sim de 200, agora chega a 300, não compreendendo a dificuldade do povo brasileiro de se manter nesse momento tão difícil da pandemia. Com os bancos, para os bancos tudo, para o povo nada. É assim que esse governo se comporta. E além disso, senhor presidente, não há nenhuma dificuldade de favorecer o BTG Pactual. E por último, apenas dizer aos deputados que não são médicos, no caso eu sou, de que a prescrição de medicamentos cuja evidência científica é de que não servem à pandemia de coronavírus como cloroquina começou por um não médico, o presidente Bolsonaro, em cadeia de rádio e TV. Portanto, recolham-se a humildade de vocês e falem ao presidente de vocês para parar de receitar remédios que não servem ao povo brasileiro. Obrigado, deputada Jandira. Como orienta a oposição? Como orienta o governo, deputado Evaí? Conforme o tema tinha O governo é não, presidente. O governo é não. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Rejeitada a emenda. Passo trabalhos ao nosso presidente, deputado Rodrigo Maia. Era nominal esse? Esse vai ser O próximo, né? Qual que é esse aqui? esse mesmo. Tá, destaque bancado número 1. Requer no sistema do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º do regimento, destaque com vista à supressão do vocábulo alienações contido no inciso 3º do artigo 1º do PLV apresentada a medida provisória 961. Por favor, deputado Afonso Florencio. Boa noite, presidente Rodrigo Maia, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito bom. O regime chamado diferenciado de contratações poderia ser chamado de regime integrado de contratações. Nele, originalmente proposto para as obras da Copa, posteriormente estendido para as obras do PAC, posteriormente estendido para obras na educação, se pretendia celeridade, contratando de forma integrada projetos e obras. Isso permitia, por exemplo, no setor de saneamento, que a licitação de projeto, o desenvolvimento do projeto e a licitação da obra e a conclusão do processo e a ordem de serviço, às vezes, durava 24 meses, 3 anos, 4 anos até o início da obra. E quando a obra ia ser iniciada, a obra de saneamento dentro de uma cidade, com um crescimento desordenado, muitas vezes obrigava a uma retificação de projetos, a contratação integrada permitiu, inclusive, economicidade. Claro que há uma controvérsia com as empresas de projetos, mas a realidade veio se adaptando e o regime diferenciado de contratação
significou uma desburocratização, uma simplificação. Essa emenda, nesse esforço de um regime diferenciado, especificamente aplicado a áreas mais estendidas, a outras áreas, por causa do período da pandemia, inclusive a bens e serviços, o problema é que o texto permite alienação de bens, privatizações. Então, se trata de uma emenda fundamental. Precisamos proibir a alienação de bens públicos através de RDC no período da pandemia. E eu vi muito discurso contra a corrupção. Privatização de bens públicos durante o período da pandemia através de RDC, num período de alta liquidez de mercado, muito dinheiro na mão dos tubarões e baixa precificação, baixa avaliação de mercado do patrimônio público, é um crime. Por isso, a orientação do PT para proibir a alienação de bens públicos é não ao texto, sim à emenda. Obrigado, presidente. Orientação, PT. PSL. PSL, presidente, entende a preocupação, somente que verifica que os bens podem ter valores inferiores, muito inferiores aos contratos, e que não existe uma correlação. E a administração pública tem que se mostrar eficiente em todas as atividades, tanto na contratação quanto na alienação do que for necessário. Portanto, concorda com o relator, mantém o texto e a orientação é sim. Sim, PT. PL. PL também orienta sim, senhor presidente. PP. PP sim, pela manutenção do texto. MDB. MDB sim, senhor presidente. PSD. PSD sim, senhor presidente. Republicanos. O Republicanos vota sim, senhor presidente. Obrigado. PSDB. PSB. Sim, perdão, presidente, o PSB vota não, portanto, acompanhando o destaque do PT, que é um destaque correto. Obrigado. PDT. DEM. Presidente, peço para lançar no painel a orientação do PT não ao texto. Obrigado, presidente. PT não ao texto. DEM. Deputado, quem é que está? Deputado Luiz Miranda. O DEM é sim, senhor presidente. Vamos acompanhar o relator. DEM é sim. Com voto de solidariedade. PROS. Está jogando o Campeonato Brasileiro. PTB. Podemos. PSOL. Essa não é não? PSOL. PSC. PSC é sim ao texto, presidente. Cidadania. Senhor presidente, Vossa Excelência, presidente Rodrigo Maia e os parlamentares, sabemos do nosso sensação de dever cumprido. Em todos os momentos, nós criamos as condições para que o Executivo pudesse enfrentar a pandemia. Orçamento de guerra, para mencionar uma, ao lado de várias medidas. Hoje nós estamos aprovando essa medida provisória, que já produziu efeito, a 961. A cidadania votou a favor. Porém, agora o texto faz uma confusão muito acentuada entre aquilo que é a excepcionalidade, temporalidade, com aquilo que é definitivo. Há poucos falou o deputado Zé Silva do Solidariedade, e foi do Solidariedade que o deputado Augusto Coutinho foi o relator em plenário de uma nova legislação que nós aprovamos. Eu integrei a comissão especial, que nós apresentamos um novo projeto sobre licitações públicas. Isso foi aprovado na Câmara, está no Senado. Agora, nessa medida provisória excepcional, em tempos excepcionais, se propõe adotar o RDC para alienações, senhor presidente. Não se fará alienações em curto prazo. Nós estamos introduzindo algo definitivo descabido.
somos a favor da emenda proposta, a supressão apresentada pelo PT, somos não ao texto do relator e fazemos um apelo a todos. Nós aprovamos já uma disciplina sobre isso, está no Senado. Não dá para fazer remendos com essa característica. Não, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. PCdoB. Deputado Daniel. Novo. As emendas desse ano eu vou indicar, né? As emendas de 2021. Novo é sim ao texto, não dá para me indicar. Novo sim ao texto. O que você está falando? Avante. Patriota. PV. PV é não ao texto, presidente. Rede. A rede é não ao texto, seu destaque, senhor presidente. Minoria. Presidente, a minoria tem a clareza que esse é um dos destaques mais significativos, porque o objetivo é impedir a facilitação do desfazimento de bens públicos durante a pandemia por regime de RDC. Então, parabenizando o PT, todos os partidos unificados, seremos não ao texto. Quero aproveitar esse pequeno tempo, senhor presidente, para pedir que Vossa Excelência analise e pautar o PDL que vai assinado pela deputada Jandira Faigali, mais 10 deputadas, que suprime a portaria do senhor ministro interino da Saúde, que visa burocratizar e dificultar mulheres vítimas de violência de acesso à legislação de 1940, que prevê a interrupção da gravidez de forma legal. Então, é algo muito sério, muito doloroso, é uma segunda violência, é algo que, de fato, é completamente repudiado de maneira global pelas mulheres do Brasil, que depois que vimos uma criança ser hostilizada, nós não podemos seguir achando que é possível superar a lei por uma portaria. Peço sua sensibilidade, sua compreensão e dos demais deputados, senhores deputados, homens, isso é muito sério, pode ser com qualquer criança. E uma mulher que já foi vítima de violência, ela não pode esperar uma ultrassonografia 15 dias. É preciso que a lei seja cumprida. Obrigado. Minoria, vota não. Muito obrigada. Oposição. Desejo, o PSDB orienta sim ao texto, viu? Só para registrar e não ao destaque. Patriota orienta sim ao texto, senhor presidente. Muito obrigado. Governo. PTB sim ao texto, presidente. O pessoal está a favor do destaque, então é não. Quem é não? O pessoal a favor do destaque, então não ao texto, presidente. Tá iniciado. PCdoB a favor do destaque, senhor presidente. PCdoB é não. Está iniciada a votação. PTB sim ao texto. Solidariedade sim ao texto, presidente. Está iniciada a votação. Às 18h10, eu encerro. Está aparecendo agora sim. Você está acompanhando pela TV Câmara a apreciação da medida provisória 691 que flexibiliza as regras de licitação durante a pandemia. Substitutivo já aprovado, 8 destaques ficaram por ser apreciados, 3 deles já foram rejeitados, o quarto está em apreciação nesse momento. Essa medida provisória permite pagamentos antecipados, o que em geral são vedados pela lei de licitações, em alguns casos específicos. Permite também a extensão do regime diferenciado de contratação, em que o poder público pode contratar um conjunto de ações integradas, não necessariamente cada um dos estágios de uma obra ou de um determinado serviço. De um modo geral, até agora, todos os partidos têm orientado pela manutenção do texto do substitutivo, muito semelhante ao texto original. Pode. Quero só fazer um apelo aos senhores e senhoras líderes. Considerem o argumento do líder Arnaldo Jardim. Nós não precisamos, durante a pandemia, fazer uma alteração na legislação autorizando a aplicação de RDC, com pagamento antecipado, com uma série de providências,
de instrumentos de política pública afetando a legislação no que diz respeito à alienação de bens. Temos, de fato, uma lei no Senado, também fui da comissão, é um avanço. Acho que ali tem alguns temas controversos, mas foi o possível ser construído no plenário da Câmara e na comissão especial. Destaco, está presente nessa MP, o aumento das dispensas para até 100 mil. Está lá no PL. Mas a autorização de alienação por RDC, não há necessidade de aprovar agora no período da pandemia. E eu estou vendo tantos líderes que fazem discurso contra a corrupção abrir um precedente perigoso para o interesse público e a probidade administrativa. Por isso quero fazer esse apelo ainda em tempo de alteração da orientação. Obrigado, presidente. Obrigado. Estamos na primeira votação nominal desta sessão, apesar de já termos passado por mais votações, por 5 votações apenas relativas a esse texto. O ponto agora é um destaque de uma emenda do Cidadania que estabelece que todas essas regras, toda essa flexibilização vai ser apenas e exclusivamente durante a pandemia e nos gastos a ela relativos. Especialmente nos gastos a ela relativos. A questão é que o substitutivo já previu que algumas dessas flexibilizações teriam uma validade mais ampla, seria uma espécie de mini-reforma do sistema de compras que existe nos 3 níveis de governo. A contagem no painel está relativamente acelerada, já temos 340 parlamentares registrando o seu voto no sistema de votação remota. Em defesa da Petrobras, é possível Vossa Excelência autorizar apenas 1 minuto para que ele anuncie uma atividade dessa frente parlamentar agora, durante a votação? Por gentileza. Deputado Bongás, com a palavra. Obrigado, presidente Rodrigo Maia. Obrigado, Afonso Forense, está na coordenação dos trabalhos para a nossa bancada. De fato, o Jean Paul é nosso senador, presidente da Frente Nacional em Defesa da Petrobras, contra o desmonte, contra o fatiamento, que está se fazendo neste momento, na tentativa de se desfazer das refinarias, por exemplo, e de outras atividades importantes da Petrobras. Eu presido para o sul do país como vice-presidente dessa frente parlamentar do Congresso Nacional. E nós teremos agora, no dia 3, nesta quinta-feira, às 19 horas, uma plenária virtual, onde nós lançaremos, junto com a Frente Parlamentar Estadual do Rio Grande do Sul, presidida lá na Assembleia Legislativa pelo deputado Pepe Vargas, que era o nosso colega deputado federal, hoje deputado estadual, e o Sindipetro FUP, que são os sindicatos petroleiros do Rio Grande do Sul, o lançamento desta campanha, Petrobras fica pública, Refap do Rio Grande do Sul fica pública, contra o processo de privatização. Então, eu quero convidar os colegas deputados, tanto senadores como deputados, e a sociedade para participarem. Essa plenária virtual desse lançamento da campanha Petrobras fica, Refap fique pública, contra o desmonte da Petrobras, será então na quinta-feira, 19 horas, em plenária virtual. Obrigado pela oportunidade de, nesse momento, na hora da votação, deixar esse registro, que é uma atividade importante em defesa da soberania do país, pensando exatamente na estrutura, de termos também combustíveis, gás, combustível, gasolina, diesel, a preços melhores para ajudar melhor no desenvolvimento do nosso país. Contra a privatização, portanto. Obrigado, presidente. Está encerrada a votação. Manda para o Alex. Manda para o Alex. Sim, 262, não 121. O texto está mantido. Requer, nos termos do artigo 161, inciso 2º, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para a votação da emenda de comissão número 165. Autor do destaque, deputado Molon. Fala para o Alex aqui. Tá bom. Okay. Presidente, eu peço a Vossa Excelência que ceda a palavra ao deputado Felipe Rigoni, que é o autor da emenda e, portanto, do destaque. Obrigado. Deputado Felipe Rigoni, com a palavra.
Uma rápida correção, o destaque votado agora é o destaque do PT sobre o regime diferenciado de contratação nas alienações. O destaque anterior, sim, era do Cidadania, como mencionado, e previa que toda a flexibilização de regras valesse apenas durante a pandemia e para casos ligados à pandemia. Fez essa emenda e está destacando é que o que é significativo não está delimitado. Então, nessa emenda, a gente simplesmente faz o seguinte: a gente coloca como referência na hora de decidir o que é um desconto significativo, os preços já praticados pelo poder público, e quando é um produto novo, um serviço novo que o poder público não compra normalmente, os preços verificados numa pesquisa em comércio eletrônico. Dessa maneira, a gente vai tornar a decisão muito mais objetiva, tirando margem, né, ou possíveis corrupções ou um prejuízo do erário nesse sentido. É simplesmente a gente está colocando objetividade na decisão, presidente. PT. O PT orienta sim a emenda, presidente. PSL. O PSL entende que esses são dois dos dispositivos que devem ser analisados, e outros também. A inclusão deles pode excluir os demais. Portanto, orienta não, rejeita a emenda. PL. PL também não, senhor presidente. PL, PP. Não. PP não, MDB. MDB não. PSD. PSDB, senhor presidente, orienta não a emenda, bem rapidamente, porque nós queremos hoje votar a lei do gás. Grande abraço. PSD também não, senhor presidente. PSD não, republicanos. Senhor presidente, como o Republicanos vem falando, essa medida provisória 961, limite de dispensa, antecipação de pagamento e ampliação do regime diferenciado, né, ela não modifica expressamente a lei de licitações ou RDC, e nem altera os valores da modalidade de licitação, mas sem alterar a redação da Lei 8.066. Né? Ela se faz muito necessário agora no momento que a gente tem um decreto nessa pandemia. Né? Então, o relator que está presente no plenário construiu muito bem o texto. Foi feito várias consultas, várias pessoas puderam participar desse relatório. Então, a gente não a emenda, né? E a gente mantém o texto, permanece esse texto que foi muito bem feito, e essa emenda, ela não essa medida provisória não altera a lei da licitação no seu contexto todo. Então, a gente permanece aí com o relator. Como voto, PSB. PDT. Presidente, na verdade, presidente, essa medida provisória, nós já reafirmamos aqui que ela tem razão de ser, ela tem urgência, ela tem relevância, ela tem importância, por conta do regime diferenciado, por conta do pagamento antecipado, por conta da ampliação dos valores no que diz respeito à licitação, as mudanças provisoriamente na Lei 8.666, tudo isso é positivo. O que se pretende agora com a proposta do PSB é dar um pouco mais, presidente, de transparência e ter um cuidado no sentido de observar a questão da economicidade, ou seja, que tu tenha aí uma avaliação mais pormenorizada, mais detalhada no que diz respeito a gastos, comparativamente a outros gastos que a municipalidade ou a administração já tenha feito naquela área, objetivando sempre o menor custo, o menor dispêndio, economizar em função do dinheiro público. Por isso e por essa razão, presidente, que o PDT vota sim, vota com a emenda, porque ela tem razão de ser, ela dá transparência e melhora a perspectiva de ter economia nessa hora. Muito obrigado. Presidente, PSB vota sim, presidente, acompanhando a emenda e o destaque do deputado Reguai. DEM. Deputado Luiz Miranda. Fala aí, Udo. Tudo calmo aí, cara, tranquilo? Solidariedade. Presidente,
Presidente, solidariedade. Nós vamos acompanhar o relator, presidente. O DEM vota sim. Solidariedade vota. Chega no gás. Não, solidariedade vota. Acompanha o relator. Vota não. DEM vota não e solidariedade vota não. Ok. PROS. PTB. Podemos. Brigou com a mulher, na verdade é isso. PSOL. 2 a 3, hein, cara? O cara PSOL. PSC. Uma mala. Ele quer que eu pense o quê? Pô, comecei ontem. Cidadania. Senhor presidente, a nossa disposição e coerência é buscar ajudar o executivo, mas temos que ter critério. O que a medida provisória propõe? Propõe que se leve em conta para antecipar pagamentos quando há um desconto significativo, uma diferença significativa. O deputado Felipe Rigoni propõe uma cotação com os preços de mercado para efetivamente comprovar a significância deste fato. Eu, por exemplo, o Cidadania apresentou uma emenda a 88 que tinha um parâmetro objetivo, uma vantagem de 30% de desconto para que exatamente a administração pudesse adotar isso. Portanto, simplesmente dizer que a diferença deva ser significativa, sem nenhum parâmetro, é abrir caminho para discricionariedade, razão pela qual nós apoiamos a emenda do deputado Felipe Rigoni. Sim, senhor presidente. Sim. PCdoB. Novo. Deputado Gilson. Novo é sim a emenda. Avante, Patriota. PV. Rede. PSC não a emenda, presidente. PSC não. Rede. Minoria. Pessoal, é sim a emenda, presidente. Pessoal, é sim a emenda. Minoria. 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 A rede sim a emenda, senhor presidente. Rede, e sim ao destaque. Minoria. Minoria, presidente. Minoria. Minoria concorda com a emenda. Acho importante que haja um parâmetro de preços praticados pela administração pública na ausência no comércio eletrônico, porque isso dá uma regulação, um parâmetro, uma moldura no uso do dinheiro público. Portanto, o PSB do deputado Felipe Rigoni faz uma emenda correta e a minoria, no seu conjunto, encaminhou favoravelmente. Portanto, a minoria encaminha sim. Como vota minoria, oposição, governo? Governo não, presidente. É nominal essa, não? Em votação. PTB não, presidente. PTB não. Em votação, aqueles que forem a favor da emenda permaneçam como se acha. Rejeitado. Emenda número... Destaque de bancada 4. Requer nos termos do artigo 62º, parágrafo 2º do regimento, destaque para a votação da emenda de plenário número 2. Deputado Afonso Florencio. Presidente Rodrigo Maia, senhoras deputadas e senhores deputados. A MP autoriza que haja prorrogação de contratos no período da pandemia e após o período da pandemia. A lei de licitações, a 8666, estipula regras para aditivos de tempo ou aditivos de prazo ou aditivos de valor. Passou na Câmara dos Deputados e está no Senado uma nova, ainda texto de PL, uma nova lei de licitações. Mas aqui, essa emenda, e nós orientamos sim a emenda, presidente, essa emenda diz que agora nós não vamos alterar a lei de licitações, autorizando indefinidamente prorrogações de contratos. É um exagero agora nós tomarmos essa medida nesse plenário. Por isso, a orientação do PT, para ser sucinto, presidente, e um apelo às senhoras
e os senhores líderes, é a orientação sim. Com ela, nós garantiremos a possibilidade de prorrogação de contratos no período da pandemia. Encerrada a vigência daquele decreto de calamidade, volta a valer a 8666. Obrigado, presidente. PSL. PSL rejeita a emenda. Mantém o texto. PL também não, senhor presidente. PP. PP não. MDB. Não. Não. PSD. PTB não. PSD também não, senhor presidente. Republicanos. Republicanos é não, senhor presidente. PSDB. Senhor presidente, o PSDB orienta não a emenda, e eu aproveito para registrar que as deputadas Tereza Nelma e a deputada Bia Cavazza votaram com o partido na votação anterior. O PSDB orienta não a emenda. PSB. PSB. PDT. DEM. Deputado Luiz Miranda. Tá aí? Solidariedade. Presidente, Solidariedade vota com o texto do relator. PDT. Presidente, o PDT vota sim, presidente. Podemos, deputado Zé Medeiros. Sol. PSC. Presidente, posso orientar pelo PSB? O PSC é não, presidente. PSB. PSB vota sim, presidente. Cidadania. Senhor presidente, o Cidadania vota sim a emenda. Nós permitimos prorrogações, mas não pós-pandemia. Tá certo? Parece muito lógico. Lamento que esteja se tendo uma outra compreensão por parte de líderes. Faço um apelo. Sim, estamos votando medidas excepcionais, circunscrevê-la ao período e não estendê-las de uma forma descriteriosa, senhor presidente. PCdoB. Novo. Eu já falei, já chamei, amigo. Não posso chamar toda hora. Deputado Gilson. Avante, Patriota. PV. Rede. A rede, sim, senhor presidente. Deputado Zé Medeiros. Podemos. Deputado Zé Medeiros. Gente, deputado Zé Medeiros. Não, senhor presidente. Orientação não. Minoria. Presidente, nós vamos encaminhar sim, apenas alertar os líderes que nós estamos votando regras excepcionais como regras permanentes. Isso é perigoso, abre um precedente grave na legislação. Portanto, a minoria encaminhará sim a emenda para que a gente limite as regras excepcionais ao período excepcional. O novo orienta sim, presidente. Novo orienta sim. Oposição, governo. Governo não. Em votação, aqueles que forem a favor da emenda permaneçam como se acha. Rejeitado. Quem agora, Léo? Os deputados rejeitaram um destaque do Partido dos Trabalhadores que queria incluir uma emenda no texto para que os contratos firmados agora no período da pandemia não fossem prorrogados depois quando terminar por esse regime diferenciado de contratação. 161, inciso 2º, destaque para a votação da emenda de plenário de número 3. PDT para encaminhar o requerimento. Autor do destaque, deputado subtenente Gonzaga. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, nós vamos retirar esse destaque, mas eu quero aproveitar esse momento
para dizer da construção que está levando à retirada desse destaque. Nós tivemos, no início do ano, em vários estados, mas com destaque para o Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, um excesso de chuva que levou a calamidade em vários municípios. Vários municípios decretaram calamidade, os estados reconheceram, a União reconheceu. E a legislação hoje, ela define que nesses casos de calamidade, em que o gestor faz a opção por não fazer a licitação, pela dispensa da licitação, o prazo de execução é de 180 dias. Essa nossa emenda, esse nosso destaque, tinha o objetivo de permitir mais 180 dias para concluir essas obras, que não são um número muito expressivo não, em termos de Brasil. Do ponto de vista financeiro também não é expressivo, mas é expressivo para aquele cidadão que perdeu a ponte, que perdeu a sua comunicação da estrada. Portanto, são obras fundamentais para essas comunidades. Mas o texto que nós destacamos, ele se apresentou ao final deficiente, insuficiente para resolver essa questão. Nós tivemos por parte do governo, está aqui o deputado Ivair de Mello, que fez essa interlocução com o governo, reconhecendo a importância desta medida, mas ao final reconhecemos também que na medida provisória seria insuficiente. Portanto, o acordo que nós encaminhamos foi no sentido de que possa ser votado em regime de urgência, um requerimento de urgência, para que possamos votar o projeto de lei 4330 de 2020 e aí sim possamos corrigir numa lei específica esse problema. É fundamental que os municípios possam terminar a execução dessa obra. Nós estamos votando a medida provisória, reconhecendo que a pandemia trouxe e traz problemas para todos. E nesses municípios não é diferente. Portanto, a cadeia produtiva para construir a ponte, para refazer as estradas, elas também tiveram problema. Então é nesse sentido que essa emenda se propõe, mas em razão do texto não corrigir na totalidade o problema, nós estamos retirando esse destaque, mas nesse acordo com o governo, para que possamos votar o requerimento de urgência, que já tem o apoiamento necessário, já pedimos o presidente para que possa pautar na primeira oportunidade, votar o requerimento de urgência, e aí sim, no texto do projeto de lei 4330, nós possamos corrigir e resolver o problema desses municípios que têm sérios problemas com essas obras. Obrigado, presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Senhor presidente, deputado Gastão Vieira, presidente. Falou, presidente. Deputado Gastão. Com a palavra o deputado Gastão Vieira. Pedido permissão a Vossa Excelência para avisar que a deputada Carla, do nosso partido, nas duas últimas votações, teve dificuldade para votar. E eu gostaria, portanto, de comunicar isso a Vossa Excelência para as devidas providências. Obrigado. Presidente, okay, eu também gostaria de pedir que o deputado Luizão Lafayette Vaval Martins, na última votação, também votou com republicanos. Presidente. Olha, eu gostaria de comunicar ao plenário que nós acertamos para que as lideranças façam essas comunicações ao final da sessão, ao final do expediente, na Secretaria-Geral da Mesa. Presidente, apenas uma pergunta pela minoria. Projeto de lei número 64... Presidente. Desculpa, presidente, pela minoria, apenas uma pergunta. Qual é a previsão de pauta que nós temos ainda para o dia de hoje, mais claramente? Deputada, nós vamos começar agora o projeto de lei número 6407/2013, do deputado Antônio Carlos Mendes Tame. Discussão em turno único do projeto de lei número 6407/2013, que dispõe sobre medidas para fomentar a indústria de gás natural e altera a lei número 11.909, de 4 de março de 2009, tendo parecer da Comissão de Minas e Energia pela aprovação deste, de número 6102/16, apensado, e das emendas de números 17, 19, 20
25 e 27, apresentadas ao substitutivo com substitutivo. E pela rejeição das emendas de números 1 a 19/2013 e 1/2019, apresentadas ao projeto, e das emendas de números 1 a 3, 18, 21 a 24, 26, 29 e 30, apresentadas ao substitutivo. O relator, deputado Silas Câmara. Presidente, MP 963 foi postergada, saiu de pauta. No momento, o projeto é esse que nós estamos lendo aqui e o presidente Rodrigo irá esclarecer. Presidente, só para consignar, presidente, pelo PDT, presidente, consignar que nesse projeto o deputado Leônidas vai assumir o espaço de liderança do PDT, presidente. Mas eu quero que Vossa Excelência me deixe aí garantido o espaço de líder, presidente, depois, no momento adequado. Combinado isso, presidente? Combinado, ok, deputado. Tá bem, muito obrigado. Voltando à leitura do projeto. Pendente de pareceres das Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, de Finanças e Tributação, e de Constituição, Justiça e de Cidadania, tendo apensado o projeto de lei número 6102/16, há requerimento sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta, requer, nos termos do parágrafo único 2C do artigo 83 do Regimento Interno, a retirada do projeto de lei número 6407/13 da pauta da presente sessão. Para encaminhar o requerimento, a favor, deputado Carlos Zaratini. Essa proposta que os deputados começam a debater agora incentiva a participação de empresas privadas no mercado de gás, reduz, portanto, a participação da Petrobras. Agora, um requerimento de retirada de pauta, o deputado Carlos Zaratini foi chamado. A gente acompanha aqui a orientação, você que nos ouve na rádio, na TV e acompanha também pela internet, muito boa tarde, eu sou o Carlos Oliveira. Já boa noite, né? 6 horas, aliás, não 6 ainda, 6h33, isso mesmo. Como vota o PT? Como vota o PT? Orientação de bancada. Como vota o PSL? PSL orienta não. Esse é um tema muito importante para o nosso país e há necessidade de ser debatido. Como vota o PL? PL também vota não, senhor presidente. Como vota o PP? PP não, né, senhor presidente? Está na hora da gente votar o projeto. Vamos em frente. Como vota o MDB? PT, senhor presidente. Como vota o PT? Senhor presidente, esse projeto é um projeto absolutamente inócuo. Esse projeto não propõe soluções para a infraestrutura do gás. Esse projeto é um projeto que tem como único objetivo retirar a Petrobras do gás, do mercado do gás, da distribuição do gás, do transporte do gás. Esse projeto em nenhum momento discute infraestrutura, não permite que se façam investimentos. É um projeto que tem um único objetivo, retirar a Petrobras do mercado. Por isso, nós queremos debater de fato uma lei do gás, que permita que o gás seja universalizado em todo o país e todas as cidades maiores, as grandes cidades, as empresas possam ter acesso a uma riqueza natural que está lá no pré-sal e que não é extraída, é reinjetada, porque esse governo não tem proposta para isso e a Petrobras está sendo operada de forma a não trabalhar com gás. Portanto, nós somos favoráveis à retirada de pauta. Como vota o MDB? Como vota o MDB? Como vota o PSD? Senhor presidente, o PSD vota não a retirada de pauta. Nós precisamos votar
esse projeto que se traduz no marco regulatório do gás, que traz a possibilidade da redução até do preço do gás de cozinha, que traz a possibilidade principalmente da redução do gás para as indústrias, que é fundamental. Eu sou do estado de Santa Catarina, que é um estado extremamente industrializado. E, senhor presidente, nós precisamos tocar os projetos, nós precisamos votar, o Brasil precisa ir adiante. Nós precisamos criar condições para que o setor produtivo possa crescer, possa gerar emprego, para que nós possamos sair, deputado Ivaí, vencer a pandemia e retomar o crescimento econômico. É isso que o povo brasileiro espera da Câmara dos Deputados. Atitudes que nós precisamos esvaziar as pautas, precisamos tocar adiante. Portanto, nós somos totalmente contrários à retirada de pauta. Como vota o Republicanos? Como vota o Republicanos? Como vota o PSDB? Senhor presidente, o PSDB tem absoluta clareza da importância desse projeto para o país, até porque esse projeto já vem sendo debatido há muitos anos. Ele é originariamente do deputado Mendes Tame, deputado à época do PSDB. Eu tive a felicidade de poder assinar como coautor desse projeto no final da legislatura passada, de desarquivar o projeto no início dessa legislatura, de trabalhar ao lado de vários partidos, porque ele não é um projeto de governo ou de oposição, é um projeto do país. Esse é um projeto fundamental, inclusive, pensando já no pós-pandemia, para gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar crescimento para o Brasil. Ele é importante para a indústria, mas é importante até para o cidadão comum, porque ele pode reduzir o preço, irá reduzir o preço do gás na indústria e também nas residências. Então o PSDB vota não a retirada de pauta, vamos aprovar o projeto hoje para o bem do país. Como vota o PSB? O PSB vota sim, presidente, a favor da retirada. Como vota o PDT? Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, presidente, dizer que o PDT vai votar sim pela retirada e que depois, em todas as etapas, presidente, das próximas votações, o deputado Leônidas Cristino vai assumir o espaço de liderança, presidente, para encaminhar os votos do PDT. E por conta do que, presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência agora que me conceda, excepcionalmente, tempo de líder para que eu possa falar enquanto estou na sala de líderes, presidente, em nome do PDT. E aí depois o deputado Leônidas Cristino vai assumir o comando aí com muita honra. Então, deputado Pompeu de Matos, Vossa Excelência tem o tempo de líder. Deputado Pompeu de Matos, Vossa Excelência tem o tempo de líder. O deputado Pompeu de Matos, pela liderança do PDT. Deputado Pompeu de Matos, abra o seu microfone, por gentileza. Eu quero agradecer primeiramente a Vossa Excelência, presidente, e especialmente o nosso líder Volney, pela deferência, pela missão de representar o PDT na liderança da votação desses projetos. Já homenagear o deputado Leônidas Cristino, que vai assumir agora essa missão, e dizer que nós estamos, presidente, no ápice da pandemia, com mais de 120 mil pessoas que vieram a óbitos, e vidas importam. A gente lamenta, a gente chora, são famílias, são pessoas, 4 milhões de pessoas infectadas. Isso pesa muito para todos nós. E a preocupação que eu tenho, presidente, é que, infelizmente, nós estamos vivendo num país onde muitos negam a doença. A começar pela própria presidência da República, de tal sorte que nós não temos nem ministro da Saúde, que deveria ser aquele quem iria chefiar o comando do nosso exército em defesa da pátria amada Brasil contra esse vírus e esse inimigo invisível. Mas nós não temos um comandante em chefe do nosso exército contra o vírus, porque não temos ministro da Saúde. Nós não temos ministro da Educação, presidente. Uma coisa impressionante para orientar o nosso povo
O ministro da Segurança, que era o Moro, era Deus no céu e o Moro na terra. Agora é Deus no céu e o Moro no inferno. Eu quero dizer isso, presidente, que quem está comandando a nação parece não estar preocupado com a questão do vírus. Eu estou, quem sabe, chovendo no molhado, mas uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Imaginem a própria verdade repetida. E eu tenho que fazê-la de forma enfática, para que soe, em alto e bom som, ecoe nos ouvidos de tantos quantos não querem compreender essa questão. Porque nós estamos sendo, presidente, atacado por um vírus e não temos um governante que nos defenda com a altivez necessária. Repare, presidente, o presidente da República, que tem a missão de escolher um gestor para defender o país, escolher o nosso exército para defender a nação, ele fica ofertando remédio. E aí, em nome disso, outros começam também a ofertar remédio. Vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores ofertando remédio. Olha, nós não fomos eleitos para ofertar remédio, para dar receita de remédio, para fazer propaganda de remédio. Nós fomos eleitos para governar o país, para defender o nosso povo. E eu não tenho nenhum preconceito contra remédio nenhum, muito menos contra a cloroquina. A minha mãe, presidente, usava cloroquina. Eu vivi isso dentro da minha casa. Ela tinha problema de artrite, de artrose. Eu não tenho preconceito contra remédio nenhum. Agora, quando eu precisar de remédio, eu vou no médico. E aí eu pego a receita, e aí eu vou na farmácia, e aí eu compro, e eu tomo na dose ofertada. Eu, se ficar doente, presidente, e precisar de um remédio, eu consulto o médico. E ele vai me dar o remédio, a única pergunta que vou fazer ao profissional de saúde, doutor, qual é a dose? E vou tomar a dose certa. Nós temos que parar com isso. Nós não temos que dizer nem que o remédio é bom, nem que o remédio é ruim. Quem tem que dizer isso é a medicina, são os médicos, é a ciência, quem tem a responsabilidade. Político não pode receitar remédio, não tem autoridade, não tem formação, não tem capacitação para isso, e eu quero deixar isso bem claro. Não tenho nenhum preconceito com remédio nenhum, mas tenho preconceito contra quem não tem formação e apresenta remédio, faz propaganda de remédio. Aliás, tem colegas, deputados, presidente, que quando ficam doentes, pegam o melhor médico, depois do melhor médico pegam um especialista, e do especialista escolhe o melhor hospital para se curarem, para fazer cirurgia, para fazer tratamento, e depois escolhe os melhores profissionais para seguir o tratamento. No entanto, quando é para outro, daí eles oferecem um remedinho para o povão, mas para ele é o melhor médico, é o especialista, é o melhor hospital. Não vamos brincar com coisa séria, nós vamos tratar com responsabilidade. Para finalizar, presidente, hoje o Brasil, através do governo Bolsonaro, declarou que nós estamos em recessão econômica, tecnicamente falando. Um PIB, um decréscimo em torno de 10%, as nossas empresas sendo atacadas com a ameaça da volta do imposto sobre a folha de pagamento. Se as empresas tiverem que voltar a pagar o imposto sobre a folha de pagamento, a empresa que está bem vai passar mal, a que está mal vai morrer, vai matar o empresário, mata o emprego, o empregado vai junto e quem tem chance de ter emprego acaba de morrer a sua esperança. A economia, presidente, está sendo atacada, sim, mas não tem um projeto do governo para o enfrentamento e o levantamento da economia. O desemprego, presidente, ele tem que ser atacado. Nós tínhamos 12, 13 milhões, passamos de 20 milhões, sem contar o subempregado, presidente, aqueles que estão fazendo o bico. Então são milhões e milhões de pessoas que estão nessa situação. Por isso que é importante a gente ter a compreensão que nós temos que preservar as nossas empresas, valorizar nossas empresas, recuperar nossos empregos, poder produzir mais, e em produzindo mais a gente gera mais renda, a gente gera salário, a gente produzindo mais pode exportar o excedente, pode trazer divisa, melhorar a balança comercial e melhorar o nosso país. Esse é o meu propósito, presidente, e esse é o nosso compromisso. Nós não queremos aumento de imposto, nem o aumento do imposto sobre a folha e nem a vinda do chamado novo imposto da CPMF. Deem o nome que der. Nana, nina, nina, não. Nós não vamos votar a favor de nenhum centavo de aumento de impostos. Show, aumento de imposto. O Brasil precisa produzir, aliviar a máquina, se for o caso, diminuir os impostos,
mas não aumentar imposto, porque nós já estamos em recessão e não podemos matar os nossos empresários, matar nossos empregos e matar os nossos trabalhadores. Muito obrigado, presidente. Como vota o Republicanos? O Republicano, senhor presidente, só para registrar o voto do MDB como não. Ok, deputado. Senhor presidente, o Republicanos entende que o projeto já está maduro, nós vamos votar ele, por isso nós votamos não a esse requerimento. E aproveito o momento, senhor presidente, para dizer que na última votação, eu, deputado Marco Feliciano, não consegui votar, fui traído pela tecnologia do meu celular que travou. E o deputado Haroldo Martins, do Republicanos, também teve dificuldade. Se Vossa Excelência puder consolidar, eu agradeço. Muito obrigado. Ok, deputado. Como vota o Democratas? Como vota o DEM? Democratas. Deputado Luiz Miranda. Como vota o DEM? Não está. Como vota o Solidariedade? Caro presidente, Líder amigo, Zé Silva. deputado Agostinho Ribeiro, um dos homens públicos mais respeitados do nosso estado do Sergipe. É uma alegria poder estar com você aí na mesa. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Nosso partido vota não, presidente, e eu quero pedir a Vossa Excelência para utilizar o tempo de líder. Eu quero conceder o tempo de líder ao meu líder, deputado Zé Silva, líder do Solidariedade. Dizer que é uma honra, deputado Zé Silva, estar presidindo a sessão da Câmara neste momento em que a gente está votando uma matéria tão importante para o país, que é da relatoria do meu conterrâneo, deputado Laércio Oliveira, que está aqui no plenário. É uma honra o sergipano estar presidindo a sessão da Câmara nesse momento, um projeto de relevância nacional, um projeto que realmente vai impulsionar a nossa economia, sendo relatado pelo deputado Laércio Oliveira. Com a palavra, o líder Zé Silva. Presidente, eu quero falar de um tema, e vejo aqui diversos deputados, companheiros da bancada mineira, como grande amigo, deputado Domingos Sábio, do PSDB, que está fazendo a orientação. Nós que somos colega das ciências agrárias, é um sonho desde 2012 de levar uma universidade, que ela leva o sonho de um rio que nasce em Minas Gerais, ela tem na bacia do São Francisco, 202 municípios de Minas Gerais. Essa universidade chama Universidade do Vale Federal do Vale de São Francisco, mas que infelizmente não tem nenhum curso de veterinária, de zootecnia, nem de agronomia no estado de Minas Gerais. 2012, no primeiro mandato, chegando aí junto com esse grande amigo Domingos Sábio, né? Eu estou vendo aqui na tela junto comigo, um grande parceiro das ciências agrárias. Fizemos um trabalho no norte de Minas, nós que atuamos lá também, mas não prosperou naquele momento, para levar a Univasf para uma cidade que chama São Francisco, na barranca do Rio São Francisco, uma universidade que nasce em Minas Gerais. E conseguimos agora uma visita técnica do reitor da Universidade do Vale de São Francisco, que está em Petrolina, Juazeiro e outras cidades do semiárido brasileiro, na cidade de Jaíba. A cidade de Jaíba e São Francisco são duas cidades que têm no DNA e têm na sua economia a agricultura. O Jaíba que tem 1.800 agricultores familiares irrigantes, outros agricultores de médio e grande porte, com áreas de empresarial, como é chamada os próprios agricultores. O doutor Paulo César Fagundes, o doutor João Carlos, o técnico que analisa ali os quesitos de instalar o campus da universidade. Fomos recebidos lá pelos agricultores, pelo ex-prefeito, o grande amigo Jimmy Mursa, pelo Pio, pelo Betinho, que é do Projeto Jaíba, representando as diversas associações, do seu Valdir e o seu Gilson, também presidente de associações, um técnico também que está implantando um projeto de produção de energia solar que vai mudar a vida do projeto Jaíba, o senhor Walter Abreu, e visitamos ali junto com o subsecretário de Agricultura Familiar de Minas Gerais, doutor Ricardo Demicheli. E vimos que lá tem muitos desafios. Dos 1.800 agricultores irrigantes de pequeno porte, que nós estivemos acompanhados do ex-prefeito Jimmy, na propriedade da senhora Aline, na propriedade da senhora Isa,
lá ficou muito claro que os problemas é um tripé: o custo da água, o custo da energia, a documentação da terra e o alicerce de tudo isso é o conhecimento. Portanto, eu voltei de lá, quero agradecer a todos que nos receberam essa visita técnica, levaram todas as informações necessárias de São Francisco e também de Jaíba, e vou procurar toda a nossa bancada, os senadores, os 53 deputados, para discutirmos essa conquista que precisa vir para mudar o perfil da agricultura no norte de Minas, que seja o curso de agronomia, de zootecnia, de administração, porque aquela região, lá a gente sabe que sol tem 2 para cada um. E com o projeto de energia solar integrado com a universidade, que já tem a expertise da agricultura irrigada, poderá intensificar muito mais a produção e a produtividade lá naquela região de São Francisco e do Jaíba. Agradeço carinhosamente ali todos que nos acompanharam, que nos receberam, e espero em breve podermos estar com o ministro da Educação, estar com o ministro do Desenvolvimento Regional, responsável por cuidar da revitalização da Bacia do São Francisco. Especialmente, fiquei feliz de poder, mesmo nesse tempo de pandemia e desafios, tomando todos os cuidados do distanciamento, mas lá na roça eu vi que realmente lá o trabalho não para. Os agricultores, mesmo com todas as dificuldades que enfrentam, com o preço da água, com o preço da energia, sem documento da terra, eles são heróis e continuam produzindo alimentos. Então, esse sonho da universidade, que leva o nome do velho Chico, tem a cidade de São Francisco, tenho certeza que virá para Minas Gerais com campus, tanto em Jaíba, como também no município de São Francisco. Obrigado, senhor presidente. Como vota o PROS? Como vota o PROS? Como vota o PTB? Deputado líder Pedro Lucas. O PTB vota não, presidente. Como vota o Podemos? Como vota o Podemos? Como vota o PSOL? O deputado Glauber vai orientar pelo PSOL, presidente. Deputado Glauber. Presidente, peço que agregue ao tempo de orientação também o tempo da liderança do PSOL. Essa proposta é mais uma etapa deputado. No processo de expoliação das riquezas naturais brasileiras, no que está sendo tocado como agenda ultraliberal por parte do governo Bolsonaro. A pergunta que eu faço a quem está acompanhando a sessão nesse momento: por que colocar em xeque o conceito de que o gás é da União, como que é essa proposta? Por que fazer uma alteração de concessão para autorizações precárias, para facilitação, inclusive, da exploração do gás pelo setor privado? Por um motivo bem objetivo e trágico para o Brasil. Porque estão fazendo cotidianamente negócio com aquilo que deveria ser de interesse público. O que acontece em relação a essa matéria que está para ser aprovada está acontecendo no conjunto das áreas e das articulações que vêm sendo tocadas pelo Ministério da Economia, com o aval do senhor Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão completamente equivocada, disse que você, para entregar, vender a matriz, precisava de autorização legislativa, mas que você poderia vender, entregar a um preço de banana sem autorização do Congresso Nacional. Nem o mínimo de dificuldade ao processo de expoliação e de desmonte do Estado brasileiro. E mesmo
essa decisão equivocada do Supremo está sendo desrespeitada, porque o que faz o governo de Jair Bolsonaro? Pega o patrimônio da matriz, joga para as subsidiárias para facilitar o processo de entrega. O Supremo Tribunal Federal já foi estimulado, inclusive, com ações mostrando a fraude que está sendo operada, e até esse momento não teve uma decisão que fosse efetiva para paralisar esse verdadeiro descalabro que está sendo tocado pelo governo de Jair Bolsonaro a partir do Ministério da Economia. E são várias as medidas nesse mesmo sentido. Olhem o que acaba de acontecer com o jornalista Luiz Nassif. Ele foi censurado por um juiz de direito que basicamente disse que não podia ser dito o que eu vou dizer agora. Numa operação de entrega de uma carteira de crédito de 2,9 bilhões, o Banco do Brasil, a partir da articulação do senhor Paulo Guedes, fez essa venda e essa entrega por um pouco mais de 300 milhões de reais. O que pode arrecadar, repito, 2,9 bi, sendo entregue por aproximadamente 300 milhões. E tudo isso sem realização de licitação. BTG Pactual, que teve como um dos seus fundadores quem? Paulo Guedes. Já existem representações, inclusive ao Tribunal de Contas da União, que tratam desse tema. E a bancada do PSOL, além do pedido de informação já formulado e que não foi devidamente respondido, está também articulando uma nova representação que possa desfazer esse negócio jurídico e responsabilizar os agentes que estão tocando esse processo de, repito, expoliação das riquezas brasileiras. Infelizmente, o projeto em apreciação pelo plenário da Câmara dos Deputados nesse momento é mais um degrau exatamente nessa política que está sendo articulada para deixar o nosso país de joelhos. Por esse motivo, a bancada do PSOL orienta sim a retirada de pauta dessa proposta. Como vota o DEM? Com a palavra o deputado Luiz Miranda. Presidente, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade e a compreensão de tardiamente darmos nossa posição aqui. Mas esse projeto é extremamente importante. No mundo inteiro, o gás ele é tratado de uma forma completamente diferente como é tratado no Brasil. Além do desperdício, nós não temos uma política voltada para isso. Esse projeto para as indústrias, para o crescimento econômico, para a geração de empregos, ele é maravilhoso. Não consigo compreender como aqueles defensores dos empregos, dos trabalhadores, ainda não entenderam a necessidade da aprovação desse projeto. E é só por isso, sabendo que, apesar do tipo de obstrução, tomo eu aqui esse minuto para poder alertar aos senhores que pagarão um preço muito caro perante a sociedade em não levar a sério a necessidade de aprovar esse projeto. Então, nós somos contra a retirada de pauta, nós somos contra os kits de obstrução. O Democratas é a favor da aprovação desse projeto, porque ele vai revolucionar não só esse mercado de gás, mas principalmente as nossas indústrias, geração de emprego, crescimento econômico e tudo que se faz necessário para que uma nação possa crescer no gás. Nós teremos condição de fazer isso. Então, obrigado, presidente, pela oportunidade. Não poderia deixar aqui de fora o posicionamento do Democratas e do deputado Luiz Miranda. PSC, presidente. Como vota o PSC? Presidente, o PSC vota não à retirada de pauta, entende que esse projeto ele está sendo votado com pelo menos 7 anos de atraso. Não é possível que o Brasil permaneça no regime que se encontra, onde o mercado é fechado, onde há dificuldade de concorrência e fornecimento.
Nós temos que colocar o Brasil alinhado com aquilo que há de melhor no mundo. Somos produtores de gás, temos condições de oferecer aos brasileiros este produto que é super importante para a indústria, também para o usuário final, a um baixo custo, dando conforto e competitividade àqueles que dependem desta fonte de energia para desenvolver a sua atividade econômica. Não é possível que, para proteger uma Petrobras da vida, esse regime seja mantido. Por isso que, contra o atraso, nós temos que votar esse projeto hoje de forma mais rápida possível. Cidadania. Cidadania. Deputado Arnaldo. Senhor presidente, eu integro a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Aliás, a atitude que adotei durante os meus 4 mandatos nesta casa. Lá apreciei, participei ativamente de um debate que aconteceu há mais de 10 anos, quando fizemos a primeira modificação das regras do gás, lei do gás. Agora, esta comissão acabou se debruçando sobre o tema, foi relator o presidente da comissão, o deputado Silas Câmara, do projeto, que há tempo já estava naquela comissão. Eu presidi a sessão em que deliberamos sobre isso. É lógico que o projeto sempre cabe aperfeiçoamentos, pode conter, mas aquilo que nós chegamos hoje, um momento estratégico dele, nós não podemos recuar. Avançar hoje, definir a nova lei do gás, fazer com que esse insumo fundamental para a transição energética possa ter ampliado seu uso no nosso país. Não ao requerimento, senhor presidente. PCdoB. Senhor presidente, o PCdoB acompanha esse debate, considera esse tema relevante, não é sem razão que ele está em debate há bastante tempo, porque é complexo, envolve discussão e conteúdo de caráter estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Nós desejamos que o gás tenha bom uso, mas que tenha como objetivo produzir desenvolvimento, descentralizar, universalizar, interiorizar a distribuição do gás. Nós temos o papel da Petrobras nesse setor que não pode ser deixado de levar em conta, tem um significado enorme, e isso, na nossa opinião, não é algo ainda amadurecido. Tem debate sobre a regulação, quais os limites do Ministério de Minas e Energias e da ANP. É um debate complexo que merece um tempo maior. Por isso, somos a favor da retirada de pauta. Votamos sim. Como voto novo. Presidente, muito feliz que finalmente esse projeto esteja na pauta e estejamos começando a votação. Um dos PLs, um dos projetos mais importantes para o Brasil esse ano, pode destravar a economia, trazer investimento, mudar o preço do gás no Brasil, incentivando a indústria química, indústria de fertilizantes, que impacta o agro, a indústria de cerâmica, a indústria de vidro. Tem tanto impacto que a gente pode ficar aqui o dia inteiro listando quanto esse projeto é positivo. A gente trabalhou ano passado na Comissão de Minas e Energia, relatório muito bem feito pelo relator e presidente da comissão, o deputado Silas Câmara, e desde então eu trabalhei pelo requerimento de urgência, consegui as assinaturas, aprovamos há poucos meses o requerimento de urgência e depois o relator aqui do plenário, o deputado Laércio, vem fazendo um trabalho fantástico, propondo a manutenção do texto do relator Silas Câmara. E esse é o texto que a gente tem que votar aqui hoje. Fico muito feliz que a gente, pela votação aqui, a gente vai votar hoje e a gente consiga aprovar esse marco regulatório importantíssimo para o Brasil. Obrigado, presidente. O novo orienta sim. Não, desculpa. O novo orienta não, é claro. Avante. Avante. Patriota. Senhor presidente, eu quero respeitar a posição do partido, votando não a retirada do projeto de pauta, todavia, aqui da Bahia, lutando há anos para reduzir o preço do gás de cozinha, eu quero que paute, senhor presidente, a redução do preço de gás de cozinha. Gás de cozinha
é item importante da cesta básica do povo brasileiro. Não podemos manter a máfia, o cartel nos preços do gás de cozinha. Até porque, se for prefeito de Salvador, nós vamos lutar e não vou permitir que as donas de casa paguem R$80, R$85 no preço de um bujão de gás de cozinha. Isso é roubo, isso é máfia. A minha vida toda lutando. Eu sei que o partido pode ter estudado bem a democratização do gás natural, mas o que interessa para a dona de casa, para o pai de família, é o bujão de gás mais barato, para que o povo possa comprar o gás de cozinha para não ir para a lenha. Obrigado. Então, paute o nosso projeto em nome de Jesus, senhor presidente. Obrigado. Paute os nossos projetos de baixar o gás de cozinha, o preço do gás. Muito obrigado. Agora bota o botijão no chão para não machucar a sua coluna, deputado. PV. Semana que vem tem quarta. PV, Rede. A Rede vai orientar, sim, senhor presidente, mas reconhece que o projeto teve uma ampla discussão e considera também que o gás natural é considerado uma das fontes de energia de transição da matriz fóssil e tem sua importância na questão da matriz limpa, assim como a energia solar. Mas a Rede orienta sim, para que haja uma melhor discussão, porque o tema realmente é complexo. Minoria. Presidente, eu penso que, pela importância, até por todos os argumentos aqui postos, nós sabemos que tem substitutivo apresentado hoje, o deputado Elmar, tentando estabelecer algumas correções ou algumas diferenças com o relatório do deputado Silas Câmara, a Comissão de Minas e Energia debateu, mas nós precisamos discutir, não é uma Petrobras da vida, como o líder colocou aí. Petrobras é a maior empresa brasileira, não pode se tratar dessa forma como está no relatório. Se ela hoje não tem a maioria dos gasodutos, mas ela pode querer readquirir, e ela está proibida. Ninguém pode garantir que vai baixar o preço ao consumidor, muito menos a universalidade. Também não está claro no projeto a geração de energia, como também não está claro no projeto essa questão da autorização e não concessão e sem licitação. Isso favorece grandes distribuidores e transportadores. Então, 2 pesos e 2 medidas não dá. Ou nós estamos preocupados com a lisura dos processos, ou não estamos. Então não dá para debater dessa forma um projeto com essa complexidade. Por isso, para acertar melhor e votar melhor sem obstrução, é melhor retirar de pauta e acordar melhor o texto. Posição. Governo. Governo orienta não a retirada de pauta, presidente. Está iniciada a votação. Como requerimento de urgência, quando atingir o quórum, eu devo encerrar a votação. Abriu a votação? Está iniciada a votação. Os deputados começam a votar pelo sistema eletrônico o pedido de retirada de pauta do projeto de lei número 6.407 de 2013, do deputado Mendes Tame, que trata da questão da lei do gás, é chamada de a nova lei do gás. Essa proposta ela incentiva a participação de empresas privadas no mercado de gás, que é atualmente dominado pela Petrobras. A principal mudança prevista é na exploração dos dutos de distribuição de gás no Brasil, que passaria a ser contratada por empresas com sede no país, não mais por concessão, mas no modelo de autorização da Agência Nacional de Petróleo, ANP. Atualmente as empresas precisam vender, ou vencer, melhor dizendo, um leilão da agência. Você que está nos acompanhando, mais cedo os deputados aprovaram aqui a medida provisória 961 de 2020, que autoriza, sob certas condições, o pagamento antecipado em licitações durante o estado de calamidade pública da Covid-19. Esse estado de calamidade pública que foi aprovado aqui em março e segue até dezembro. Então, durante esse período, haverá um regime especial, um regime diferenciado de contratações a todas as situações e aumenta os limites para dispensa de licitação. Isso referente às medidas de combate ao coronavírus, as medidas de coronavírus, para poder enfrentar, portanto, esse momento de dificuldade, porque a licitação acaba sendo um processo bem demorado, e às vezes na questão do coronavírus precisa de mais rapidez, então por isso essa medida provisória aprovada que segue para o Senado Federal. A orientação do PROS no painel é não, tá? PROS é não. Tá bom. Então, nós estamos vencendo aqui o requerimento de pauta.
Vamos à pauta. Bom, e tem condições para que isso possa acontecer, para que haja esse regime diferenciado de contratações, por exemplo, para o contratado receber antes de entregar o serviço ou obra, o pagamento antecipado deverá estar previsto no edital ou ato adjudicatório que declara o vencedor da licitação. Encerrar a votação. Essa votação que o presidente está encerrando é para retirada de pauta do projeto que trata do fomento à indústria de gás natural. 224, o requerimento foi rejeitado. Para oferecer parecer ao projeto pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços, de Finanças e Tributação, de Constituição, Justiça e Cidadania, conceda a palavra ao deputado Laércio Oliveira. Laércio Oliveira, que vai apresentar o parecer sobre esse projeto de lei 6.407 de 2013, nova lei do gás, que amplia, portanto, a participação no mercado do gás às empresas privadas, reduz, então, o espaço da Petrobras, que atualmente domina esse mercado. Deputado Laércio Oliveira. Presidente Rodrigo Maia, cumprimentar a Vossa Excelência. Peço ao relator que seja objetivo na leitura do voto. Primeiro, deixa eu cumprimentar o senhor, senhor presidente. Depois eu vou tentar contribuir o máximo com essa relatoria. Queria pedir autorização ao senhor para fazer uma síntese do relatório, exatamente para a gente avançar dentro do que está propondo Vossa Excelência. Então, concluindo o relatório, já que foi distribuído a todos. Assim, quanto ao mérito, inicialmente, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, pelos motivos já expostos, votamos pela aprovação do projeto de lei 6407 de 2013, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Minas e Energia, e pela rejeição do projeto de lei 6.102 de 2016. No que tange à adequação orçamentária e financeira, verificamos que o PL 6.407 de 2013 apresenta incompatibilidade e inadequação orçamentária em razão da instituição de renúncia de receitas tributárias da União, sem atendimento do disposto no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, bem como no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 116 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, LDO 2020. Por seu turno, o PL 6.102 de 2016 e o substitutivo aprovado pela Comissão de Minas e Energia não apresentam implicações orçamentárias ou financeiras. A título de conclusão, pela Comissão de Finanças e Tributação, CFT, somos pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária do PL 6.407 de 2013 e pela inexistência de implicações orçamentárias ou financeiras do PL 6.102 de 2016 e do substitutivo aprovado pela Comissão de Minas e Energia. No mérito, votamos na CFT pela aprovação do PL 6.407 de 2013, na forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Minas e Energia e pela rejeição do PL 6.102 de 2016. Finalmente, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de toda a matéria aqui examinada, endossando as ressalvas já referidas no exame de adequação orçamentária e financeira pela Comissão de Finanças e Tributação. É o relatório, senhor presidente. O deputado Laércio Oliveira, concluindo o parecer dele sobre o projeto de lei que trata do novo sistema para o gás.
Pela liderança do PT, é isso? Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, nós gostaríamos aqui de falar sobre esse projeto, em primeiro lugar aqui avaliando que realmente é necessário que a gente avance numa legislação do gás em nosso país de forma a permitir a universalização do gás, do consumo do gás. Ou seja, que mais pessoas, empresas possam utilizar o gás como fonte de energia. Porque o gás é uma energia mais limpa, é uma energia que permite uma evolução em termos de chegar a uma energia limpa, e também é importante a gente ter essa nova lei para utilizar uma das nossas maiores riquezas naturais, que é um derivado do petróleo do pré-sal. Nós hoje estamos reinjetando nos poços do pré-sal 45 milhões de metros cúbicos por dia. Ou seja, nós estamos desperdiçando uma riqueza natural, porque esse gás que está sendo reinjetado muito dificilmente se recupera. E a cada dia nós estamos perdendo essa riqueza. Esse projeto da lei do gás é mais uma arenga do Sr. Paulo Guedes. É mais uma fantasia que vai trazer bilhões de reais de investimento. Mas esses bilhões de reais vão ser investidos aonde? De que forma? É necessário que haja investimento, sim, mas investimento para levar os dutos do gás para o interior do país. Investimento para garantir que esses dutos permitam que o gás chegue em Brasília, em Goiânia, em Teresina, em Petrolina, em tantas cidades desse país que tem mercado consumidor, não só para as empresas, para os consumidores, mas também para usinas termoelétricas, que hoje nós temos usinas termoelétricas a carvão e a óleo, e é necessário substituir essas usinas termoelétricas por usinas a gás, que são mais baratas e mais limpas. Esse projeto, ele propõe a desverticalização do sistema, ou seja, empresas que extraem petróleo e gás não poderão participar do transporte de gás e de distribuidoras de gás. É consequência da política de privatização da Petrobras. Política de privatização onde se articulou um termo de ajustamento de conduta do CAD com a diretoria da Petrobras, que assinou numa boa, e a Petrobras saiu do setor de gás. Vendeu a Gaspetro, vendeu os seus dutos e hoje não participa mais do mercado de gás. Qual o motivo disso? Por que a Petrobras não participar? Aí vem, muitas vezes com razão, os que dizem, bom, mas a Petrobras acaba monopolizando os dutos e tomando conta dos dutos e fazendo o preço do gás. Ora, a atual lei do gás que está em vigor, que foi feita aqui em 2007, já prevê a obrigatoriedade do proprietário do duto permitir a passagem do gás de outras empresas. Isso não é feito. Não é feito porque não existe a intenção de fazer. Existia sim a intenção de tirar a Petrobras do gás. E conseguiram tirar a Petrobras do gás. Agora querem colocar na lei que a Petrobras não poderá voltar a investir no gás. Isso é um atraso para o país. Qualquer empresa petrolífera no mundo procura verticalizar suas atividades. É isso que acontece na Rússia com as empresas de gás, acontece na Arábia Saudita das empresas de petróleo e gás.
É isso que vem ocorrendo. Agora, aqui no Brasil, não. A nossa maior empresa do país é impossibilitada de participar do mercado de gás. Nós somos contra, como eu, no debate da lei de 2007, eu defendi contra essa ideia de que a Petrobras não tivesse nenhum artigo que garantisse que a Petrobras deixasse a passagem do gás de outras empresas. É evidente que tem que deixar passar, é evidente que tem que permitir uma liberdade de transporte. Mas, por outro lado, é exatamente a Petrobras quem tem as maiores condições e melhores condições de implantar uma rede de duto. O relator desse projeto insiste comigo, e nós já debatemos isso inúmeras vezes, e provavelmente vamos debater aqui no dia de hoje, que é necessário que haja um mercado para que a infraestrutura chegue depois. Eu sou da linha kalekiana, do Kalec, Michel Kalec, economista, que dizia que a oferta cria sua própria demanda, e não a demanda cria a oferta. E a oferta cria, se levar o gás, e ele chegar lá, barato, competitivo, nos mercados do interior, vai haver sim um aumento do consumo. Agora, se não houver o gás chegando, vai chegar como o gás? Por uma fila de caminhões? Por uma fila de caminhões? É isso que é a solução. E essa solução não contempla a modernidade do Brasil, onde nós já temos duto para transportar álcool, já temos duto para transportar o petróleo e temos duto para transportar o gás. Agora, querer dizer, não, só vai ter o duto quando tiver o mercado, nós não vamos ter o mercado nunca. Nós não vamos ter a utilização do gás nunca. O gás vai continuar sendo reinjetado lá no poço do pré-sal, ou teremos gás importado dos Estados Unidos. E isso vai gerar emprego aonde? Nos Estados Unidos. Aliás, essa é a tônica da política de Paulo Guedes, gerar emprego fora do Brasil. E não existe perspectiva nenhuma de geração de emprego em nosso país. Nós precisamos sim de um modelo do gás que permita a extração do gás do pré-sal, que gere royalties para os estados e municípios e para a União. Nós precisamos de uma política de extração do gás que gere um avanço na infraestrutura nacional, e não uma política de gás onde a gente passe a ser importador de gás. Aliás, já temos importado muito gás ultimamente, principalmente em alguns portos do país. Nós precisamos desenvolver a utilização da nossa riqueza e os mercados de consumo para a nossa riqueza. Foi apresentada aqui uma ideia, nesses debates todos, de criação de usinas térmicas a gás como âncora desse tipo de incentivo para a construção dos gasodutos. O relator e o governo não aceitam, simplesmente não aceitam. É lamentável isso, porque nós também trabalhamos e discutimos aqui a utilização de recursos do Fundo Especial do Petróleo para implantação dos gasodutos e o retorno desses recursos para o próprio fundo. Nós aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, e agora o governo evidentemente vai vetar esse artigo, porque a política desse governo é a política de privilegiar o mercado. Só que o mercado hoje fala, não, é melhor importar o gás do que utilizar a riqueza nacional que nós temos lá no pré-sal. Essa concepção é a concepção que está afundando o Brasil. É a concepção que não propõe que nós utilizemos aquilo que é nosso. É a concepção que previu que a Petrobras fechasse as fábricas de fertilizante e que o Brasil, um país agrícola, um país com a agricultura que não tem fábricas de fertilizantes porque a Petrobras resolveu fechar.
Então é disso que nós estamos falando, quer dizer, qual é a política de desenvolvimento que esse governo propõe? Qual é a política de crescimento econômico? Qual é a política de utilização das nossas riquezas naturais? Absolutamente nenhuma. Nessa situação que nós estamos, com 20 milhões de desempregados, pessoas que não têm onde bater na porta para achar um emprego, a prioridade desse governo devia ser geração de emprego. E o que nós estamos votando aqui hoje é um projeto que não vai criar empregos no Brasil. É um projeto que é uma enganação. E isso quero registrar aqui dessa tribuna. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 5, nós vamos voltar a debater aqui essa política do gás. Essa política que nós vamos ter muito gás importado, nós vamos ter muito gás desperdiçado no pré-sal. É por isso, senhor presidente, que nós seremos contra esse projeto. Nós achamos que projeto inócuo, antinacional, contra as nossas riquezas. Obrigado, e só incentivo à importação do gás. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Júlio Delgado, para discutir a matéria. Legal. Obrigado, gente. Ele está ou não está? Deputada Perpétua Almeida. Tem muita gente inscrita a favor que, no fundo, sabe que a posição vai ser outra, né? Espero que as pessoas consigam respeitar as inscrições aqui no lado correto da sua posição. Deputada Érica Cocai, a favor do projeto. Deputada Érica Cocai. Para discussão da matéria. Tá. Deputado Bira do Pindaré. Contrário. Deputada Soraya Manato, por favor. Boa tarde, presidente. Muito obrigado por me conceder a palavra. Boa tarde a todos os colegas parlamentares. Esse PL 6407 de 2013, aprovado, permitirá o desenvolvimento do setor de gás e de outros setores produtivos, contribuindo para a recuperação da economia e também gerará cerca de 4 milhões de empregos. Eu sou do estado do Espírito Santo e o meu estado será muito beneficiado com esse projeto de lei. Então, meu voto é sim a esse projeto, sou favorável. Para completar o meu tempo, presidente Rodrigo Maia, eu quero parabenizar o governo Bolsonaro por ter revogado a portaria 1508 de 2015, promulgada na era PT, em que o SUS deveria oferecer o serviço de abortamento às mulheres que relatassem ter sido vítimas de estupro, mesmo sem investigação policial para comprovar o crime. A nova portaria 2282 de 2020 obriga que as autoridades policiais sejam informadas, sim, pela gestante que foi vítima de estupro, e médicos devem preservar as evidências materiais do crime, como material genético do embrião, porque a esquerda prega que se incinere o corpo do bebê, não elucidando, portanto, sobre o autor dos abusos. Então, parabéns, presidente Bolsonaro, por mais essa atitude de preservar vidas. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Arlindo Quinaga. Presidente Arlindo, contrário. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores parlamentares e o relator da matéria. Parabéns,
Para que a gente possa entender a dimensão desse projeto, nós temos que dar um passo atrás e raciocinar a partir do que existe. O que existe hoje é que a Petrobras controla ainda 90% do transporte de gás da plataforma para o continente. Ao mesmo tempo, para que se construa gasodutos, é necessário haver a participação da Agência Nacional de Petróleo. É também adequado considerarmos do porquê que a indústria brasileira, não vou chamar de nacional, prefere a importação do gás. Porque quando a Petrobras ela faz os gasodutos para atender o país, ela cobra também pelo investimento. Então, num primeiro momento, importar gás é vantajoso para quem vai utilizá-lo na forma industrial. Mas o que é que vai ocorrer? A partir desse momento, está, digamos, embutido com essa ideia a construção de hidrelétricas a gás. A indústria não vai querer pagar pela construção de gasoduto, é claro. Nem tampouco a hidrelétrica. Quem é que vai pagar? Então, este baixo custo inicial vai explodir nas costas dos consumidores. Aquelas pessoas que não são industriais e que, portanto, vão financiar a construção de novos gasodutos. Por que novos gasodutos? Porque não querem a Petrobras. Numa palavra, não querem a participação do Estado para poder conduzir no critério de ganhar dinheiro. Quando a gente fala de mercado, é isto. É qual é a maneira de ganhar dinheiro com uma riqueza nacional. Ou até mesmo tirando fora uma riqueza nacional. Portanto, nós somos contrários a esse projeto de lei, porque existe aí uma concepção. Em qualquer segmento, seja do gás, seja do petróleo, seja da energia elétrica, existe o chamado benefício cruzado. Então, são empresas estatais que cumprem com uma função social, querem tirar isso também. Nesse sentido, nós não vemos qual será a vantagem para o Brasil, não para as empresas isoladamente. Porque se tem taxação indevida, vamos discutir se tem taxação indevida por parte do próprio governo federal. Porque, de fato, o nosso desafio doravante vai ser gerar emprego, vai ser dramática a crise. Obrigado. Essa presidente. Queda do PIB que aconteceu em um trimestre é maior do que todas as quedas do PIB em todas as recessões pelas quais o Brasil passou nos últimos 40 anos. E até o presente momento não há uma mísera ideia de como gerar emprego. Obrigado, deputado. Hoje, concluo, presidente, os estudiosos estão apontando que a queda do PIB seria maior se não tivesse havido, por exemplo, a ajuda emergencial. Portanto, nós somos contrários a esse projeto de lei. Deputado Joseildo Ramos, para falar a favor da matéria. O cara da vacina. Senhor presidente, caros colegas deputados, nessa noite nós estamos presenciando uma discussão que, na minha opinião, se tornará algo histórico, às avessas. Essa discussão está parecida com aquela que tivemos há pouco tempo no marco regulatório do saneamento, que eu não sei se a gente pode chamar de marco regulatório do saneamento. Por quê?
Exatamente porque nós aprovamos há pouco tempo um marco legal que não pode ser chamado assim, porque ele colide com o texto da Constituição Cidadã. Porque existem inconstitucionalidades diante de algo que é estratégico para nós, que ainda temos uma camada muito pobre neste país. E agora nós estamos tratando, em plena pandemia, do processo da Lei do Gás, que envolve uma empresa que tem até hoje um parque de refino invejável em todo o mundo e que nós vamos, dentro de pouco tempo, se a boiada passar, nós vamos construir monopólios regionais de derivados de petróleo a partir das empresas que arrematarem as unidades do nosso parque de refino. Somos o maior produtor de alimentos do mundo, o maior produtor. E só temos nacionalmente a produção de 30% de fertilizantes nitrogenados. Obviamente que ao vender as plantas de fertilizantes nitrogenados, nós que produzimos, nós somos o país que mais produz proteína de alto valor biológico e tem um dos insumos mais necessários, os fertilizantes nitrogenados, onde nós só produzimos 1/3 e vamos vender. Acabamos com a Gaspetro, mas deixaram de levar em conta que as concessionárias estaduais jogariam nesse contexto um papel extremamente necessário para colocar geradoras de energia cujo combustível seria o próprio gás, a caminho da universalização do consumo de gás. E, infelizmente, do jeito que estamos votando essa matéria, essa situação nós não vamos ter na nossa frente. Reparem o que nós estamos fazendo hoje com o nosso país. Nada mais havendo tratar os seus trabalhos antes convocando terceira sessão deliberativa extraordinária para hoje, terça-feira, 1º de setembro, às 19h38, com a seguinte ordem do dia: medida provisória 962 e 963, após o projeto de lei 6407 de 2013, não é isso? Isso. Haverá matéria sobre a mesa para a deliberação. Está encerrada a sessão. O presidente Rodrigo Maia termina esta sessão, já vai abrir uma nova extraordinária. Os deputados vão continuar com a votação dessa proposta que incentiva a participação de empresas privadas no mercado de gás. O presidente também anunciou 2 medidas provisórias, 962 e 963, e aí já inicia-se a nova sessão. Votação nominal e de ofício eu encaminho a votação nominal. Acho que isso agiliza e cada um consegue organizar melhor a sua posição durante a votação. A lista de presença registra o acesso de 497 senhoras deputadas e senhores deputados no IFALEG parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123/20, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Tá, o painel está mantido. Os líderes estão no sistema, qualquer problema. Continuação da votação, da discussão em turno único do projeto de lei 640713, que dispõe sobre medidas para fomentar a indústria de gás natural e altera a lei 11.909 de 4 de março de 2009. Presidente, só para registrar que a deputada Adriana votou com o novo na última votação. Obrigado. Passa-se a discussão. Continuação da discussão. Deputado Vicentinho, 3 minutos, contra a matéria. Senhor presidente, antes de mais nada, eu solicito que eu fui prejudicado em uma fala ainda há pouco por causa da internet e não consegui votar nessa última votação também pela rapidez e pela lentidão dessa internet. Eu lamento, justifico, peço a justificativa, mas estou presente na sessão desde os primeiros minutos. Mas, senhor presidente, este projeto poderia ser
um grande caminho para a soberania nacional, para a geração de emprego, para a introdução das termoelétricas a gás, portanto, dando segurança, dando tranquilidade às indústrias, ao nosso país, sem poluentes, que é uma coisa que nos envolve, que nos anima enquanto cidadãos brasileiros. Entretanto, da maneira que está colocado, o único objetivo, o principal objetivo, é facilitar a vida e os lucros. Por exemplo, os tubos que vão pelo mundo afora para levar, os dutos para levar o gás, não vai ter mais investimento, porque a Petrobras não vai entrar mais nessa. Entre outros aspectos técnicos que só dizem o seguinte: não gera emprego, atende o interesse do grupo privado e o gás não tem